Seja muito bem-vindo à transmissão do X-Manteiga do DC Fandome. Começou e eu tô aqui meio que já ainda me aprumando, mas eu tô muito feliz porque a transmissão desse ano vai ser bem diferente de tudo. Até corri pra chegar a tempo antes de acabar a vinheta. Vai ser bem diferente de tudo que eu já fiz. Primeiro que eu acho que vai ser a maior live do canal, assim, de todos os tempos. Nunca que a gente ficou tanto tempo online. E vai rolar isso durante todo o DC Fandom, que vai começar agora às 2 da tarde e vai até às 6 da tarde. Porém, eu não tô sozinho. Então, assim, eu não quero nem me demorar muito. Já vem pra cá, meus queridos amigos Lucas, Lucena e Tabatha Oliveira, diretamente agora do Diário dos Heróis. Tô muito feliz que vocês estão aqui. Olá. É um prazer estar aqui, diretamente do Diário dos Heróis, mesmo em obra, em casa. Eu vim aqui porque DC a gente não pode perder, né? DC é outro nível. Sabe o que eu acho que é isso aí atrás de você? Esse barulho? O que é? É o Mjolnir do Thor. Tá querendo atrapalhar. Tá querendo atrapalhar o Mjolnir. DC. Verdade. Mas não vão conseguir. Tamo firme aqui. Tabs, que bom que você tá aqui. Tô muito feliz. Eu tô aqui no ângulo diferente, porque 5 minutos atrás minha ring light resolveu quebrar no meio do caminho. Mas a gente tá aqui, né, fazendo as nossas gambiarras do dia para a gente estar presente e surtar mais ainda, mais de um jeito positivo, né, com o trailer de The Batman, com as cenas de Adão Negro que eu tô esperançosa pra ver. Então, obrigada pelo convite. Que é isso, tamo junto, tamo demais juntos. A gente vai já falar um pouco sobre as nossas expectativas, mas é importante a gente falar para você que está assistindo a gente que agora nós três fazemos parte de um projeto do X-Manteiga, que é o Diário dos Heróis, né? Que é o nosso podcast aí, que está tendo, por enquanto, né? A intenção é a gente aumentar isso, mas vamos deixar rolar. A gente precisa muito que vocês assistam, ouçam, né? A gente precisa muito da interação de vocês também para que o projeto cada vez mais cresça. Mas o Diário dos Heróis é uma produção do X-Manteiga em que a gente traz as novidades sobre o mundo dos super-heróis, né, semanalmente. Então a gente está com 2 programas, um vai ao ar na terça-feira e outro vai ao ar na sexta. Devo dizer que tem uma surpresa aí. Vai ter um episódio extra na segunda-feira. Então, que a gente gravou um negocinho que ficou muito legal. Tem a participação de uma outra pessoa também que vai chegar pro time. E aí a gente já vai fazer essa apresentação oficial. Mas assim, eu tô muito feliz de estar com esses 2 aqui, que são 2 criadores de conteúdos muito incríveis. Gosto muito do trabalho deles individualmente. Os links para os trabalhos de cada um estão aqui na descrição. Eu esqueci de colocar o link pro Diário dos Heróis, mas depois eu coloco. Mas ouçam o Diário dos Heróis. É só você ir lá no seu agregador de podcast favorito e digitar Diário dos Heróis, que você vai ter lá esta belíssima voz, que quando eu chego perto do microfone fica mais bonita. Só no ASMR, hein? Só no ASMR. Aí, ó, Lucas Lucena e Tabs também, com esse sotaque do Rio, carioca, de tudo. Sabe que esses dias eu recebi um feedback bem legal, falando dos nossos sotaques. Falaram, eu gostei da... Como é que fala isso? Quando tem muita coisa assim. É que é diferente um do outro. Meu Deus, tem uma palavra para isso. Qual que é a palavra? Mistura de sotaques. Pronto. Eu gostei dessas misturas regionais. Porque eu sou de São Paulo, o Lucas é de Natal, no Rio Grande do Norte, e a Tabs é do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, atualmente em Saquarema. Então, assim, são 3 sotaques bem diferentes, né? Tem essa coisa do portão. Mano, é isso aí. Tamo junto, é nós na fita. Como é que... Fala alguma coisa típica aí de Natal, Lucas. Dinho já é uma conhecida, né, pô? Chaladinho, assim, já é diferente. Faltou o cara. É outro nível. Tabs. O que tem do Rio clássico aí, Tabs? Olha, tem um que eu não posso falar nesse horário, que vocês sabem que eu falo muito também, né? Nesse horário não permite. Você fala muito caraca. Caraca e coé. Cara, Coé também. Coedinho. Então é isso. É isso. É o Diário dos Heróis, é o X-Manteiga no Brasil todo. Mas sem mais delongas, vamos dar uma atenção aqui sempre para as pessoas que estão com a gente nos comentários. Lucas, por favor, escolhe um comentário. Primeiro, vamos expandir a tela aqui.
Vamos lá. Opa. Alexa. Parar. Alexa. Ele pediu pra Alex expandir, Ela mandou assim... O seu calendário diz que o DC Fandome começará em 10 minutos. Obrigado, Alex. Eu soube, né? Tô sabendo. Obrigado, eu tô ao vivo já. Valeu, Alex, bem na hora. Quem que temos nos comentários aí? Eu gostei abrilhantando? desse aqui dos queridos Não Alimentos Zumbis, que disseram assim, só eu achei o Lucas a cara do Wesley Safadão hoje. Aí, ó. Tá vendo? Agora assista aí de camarote, né? Vamos embora. Um beijo pra Nath e pro Ale. Acabei de brigar com eles no WhatsApp, mas, enfim, já desabafei. O Alan mandou um excelente aqui também, viu? O Alan mandou esse aqui, ó. Sucesso pra vocês, pra cima da concorrência. A Kívia falou que tá Valeu, ansiosa por The Batman. Olha, The Batman. Acho que todos nós, Kívia. Eu acho É. que vai ser. Olha, hoje eu vou parar no hospital. Vai, porque tá todo mundo ansioso por The Batman. O negócio vem aí, hein? The Batman tá forte. Boa. Quem mais comentou aí que viu? O Angel Dan comentou aqui pra gente que também tá aqui só por The Batman. É isso aí. Eu acho que todo mundo tá com uma expectativa muito grande, até porque a gente não viu mais nada. Mais Sim. nada há mais de um ano. Né? O último DC Fandom foi em agosto do ano passado, nós vimos o primeiro trailer de The Batman. Mas fora tudo isso, essas novidades, tudo que a gente está falando aqui, eu preciso trazer uma informação para vocês. Eu não vou ficar aqui na live o tempo inteiro. Eu tenho esse time maravilhoso aqui para dar o suporte. E daqui a pouco nós vamos começar a transmissão do DC Fandom aqui no X-Manteiga também. Na verdade, vai ser uma retransmissão. Eu estou muito feliz porque a Warner deu essa oportunidade para a gente também de estar colocando aqui mais uma tela e poder assistir junto com vocês o DC Fandom, legendado, todo PTBR. Vai ser bem legal isso. E eu vou ficar aqui mais ou menos até umas 2h15 por aí, porque eu vou para uma outra live, que vai ser no evento que eu vou participar, que é o SANA, que está acontecendo lá no Ceará. Vou participar online de um painel do Superman, comemorando 80 anos do Superman. E depois eu vou para a live aqui, ó, já também estou aqui, só a Tabs que não quis vir com a camisa da casa de ela. E aí depois eu vou também para a live do ingresso da ingresso.com com os meus queridos Cris e Panda e também com meu querido amigo Fernando Maidana. Então, assim, eu vou, mas eu volto. Acho que lá para umas 3h30 Você volta, da tarde, eu entendi seu esquema, Dinho. Você vai deixar a gente com grosso porque você também veio só por The Batman, essa é a verdade. Exatamente. Ó, a Keila também falou que veio só por The Batman. Todo mundo veio por The Batman. Mas não, peraí, vamos lá. Deixa eu explicar. Já que a gente entrou nesse assunto, vou falar um pouco das minhas expectativas. Vou começar. Eu não estou com uma expectativa só para The Batman, porque a gente vai ter muita coisa aqui no DC Fandom. Eu quero dizer para você que não está 100% por dentro do DC Fandom, do que está acontecendo, do que é, mas eu só quero te dizer que atualmente o DC Fandom é o maior evento do ano. Né? É um ano como a gente não tem a San Diego Comic Con, já não tem a Marvel e a DC lá já desde o ano passado, então diminuiu um pouco. A Disney vai ter um evento que a gente não conhece ainda, por isso não dá pra dizer que é um grande evento, porque a gente não sabe ainda. Eles vão fazer o primeiro evento online deles da história. O Tudo da Netflix já rolou, não foi tão grandioso, porque foram coisas pontuais, assim, mas aqui a gente tá falando dos maiores heróis de todos os tempos. Quando você tem Batman e Superman, não existe concorrência. O Alan falou da concorrência aí, mas não tem concorrência com o Batman e Superman. Não tem. Não existe, entendeu? Ó, e já tem fã de Superman aqui também, viu, Dinho? O Olha aí. Luciano já botou aqui, ó, Henry Cavill Superman. Aqui, ó. Olha Já aí, chegou, tá. ó, Tabs gosta do Henry Cavill. Olha, eu e o Lucas, a gente tá meio de bode com o Henry Cavill, né, Lucas? A gente Ele tá tem fazendo- conversado muito sobre isso. Tá fazendo tudo, o homem tá fazendo tudo. O homem tá fazendo tudo. Chega e irrita. Tá, Então, on a gente vai fire. falar um pouco sobre isso depois, sobre Henry Cavill também. Mas eu não me perdi no que eu tava falando. Né? Tá melhor a gente falar dos comentários da galera. Salve, Dinho, Tá. Lucas, hoje é dia de The Batman. É isso aí, William. É dia de The Batman, sim. Nada mais um lembrei. Ó. Eu tô empolgado. Pode falar. Mas a Vanessa quer o Adão Negro aqui, ó. Já temos alguém querendo The Rock. Boa, Vanessa. Boa. O visual aqui de Wesley Safadão. Boa. Eu gosto também de Adão Negro e tô bem empolgado também porque nós veremos, né? Ontem saiu um teaserzinho assim que já confirmou que a roupa dele vai ser aquela mesma que a gente já tinha visto nas artes
que lançaram o ano passado, né, no teaserzinho. Sim. Inclusive, uma das coisas mais legais do DC Fandome do ano passado, vocês lembram, foi o teaser de Adão Negro, né? Já mostrando um The pouco Rock do que vai ser. Outro nível, Com a né? O cara sabe narração do vender. The Rock. Nossa, é muito legal. Mas lembra que eu tava falando? Tava falando que o DC Fandom atualmente é o maior evento que a gente tem geek, e ele é mesmo. E eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Principalmente quem é fã de super-heróis. Esse ano a gente teve um ano muito bom da Marvel, né? Que a gente teve WandaVision, Falcão Soldado Invernal, a gente teve Loki, a gente teve What If, a gente teve Shang-Chi, a gente ainda tem Eternos e a gente tem Homem-Aranha. E teve ainda Viúva, ainda teve a Viúva Negra. É verdade, o maravilhoso Viúva Negra. Só que é o seguinte, gente, o ano que vem a Marvel ela vai focar bastante nas séries e o cinema tá meio jogado, assim, tipo... A gente tem 2 grandes lançamentos, que serão o Doutor Estranho e tem também o Thor. Fora isso, a gente não tem um grande hype, um grande filme. O que seria, né? Que era o Pantera Negra, tá muito nebuloso pra gente saber o que vai rolar no filme e tal, né? Sim. Então, esse é um momento ímpar pra DC, porque a DC vai vir com The Batman, The Flash, nesse mesmo ano, e aí tem mais algumas coisas que vão sair na HBO Max. Então, assim, já dizendo minhas expectativas. Primeiro que eu já vou jogar um balde de água fria em vocês, porque vocês devem estar achando que o Dinho vai se empolgar só com The Batman. Não. Sabe qual é a minha maior empolgação pra hoje? Superman Lois. Não. Segunda temporada. Não. Super Pets. Eu quero ver o trailer de Super Pets. Eu vim aqui pra isso. Eu quero ver errado, Krypton. não tá. Quero ver Krypton. Quero muito ver o Krypton. Krypton não, quero ver o Krypto. Quero muito ver o Krypto. Se tivesse uma boa notícia aqui de Krypton, eu ia ficar feliz. Já pensou? A terceira temporada de Krypton salva pela HBO Max? Tá salvo! Pô, teria da hora. Eu não ia achar ruim, não. Eu ia adorar. Então eu tô com uma expectativa muito grande pra The Batman, Super Pets, que eu quero muito ver. Superman, claro, né? Eu tô muito... acho que a gente já tem novidades, viu, Lucas? Deixa eu dar uma consultada já aqui dá uma olhada no Twitter. Parece que já temos novidades já após DC Fandom. O pré-DC Fandom, né? Eita. Que parece... Deixa eu ver aqui, já mostrar pra vocês. Já vou falar com a faca e o queijo na mão. A gente vai já tem com queijo. aqui, ó. E a faca também. Ó, jogo de League of Super Pets, The Adventures of Crypto and Ace, é anunciado para 2022. Já começou. Eita, mobile ou console? Você chegou a ver? Não, só tá aqui Coming Spring 2002 e só isso. Só lançaram a logo do jogo. Enquanto eu vejo outras notícias, eu não quero interromper vocês. Lucas e Tabs, quais as maiores expectativas de vocês para hoje pro DC Fandom? Tabs, vai, começando pela Tabs. Vai, Tabs. Eu peguei lá de... Ai, The Batman. Não vale, The Batman. The Batman, todo mundo. The Batman. Tim Robert Pattinson, nunca duvidei, desde Crepúsculo, sempre acreditei. Não. Nunca julguei, sempre Vamos brilhou. esquecer Crepúsculo, pelo amor de Deus. Chega de Crepúsculo, ele é um excelente ator. Depois de Crepúsculo, Crepúsculo ensinou tudo que não se deve ser feito. Por isso que hoje ele é um sucesso. Exato. Sempre acreditei nele, sempre acreditei no potencial dele desde Crepúsculo. Fora The Batman, o que você tá aguardando? Olha, Superman e Lois, porque vocês me viciaram nessa série. Fiquei apaixonada. Nós te viciamos nessa série? Sim. Ah, olha aí. Sim. O Lucas Adão Negro travou? também. Não. Ele tá Tô só sem som porque tem obra. Não, é que ele ficou assim. Ele tá paradinho, assim. É porque eu fui ver a logo pra ler o negócio do Super Pets aqui. Desculpa, Tabs. Você tá curtindo o Superman Lois? Fala se não é uma das melhores séries do ano. É a melhor série do ano, sem dúvida. Olha aí. Não tem como. É muito bom. Não tem como falar que não. Dinho, saiu É a melhor. trailer de Super Pets. Saiu Trailer isso. oficial de Super Pets. A gente pode colocar aí? Eu não sei se eu consigo aqui agora. Não, sei, mas será eu que você... coloco aqui. Deixa eu ver se eu pego o link aqui e mando pra você. Pera aí, rapidinho. Manda o link aí que eu vou colocar aqui, gente. Vai ser falando, assim a Tabs. transmissão hoje. Pode falar, Tabs. Aí o The Batman, Superman, The Lois, Batman, que mais? Adão Negro também. E ansiosa pra ver as novidades que possam surgir que a gente possa não saber de nada. Então, acho que vamos ser surpreendidos hoje. Vocês acham que a gente vai ser surpreendido hoje? Porque Eu assim, não foi nem divulgada a programação, né? Sim, exatamente por isso. Tô achando muito suspeito.
Será que vem coisa nova aí? O que a gente tem aí da DC que não foi que só tá que não foi confirmado ainda? Tem algumas coisinhas que tá Eu tenho uma coisa, que é o que eu tô com a expectativa mais alta aqui. Que é Injustice 3. O jogo do Injustice eu quero. E vou dizer, 2 horas, hein, Dinho? Começou, então vou pra minha Bahia ali. Vai lá. Pra colocar na tela aqui pra gente, viu? Beleza, vou. E a gente vai ver os Super Pets depois, gente. Enquanto o Lucas vai lá pro servidor, colocar lá pra gente já o DC Fandome, eu quero dizer que essa transmissão, ela é uma coisa inédita, como eu falei. Já começou, viu, gente? Tá rodando aqui, só pra vocês saberem, já vou colocar aí na tela, mas tá rolando vários atores aqui apareceram. Inclusive, acabou de aparecer o Justin Hartley, que ele tá lá em This Is Us fazendo o Kevin, e ele é o Arqueiro Verde em Smallville. E por que ele apareceu aqui? Aí, tá rolando, gente. Tá rolando. The DC fans. The passion and the commitment you bring to the world of DC is what has kept it going for over 80 years and will keep us going for many more. And the future of DC is brighter than ever. We will have something for everyone. Surprising and delighting fans who have been on the journey with us all along. But also inspiring a whole new generation to carry the torch. Tá ótimo aí. That is the power of DC. Dá pra ouvir bem, Tabs? How is DC? Dá pra ouvir Petson aí, ô ótimo. Petson aí. Next few hours and enjoy As we celebrate the past, Showcase the present and preview what the future holds. Maravilhoso. Welcome to DC Fandom. Welcome to DC Fandom. welcome to DC Fandom. Welcome to Cena. Welcome Welcome to DC Fandom. to DC Fandom. Olha esse Adão DC Negro. fandom. Bem-vindos ao DC Fandom. Finalmente começamos a transmissão. Estamos ao vivaço. Como diria Galvão Bueno, ao vivo e definitivo para todo o Brasil. Lucas, eu não sei se você tá no servidor ainda, mas... Ah, tá, beleza. Tá rolando as legendas, né? Withstands the test of time. E eu quero saber de vocês nos comentários como é que tá a expectativa. Como é que tá o coração? Ó, a Keila tá vibrando comigo aqui, ó. Justin Hartley, não tô acreditando. Eu também Tem não. alguma coisa, gente. Tem alguma coisa aí, hein? tô E falando. 20 anos de Smallville hoje. Heroes come in many forms. And in this fight for truth, justice and a better Lucas, você tá tomorrow, mutado, mas manda por favor, um Galvão aí, ao vivo e definitivo, pra todo Ao vivo pra todo o Brasil! Haja coração, torcedor brasileiro! Deixa eu já fazer os ajustes aqui, ó. Porque hoje tem negocinho diferente aqui de um Lima e Tabatha Oliveira. Ó, olha aí. Aqui tá aparecendo os nossos arrobas pra vocês seguirem. Como eu disse, nós vamos passar a tarde inteira com vocês aqui assistindo, entendeu? E é isso. Olha, rapaz, Batgirl ali, hein? Naomi também. Rapaz, Smallville, ali, ó. Você viu Smallville? Smallville. Ih, rapaz. Eles vão anunciar a animação, gente. Maluco. Animação de Smallville. Rapaz, arrepiei. Eu tenho nem roupa pra isso. Eu também não tenho, não. Eu não tenho a maquiagem da boca rosa, que não pega lágrima. Eita, vamos que vamos. Olha o homem ali, ó. Rapaz. Já arrepiei aqui, já, ó. Ó a música, ó a música, ó a música! Cê é louco! Nossa, mano. Ah, eu não aguento. Eu não aguento. Ah, melhor abertura, hein? Melhor abertura. Bem-vindos ao Hall of Justice. Hey everyone, I am Tiffany Smith and welcome to the much anticipated fan-inspired worldwide event, DC Fandome. Did you hear that music? Pretty cool, right? Well, DC Fandome now has its very own score by A música é boa, a composer música é Blake boa. Neely. If you're a credits watcher like me, you'll probably recognize his name from such terrific DC TV shows like, you know, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, and so many more. You will be hearing a lot more of Blake's incredible score throughout the show.
Now, if you were here last year, As then you pessoas que might estão have an idea perguntando, of the kind of essas são as awesomeness that is legendas da about to transmissão come your mesmo, way. tá, Huge gente? reveals, Isso. exclusive content, Então, and assim, a few eu sei que às big vezes tem um pouquinho de surprises. atraso, There mas é is porque a so much that I transmissão couldn't global possibly simultânea, do não this on sei o my que own. So, of aconteceu. course, we put Mas tá together a rolando. pretty super team of co-hosts, as well as celebrity hosts that you're going to get to hang out with all day. So, let's say hello to a few of them right now, starting with Aí, our vamos ver os Fandome hosts agora. Hello, super fans. I'm Olha aí, ó. It is so Olá. O Eric e a Aline. DC Fandom. This is Aline Diniz. Igual ano passado. Ó, o Eric tá com a nossa variante aqui de camisa, né? Eu tenho azul clarinha, você tem azul escura e ele tá com aquele meio eu vou termo. botar o óculos aqui pra ficar mais variante ainda também. Agora somos todos Boa. Érico Borgo. Somos todos Érico Borgo aí. Bonjour les fanatiques, Thierry LTM here. Vous n'êtes pas prêts. DC is doing it up big this year. Hola mundo, I'm Gabby Cam, and all of us here are just as excited as you are to be back at DC Fandom. So sit back, get comfy, and get ready for the biggest celebration of all things DC. G'day mates, I'm Jaden Rodriguez. Today, we gather from all around the globe to celebrate our love for DC Comics and the stars and creators who bring them to life. Hoje não, DC Fandome é a grande celebração da DC, né? É a celebração pro fã da DC. Com certeza. E quando eu falei lá no início, eu não estou exagerando. É o maior evento do ano em termos de online. Ele já foi o ano passado e esse ano tá se repetindo. E próximo ano vai ser de novo. Vai. Olha lá, Gotham Knights, o jogo Quero. que o Lucas mais tá esperando. Batwoman, que já começou a terceira Ah, temporada Aquaman, na cara. Max, hein? And getting a mouthful from King Shark Quer dizer, and Harley lá Quinn. fora, no Brasil só se Shazam! Aí. We're taking the fast lane with the Flash plus Neo. Olha, essa logo tá bonita, hein? And some surprises. Olha o Peacemaker aí, Edinho. Isso aí eu vou no banheiro. Isso aí eu não quero saber. With one of the biggest stars Vocês to vão falar ever dele só rock sem mim. the DC universe, Black Adam. Rapaz, já vai começar com o negão, com o Adão Negro, rapaz. Ai, meu coração. Eu não quero imagem de bastidor, eu quero um trailer. Já vou falar. Rapaz. Nosso Senhor Destino, né? Ele é o Senhor Destino. Ele é o Senhor Destino, ele é a cara do Senhor Destino. Oh, Hawkman. Putz, Hawkman. Mano, os uniformes. Os uniformes. Eu tô muito confiante no Noah Centineo como Cara. os Magatos. Cara, os uniformes parecem estar incríveis, hein? Pô, o The Rock, ele nasceu pra esse papel, né? Sempre achei também, adoro esse Incrível. Black Adam. Sabe, já pensou se o Henry Cavill aparece aí? Eu morro. Já tô aqui já nervosa, o coração Olha já o tá The Rock, disparado, mano, já muito tô no personagem, todo de tacadinha. preto. Não, total. Ai, meu Deus. And hello to everyone watching around the world. I Olá. am so excited right now to be here and to talk to you about the man in black himself, Black Adam. As you guys know, this character, this film, this universe has been a gigantic passion project of mine for a very long time. And I have worked so hard, worked these hands, these calluses, my fingers to the bone on this project because it's the kind of project that I know comes along once in a lifetime. And the truth is, I was born to play. Aí, ó, falei que ele nasceu pra fazer. Post-production process, which is so exciting. And the film has, without question, some of the biggest action sequences I have ever been a part of. And I am so proud and excited of our incredible team who are working away to create breathtaking, holy shit scenes that I know you're really going to love. Now, even though we're still working away, this is DC Fandom. So I felt like I had to bring you guys just a little something special. Now, you know me, guys, and you know, I always like to say that you, the audience, the people, you guys are my #1 boss. So I got together with my director, Jaume Colette Serra, and we put together a little glimpse of one of the opening scenes of the movie when Black Adam is Meu Deus do céu! What you're gonna see here is why the hierarchy of power in the DC universe is about to change. Rapaz, vai mudar a hierarquia de poder do universo da DC. Só Black isso. himself, Black Adam.
Maluco. Mano, rolou um fatality. Arrepiou aqui, pô. Arrepiei aqui. Mano, eu quero esse cara já contra o Superman. Eu já quero o Black Adam contra o Superman em algum momento. Preciso Por disso. favor, agora eu quero o Henry Cavill de volta. Sim. Só o Henry Cavill pode enfrentar ele. Following him on Instagram, he's definitely been working hard to make sure his body looks just right for this role. Once again, if you're just joining us, I'm Tiffany Smith, and you know how I mentioned E aí, earlier curtiram? Que começo, hein? Nossa. Não, e ele não precisa nem de enchimento, né? Que o homem é uma pedra. O homem é uma pedra. É natural, né? I know you were hoping to see this guy. TV's Flash, aka Barry Allen, aka Grant Gustin in the house. Oh, How you Grant doing, aí. Grant? Thank you so much for Será joining que us. Ah, nosso chegará querido ao fim? Flash. I wouldn't miss experiencing DC fandom with all the fans who are watching today. Yeah, I am so excited for it as well, but we are here to talk with you about The Flash, and we have to talk about the end of season 7. What was it like seeing Nora again and meeting Bart? Is it a weird feeling for you to talk to your future kids who are basically like the same age as you? Yeah, it has always been a little weird to play the father role with actors who are essentially the same age E tem um as me. retorno importante nessa temporada. But it's, you A know, gente and vai for ter o Barry, it was Yobal obviously a Thorne very voltando aí. emotional reunion with Sim. Nora and to meet Bart for the first time. But I've, you know, Pra for quem me, não tá it's just meio fun. que Like, I've boiando, always isso aí loved são working with os Jessica, filhos who plays Nora, and, you know, she's so Nora e o so Bart. talented, Do and, Bart, do Barry, né? I'd never met or worked Esse é o with Bart Jordan Allen, before, but we que have a lot inclusive of já apareceu em mutual Smallville, tá? friends, Pra quem and não we had a lot of lembra, fun é o primeiro together. Flash, assim, So, live yeah, action. It was a blast having both Em of séries them de on set. TV, foi Okay, o so at Bart DC Allen. Fandom last year, you touched on Vocês ainda acompanham Flash? You have been really hoping Eu to see for acompanho, years. gosto bastante Tell da us about série this ainda, obsession of apesar yours dos with seus the gold tropeços nas boots últimas on the Sim, temporadas. sim. Isso que eu ia falar, tem Less alguns of textos an ali, né? obsession and more. Essa temporada eu achei só o final mesmo, assim, que eu achei que eles deram no finale mesmo uma tropeçada. Ficou legal, né? É, mano. Mas tô animado, sabe, pra próxima temporada. Eu acho que eles vão terminar, dar um final digno. Sim. Pessoas, chegou o meu momento da minha primeira saída. Preciso ir agora e vocês vão ficar aí com a cobertura do DC Fandome junto com o Lucas e a Tabs. Eu retorno mais ou menos lá para as 3h30 da tarde, mas não saiam daí, continue assistindo o DC Fandome com X-Manteiga. Ajuda pra caramba para que o próximo ano a gente esteja de novo com eles, com a Warner. Foi uma baita oportunidade que a gente recebeu. E é isso, tamo junto. Lucas, Tamo junto. Até depois. Pode me Até depois. derrubar. Volta pro The Batman, volta pro The Batman. Volta pro The Batman. Allen finally get the gold boots for season 8 of The Flash. Here is the first official look at the new costume. Eita! Ai, meu Deus. Vem aí o uniforme, hein? Tô animado pra essa temporada, tô animado, tô animado. Também. É boa a série. É boa, eu acho que é aquela coisa, eles pecam muito às vezes só na ação, né? As decisões dele de ação. E acho que um problema da série é a estrutura, que é uma estrutura já antiga. É muito episódio, aquela necessidade de ter o vilão da semana e tal. Mas eles entregam muito. O Grant Gustin é muito. Tem um carisma muito grande, é muito bom. Meu Deus, eu quero esse jogo. Eu preciso desse jogo, Tabatha Oliveira. Quem não precisa? Now, not only do we Quem não here in the precisa? DC Tá fandom want to know what you out there in the fanverse Quem não think, precisa desse but we jogo want to está know errado, what you está can do. totalmente equivocado. You sent in the best of your best cosplay and fan art, and here is just a sample of some Ah, vou mostrar os of the cosplays. talent out there in the DC fandom. Nossos cosplayers da DC são incríveis, são incríveis. Eu sigo vários no Instagram. Já peguem aí os arrobas da galera e vão seguindo aí, porque esses cosplayers são incríveis. São mesmo. Lindas as artes, hein?
Lindas, lindas, lindas essas artes. Ó, tá aqui, ó. O Elementos Zumbis tá falando que eles precisam de muito draminha pra segurar a temporada. Mas Grant é o melhor Flash da atualidade. Também acho. Eu adoro ele, eu adoro. Eu acho uma pena que a gente não... Eu acho que a gente pode até ver ele no cinema, hein, Tabo? Você acha que ele pode aparecer no filme do Flash? Eu quero. Gostaria muito. O Ezra Miller apareceu na série, né? Por que não Grant Gustin no filme? Eu queria muito, eu gosto muito dele. Melhor que o Ezra. Gosto muito dele. Quero saber se a galera dos comentários quer o Grant Gustin no filme do Flash. Comem agora, né? Rapaz, congelou, hein? Congelou. Meu Deus do céu. Será que vem trailer? Meu Deus. Meu Deus. Aloha, DC Fandome. I apologize for the 4-year Ô, wait. homem aí. Oh my gosh, been there since 2017. But I'm very proud of Deve the ter sequel algum... because of tackling a lot of issues alguma environmentally. ceninha só. Stakes are higher, and I'm just excited because I had a big part in my boy James, you know? Esse filme, Excited for you to see it. Tides are changing. eu acho que vai prestar muito, hein? Eu acho que vai ser muito, muito, muito bom. Muito bom. Eles já acertaram numa coisa, que é a escolha do Nereus, que é o Dolph Lundgren, né? Dolph Lundgren vindo pra ser o Nereus é escolha certíssima. Certíssima. I have so much invested into it. I love this character. I love what it represents. There's nothing that I've ever been a part of that's like this. People are going to be in for a treat when Aquaman 2 comes out. They're going to get a movie that's Eu também gosto, eu gosto. Agora eu queria que ele perdesse a mão pra ter o gancho. Eu acho que ele combina muito com o gancho. E é um filme meio aventuresco, né? O primeiro, eu acho que nesse segundo eles vão tentar fazer talvez mais um épico assim. Porque o primeiro veio muito naquele período que a DC tava com mais cuidado pra fazer as coisas, não queria se arriscar tanto, né? To play around with this cast again is quite a trip. We're having a blast. This movie's a lot of fun. Pô, olha que coisa linda. Jameson é absurdo, Esse cara é genial, esse cara é um gênio. Gênio é um adjetivo que define muito bem. Ele é muito bom. Vai ser divertido como o primeiro, só que melhor. É isso. Também. Queria que a gente fosse introduzido esse pá para o Aqualad, né? Seria uma boa, eu acho, colocar o Aqualad pra gente. It's a globe-trotting story. We visit so many different worlds. This movie isn't afraid to embrace its fantasy and go. Pô, esse vai ser mais fantasia ainda que o primeiro. O primeiro já é muito fantasia. Putz, esse filme vai ser muito bom. Esse filme vai ser muito, muito bom. Muito. Ele tá com uma vibe meio Atlantis. Não sei se tu tá achando também, Tabs. Tá muito. Aquaman. Now there is a cool gig I could get used to. That surf and turf lifestyle, swimming in the day, carrying a gigantic pitchfork at night, with some facial hair all over my face. So you could imagine my excitement when I heard I was cast in the next Aquaman. I was like, hey, hold up. What about Jason Momoa? How did he take the news? O sotaque é muito bom. He thought I would be the perfect fish in HBO Max's upcoming Aquaman King of Atlantis animated miniseries. Here's a splash of what's to come. Aí, ó. Essa série é muito boa. A gente assistiu o primeiro episódio, falou um pouco sobre esse episódio lá no Diário dos Heróis, disponível nas principais plataformas de podcast. É muito bom, mano. É sensacional. É muito engraçado. Is there a different throne we could... No. And the fate of his people. Of his home. É muito engraçado. All the world
is in his hands. That's right. So yeah, no pressure. E escolheram o personagem certo, né, Tabs? Undersea adventure of a O lifetime. Aquaman funciona muito bem com isso. King of Atlantis, 3-part special event, now streaming. Um pedacinho do segundo episódio, hein? Ocean Master? Hey, Ocean Master, you out there anywhere? I think he's gone. So be it. Farewell, my brother. Still got your trident. Oh, that little... I hate this. We're supposed to be getting revenge on him, not saving him. It's fine. It'll still be the same mission. Muito Get bom. Ocean Master. Punch O him. Liceldo tá perguntando se o ator que tava falando não era o OCD. Putz, eu não sei, cara. True, Não but if sei you se era don't ele, bring não. Ocean Master back, everyone's definitely gonna think you 100% killed him. Pô, eu adoro essa voz da Mera, que é a Gillian Jacobs. Tudo que a Gillian Jacobs faz, eu adoro. I have to ask for help from the only people who don't think I'm a total jerk. Ela tá em Invincible também, ela tá em Community, tá em... Putz, ela tá em muita coisa boa. Fish. Ela tá em Community? Ah, ela tá em Community. É, ela tá em Community, é a Brita. Community. Talking to the fish. Yeah, I'm talking to the fish. Like this one, that one, her or him. Or maybe Gente, even sério, this. eu não tô I send down the kind of sonar. Isso é muito bom. Intercepts their brains. They shoot it back to me. And it goes inside my face. Ah, você tá falando do OCD do Esquadrão Suicida. Não, não é ele não. Não é ele não. O OCD do Esquadrão Suicida é o Nathan Fillion. Que inclusive tá vivo, hein? James Gunn confirmou que ele tá vivo. Olha, aquela música que aquece o coração do brasileiro. Jaden Rodriguez in the DC fandom. Meu Deus do céu. Look at this place. Ah, o dardo. O dardo é verdade. Pode ser o dardo, hein? Eu vou conferir aqui pra... And if you can't get enough of this tune, well, you can Eu já listen nem to it lembro mais right disso, now é on tanta Spotify. gente. I'd like to introduce to you two legends Ah, in the lembrei. comic book and Lembrei dele. entertainment world. Milestone Media partner Reggie Hudlin and Milestone Media co-founder Dennis Cowan. And a familiar face from the DC family, Echo Kellum. Take a look. All right, hey everybody, I am Echo Kellum, and first of all, I hope you guys are having a blast at DC Fandom 2021. Now, we have a really great program in store for you guys today, and to get things started, I would like to introduce you all to two legends in the comic book and entertainment world, Milestone Media partner, Reggie Hudlin, Meu and Deus, quero o Super Choque, hein? Quero o Super Choque. co-founder, Dennis Cowan. Silent claps. Ah, yeah, that's like applause Cara, podia muito ter. Now, first Sim, of all, sim, I'm so sim, sim. happy to be able to interview you Ia guys. ser uma Static grande Shock was such a surpresa. huge thing for me growing up and whatnot. But for those of us who might not know, could you please tell us what Milestone and Milestone Media is? A Milestone vem trabalhando com muita coisa boa na DC. Muita coisa boa. By myself, with Derek Dingle, Michael Davis, and Dwayne McDuffie, the late great Dwayne McDuffie. People of color are underrepresented in Uns queridos. especially, I mean, in the entertainment industry in general, but especially in comic books. So we all got together with the idea of doing comic books for creators of color. The best way to do that was to get together and to create a line of books that would reflect and represent our culture. So that's what we did. We started with a book called Static, and we did a book called Hardware. Icon and Rocket was the next one, followed by the Blood Syndicate, and we launched in 1992. Bom, só confirmando pro Liceldo, não é o mesmo ator, são atores diferentes. Quem entregou o dardo pra Arlequina é outro cara. São parecidos, né? É, aquele sotaque é bem parecido. It was a big deal, and it was a lot of fun to do, but it was a lot at that time. You guys have already made big strides since the Fandom 2020 panel with the launch of Static Season 1 and Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Limited series. So, what's the feedback been like from fans, new and old, seeing these characters in their renaissance? It's really been great. Super Choque é inclusive um personagem que eu acho que a DC tem que se aproveitar mais dele. Colocar Super Choque em tudo que é canto, que é incrível. Ele é muito, muito, muito bom. E aqui no Brasil ele fez muito sucesso por causa da animação. Não, pra mim ele tem um potencial de ser o Homem-Aranha da DC, sabe? Aquele herói mais jovem que você consegue se identificar porque ele tem problemas, né, comuns de adolescente. É muito bom. I relate to it a lot as a reader. I'm like, wow, that's like me and my father. I try to be like that with my son. It's great stories.
but it's in that Milestone tradition of what are stories you're not going to read at any other company. Olha esses traços, é muito lindo. Milestone é incrível. Como é que pode, né? Fazer tão delicado, né? E muito bem feito. Muito bem feito, muito bem feito. Inclusive, Tabatha, quem você queria como Super Choque nas telonas? Ah, aquele menino do Stranger Things. Eu esqueci o nome dele. Ah, o Caleb. O Caleb. Ele é tão a cara. Muito. Muito. Pô, sabe quem eu sempre quis? Sabe quem eu sempre quis, mas tá muito velho? Donald Glover. Oh yeah, oh yeah. Já tá velho. Se uma versão mais adulta, quem sabe, né? Quem sabe, aí daria muito bem. Um que ficaria também legal é o filho do Will Smith, né? Muita gente queria o filho do Will Smith. Pô, Agora eu acho que ele parou de atuar, pelo menos ele não atua faz muito tempo. O último trabalho que eu vi dele, assim, trabalho dele em alguma obra audiovisual foi música que ele fez pra a música tema do Miles Morales do jogo. Ele fez I'm Ready, que é muito boa. What else is in the works? What's coming up? Ele ia ficar bem legal. We have a lot of stuff coming up. Mas eu queria ver. Ah, o Caleb é perfeito. O Caleb é perfeito mesmo. Ele ia se dar muito bem no papel. Hardware and Static and Icon and Rocket. Eu acho ele muito parecido, sabe? A vibe dele é muito parecida com a... what's going on? Sim. What's our favorite? We liked the other stuff, but O Super Choque é fantástico. O Super Choque ele trabalha com temas muito importantes de uma forma bem sutil, né? Bem sutil, ele é muito bom. Eu lembro do episódio que tem com o pai daquele... Eu esqueci o nome do melhor amigo dele, não sei se você lembra. Ah, eu não lembro. Né, que é o loirinho lá que faz as paradas lá, os aparatos pra ele. Que o pai dele era mó racista, cara. O pai dele era mó racista. E tem um episódio sobre isso que é muito bom. É muito bom. E colocar no audiovisual agora, cara, porque Perfeito, é perfeito. Eu acho que a DC tá mais que certa de dar cada vez mais espaço pra Milestone, porque a Milestone tem muita coisa boa. But, you know, my mom threw out my books, or I moved and there was some water damage. E assim, sabem do que estão falando, né? Tem propriedade. Sabem do que estão falando, exatamente. Tem um tom humano muito maior e melhor. Por isso que acertam tanto a mão, né? Por isso que é tão bom. 1,300 pages. Você chegou a assistir o Black Lightning? Black Lightning é uma série que eu assisti toda. Acho que se perdeu um pouco no final, mas por causa daquela coisa, às vezes, necessidade de ter muito subplot, ter muita subtrama e tal. O lance com as filhas dele, eu acho que se perdeu um pouco algumas histórias das filhas dele. Mas, no geral, eu gostei da série, principalmente da primeira e da segunda temporada. Assim, a metade inicial da segunda eu acho muito boa e a primeira eu acho excelente. Colocar muita coisa ali no meio do caminho já era, não dá. Por isso que eu acho que essa fase agora da DC com a HBO Max, eu acho que é muito promissora. A gente já viu agora com Superman Lois, que é uma série incrível, uma das melhores do ano de super-heróis. E acho que tá pra vir muita coisa boa aí dessa parceria. Com essas séries mais curtas, sem precisar aquela coisa, aquele formato de TV clássico, né? A DC indo realmente pro streaming. Hoje a gente tá muito mais ágil. A necessidade era muito por causa da CW, né? Porque tem que passar semanalmente, cumprir grade na TV americana. E aí agora eles estão tendo que se adaptar ao streaming, fazer do jeito que eles querem. Se querem série de 6 episódios, fazem 6 episódios. Essa do Aquaman agora animada. São 3 episódios. E tá bom, é isso. Não precisa fazer mais, sabe? Muito bom assim, muito bom. Streaming hoje é liberdade para os criadores. Isso é legal. Você consegue ter muito mais liberdade criativa também. Sim. Você consegue fazer um negócio mais amplo, o que é importante, você precisa ter amplitude para você criar. É muito sobre isso. Ó, aqui, então, Elementos do Isso falou que quer também live action do Super Choque. Já tem um projeto já do Super Choque. Deixa eu ver até pra quando que tá, o que é que já tem confirmado. Porque vem aí, vem aí. Ó, ele já tem roteirista.
Isso aí, o roteirista já é em março. E Michael B. Jordan pode ser um dos produtores. Pô, o Michael B. Jordan produzindo é esculacho. A Wendy Day falando aqui, seria muito bom ver ele nos cinemas e dando um espaço pra falar de racismo, seria incrível. É, pois é. É muito da hora. E eu acho que tem um espaço agora por causa também do Pantera Negra, né? Porque, não vou mentir, esse lance com a Letita, esse lance dela ser anti-vacina, essa coisa toda, me deu uma brochada grande para o Pantera Negra, sabe? Deu muito grande, assim, desde que começou a sair essas notícias. You know, they had a machete, and then the machete broke. Then they had a butter knife, but they kept cutting their way through the woods. É, o Luciano tá falando aqui, vai ter, Luciano, o filme. Já tem roteirista, a produção já tá iniciando em breve. Tem essa especulação do Michael B. Jordan na produção. Cara, tô querendo muito esse filme, quero muito esse filme. Será que ele vai ser um filme pro cinema ou pro HBO Max? Tomara que seja pro cinema. Também quero. Batgirl, Batgirl, por exemplo, vai ser só HBO Max, que eu acho uma pena. Eu gosto dessa parceria, mas eu acho que a Batgirl é um personagem tão legal pra ser só HBO Max. Porque cinema sai depois de 35 dias, tá lá no HBO Max, né? Então, podia lançar no cinema também. Mas talvez seja por questão de universo, né? Eles não querem confundir, tipo, o cinema é uma coisa, HBO Max tem seu próprio universo ali, e ela vai integrar aquele universo. Like as a young creator, this is like such amazing news. The fact you guys are helping. Sim, vai estar no universo de Batman quando não é bem assim, talvez, tal. Isso é uma coisa que eu acho que Flash vai abrir muito as portas, né? O filme do Flash, ele vem aí pra abrir o multiverso da DC, pra abrir pesado, e a gente vai ter a DC e a Marvel com o multiverso. Pô, quero. As possibilidades são infinitas, literalmente. Be sure to keep watching for more news, que fun, coisa and excitement as maravilhosa, DC Fandom. Multiverso nos dois, cara. Nos dois. What an amazing opportunity for our fans. A special shout out to Ally for backing that program. Vem aí. The next segment is one of my favorites. Esquadrão Suicida mata a Liga da Justiça. Jogo exclusivo para a nova geração de consoles e PC. PS5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Quero, viu? Olha, os cosplayers são incríveis. Eu amo os cosplayers. É a coisa que eu mais sinto falta dos eventos, é ver esses cosplayers. Também. Olha que coisa incrível. Tem um trabalho incrível. Será que aquela pista lá tá no meio? Ó, o Luciano falou que ainda tá louco com o teaser do Adão Negro. Eu também, né? Não me recuperei. Não me recuperei daquele teaser, não. E aí os caras já vêm, eu vou dizer, eu quero mais gameplay, porque a gente viu só um trailerzinho ano passado, que não mostrou gameplay em si, do Suicide Squad Kills the Justice League. Eu quero gameplay agora, quero ver como é que vai funcionar, que eles disseram que era um jogo de tiro, de ação e tal, quero ver como vai funcionar isso aí. Wow, such incredible talent out there. And I hear that Jim Lee will be announcing the winners at the end of the show. Ah, Jim Lee é que vai dar os vencedores aí, ó. Now, melhor back cosplayer. over to you, Candace, for some more breaking news. DC and Webtoon recently partnered to bring our iconic superheroes and supervillains to new and old fans. Kicking off the collaboration with Batman Wayne Family Adventures. Será que é websérie? Porque sumiu, né, o trailer da websérie. Todo mundo ficou, meu Deus, vão cancelar a websérie? Queria o trailerzinho, hein, da websérie. Only available on Webtoon. And DC fans can expect more amazing DC Webtoon originals coming soon. Check out this exclusive sneak peek. Meu Deus. É muito boa essa série da Bat-Família na Webtoon. É muito boa. É uma coisa mais leve, sabe? Ela é bem mais focada nas relações dos personagens.
Não é muito lance de ação, é mais comédia. É uma coisa que explora um pouco do Batman. Ó. Eu queria muito que saísse a série. Olha, será que vem? Será que vem? Vem mais, hein? Vem mais coisa do Webtoon aí. É muito boa. Still to come, Peacemaker, Gotham Knights and the Batman. Vem o Peacemaker aí, ó. Dinho saiu só pra não ver o Peacemaker. Isso é a verdade. Hello, it's me again, international superstar and Voltou. superhero Flula Borg. Now, as some of you may know, I actually got my Ô, Luciano, esse aqui especificamente, esse é o cara do dardo. Esse aqui. Não sei se era ele que tu tava falando ou se era outro cara. Se for esse é o cara do dardo. Confundido, Esse é o cara do dardo. As you saw earlier, I also play a hilarious Aí, ó. fish Ele in aí. the Aquaman King of Atlantis series you just saw. Boy, I am so multi-talented. Watch out. Two things I can do. Anyway, over the years, Javelin and his impressive collection of pointy poles has popped up in many different scenarios. Mano, ele é muito animado, né? Ele é. Digging where he ended up. Ele, eu acho que é o... Não sei se ele é alemão ou é holandês. Que ele... É Dutch. Ele é um Dutch. I'm here to tell you today that Javelin is still alive and, spoiler alert, will be Eita! applying to head up the Ele tá Justice vivo! League after their fate is revealed in the huge new video game Suicide Squad. Rapaz, tá todo mundo... Ninguém morreu no filme, então. Tá todo mundo vivo. So don't go anywhere because it is going to be a massive and we know when it comes to the universe of E essa roupa dele é muito roupa de alemão. É muito roupa de alemão. Toda arrumadinha e tal. Agora veio a hora. Agora veio a hora. Meu Jesus. Ó, esse jogo é produzido pela Rocksteady, que fez toda a série Arkham, os principais jogos da série Arkham. Olha o Asilo Arkham aí. Então eles sabem o que fazem com jogos. Meu Deus, Amanda Waller. A cara da Margot Robbie. Meu Jesus. Let me take a look at you. A musclehead, a nut job, something that offends my eyes, and a homeless person. Mano, esse jogo tá muito lindo. You're perfect. Just checking. We're all seeing that thing, right? This has one-way ticket written all over it. What the hell have you sent us here? Eles têm que matar a Liga da Justiça, mas o grande vilão é o Brainiac. É o Brainiac que tá tomando, né, de conta da Liga da Justiça. Por isso que a Liga da Justiça viraram vilões aí. Sabe uma vibe que esse jogo tá me passando muito? Não sei se você chegou a ver esse jogo, Taps. O Sunset Overdrive, que saiu pro Xbox na geração passada. Que é uma parada meio assim, coloridona. Meu Deus, o Lanterna do Jon Stewart. Mano, eu quero ver quem vai ser o Batman nesse rolê todo. Eu quero muito esse jogo. Eu quero muito, muito, muito esse jogo. Mano, Superman. O Flash, velho. Which superheroes did you say you were? Again? Remember, your heads are ticking. Mano. Not gonna make it. Pô, esse jogo vai ser surreal, cara. Esse jogo vai ser muito bom, Taps. Esse jogo vai ser muito bom. Dá uma data pra gente. Ô, pinguim. Oh my god, he's gotten up! Hitting him again. He's ran out the door! Somebody stop him! Did that get him? No! It very much did not get him. Waller! Blow up his head! 2022, hein? 2022 mesmo. A data, não
PS5, Xbox Series X, Series S e PC. Olha, esse é aquele jogo que se você ainda não tem um PC bom ou você não tem um console de nova geração, esse é aquele que tem que pegar, né? Tem que pegar. Então se prepara aí pra 2022 pra fazer aquele gasto a mais pra jogar esse negócio. Que tem Gotham Knights também em 2022, hein? Tem Gotham Knights. Double fingers, double crossed. Let's do this. Ó, minha única decepção com esse negócio desse jogo foi uma coisa. Tabatha Oliveira. Não tivemos trailer de gameplay. A gente teve trailer de cenas do jogo. Tá, os gráficos ali são in-game, aqueles gráficos são do jogo já. Mas a gente não viu como é que é o jogo em si, como é que vai funcionar, né? Não sei se eles deixaram para o próximo ano, para um E3, alguma coisa assim. Por isso eu vou apostar que ele sai no final de 2022. Eu acho que ele não sai no começo, não. You'll know this next song is all the rave. Give me those glow sticks. Yeah. Don't Ele é muito emocionado, né? Eu vou dizer já que esse rapaz foi uma das melhores contratações que a DC fez nos últimos anos, viu? Meu Deus, que pessoa incrível! A vibe desse homem é sensacional. Ele é muito bom. O King Shark come humanos. Ó, esse filme, inclusive, Esquadrão Suicida, tá no HBO Max já. Se você não assistiu, pô, já bota pra assistir depois que acabar essa live, depois que acabar o DC Fandome. É, nossa, melhores filmes do ano pra mim. Acho que tá até em 4K lá no HBO Max. Lindíssimo, sensacional. E o King Shark é claramente um dos melhores personagens do filme, né? King Shark is very hungry. Olha, ele pode ser da Hungria também, eu não tinha pensado nisso. Muito bom. Assistam Esquadrão Suicida, por favor. Façam esse favor pra vocês. Just try to get that song out of your brains now, baby sharks. Of course I'm happy to be a part of such an amazing squad, and that É muito bom. fans. Thank you for supporting everything the Suicide Squad. We heart you, I think it goes like that, and I know I'm not alone when I say that. I have proof for you. Here is a very special message. Eu queria esse homem apresentando tudo pelo resto da minha vida. Check me out. I mean, check it out. It's this week. Check me out é muito bom. From the entire Suicide Squad, from the bottom Aí, o nosso futuro 007, espero. we thank you. None of this would be possible without you. You are the reason why Ah, ela é incrível, a Daniela McKeown é incrível. I feel truly blessed. James Gunn que envelheceu 50 anos pintando os cabelos de branco. Wow. Meu Deus, acha ele bobo e chato, como assim? Como assim? Speech prepared or anything, but let me just say that you are so welcome. John, we're not thanking you, mate. We're thanking you. Olha quem apareceu com a gente, Gabizinha do Filmes Snacks. Colou com nós. I mean, of course, the fans, right? They know I like to joke around, which is exactly what that was. It's a joke. Aí, ó, o John Cena tá vendendo o What Peacemaker. John means is that he would also like to thank you, our amazing fans. Thank you. Love you guys. Muito bom, muito bom. Okay, you guys É know triste. that was a joke. É. The Suicide Squad would be absolutely nowhere without the support of the fans. You guys love these characters as much, if not more, than we do. And I truly want to thank you for your passion. Lá vem. Ó, a única coisa, eu acho que a única coisa que realmente salvaria esse filme, o filme não, série do Peacemaker, pra mim, era se colocassem mais gente que ficou vivo, sabe? O Nathan Fillion como o OCD, o Javelin, né, nosso amigo dos dardos. Doninha também seria uma boa. Hey everybody, John Cena here on the set of Peacemaker. Aí, ó. Meu Deus, vem mais piada disso. Why am I doing this?
Eu acho que o Peacemaker é a personificação de tudo que toda piada perversa que James Gunn sempre quis fazer e nunca pôde. Ele é a carta branquíssima que a DC deu. Fez assim, ó, meu filho, quer fazer tudo, ó. Faz no Peacemaker. Toma o Peacemaker. Bagunça, Faz teu nome. James Gunn não tá trabalhando, ele tá se divertindo fazendo isso. Piada de tiozão, vou adorar. Ó, Jackass e super-herói. É isso, é sobre isso. Vamos de série que ninguém queria, mas todo mundo vai ver e vai gostar. Peacemaker. A Bebê falou que amou o remix com o Nanaui. Muito bom. Aquele momento Zoom Call, né? O James Gunn que adora isso, né? Ele fez o ano passado isso pra o Esquadrão Suicida. Eu acho que ele usa como desculpa pra conversar com a galera, o DC Fandome. Freddie, for you came in and you're playing the oddest character of everybody, Vigilante Adrian Chase. And you're not that odd. Yeah, no, Eu acho que esse cara vai ser um dos que pode equilibrar bem a série com o Peacemaker. Tem que ter. A really fun relationship with Peacemaker, and obviously working with John was just incredible. I've seen Freddie. Não, vai ser trash. Trash. Eu espero que seja uma coisa tipo 6 episódios, 5, não aquela coisa 10, 11, eu acho que não... Cansa, né? O Peacemaker por 10, 11 episódios, não dá. Putz, aí eu não sei. 6 eu acho que era perfeito. This is all new to her, you know, and so she's coming in very green. She used to work with animals. And now she's been thrown into this completely different world. 6 eu acho que seria perfeito. You really did. And you do inhabit a role in this very special way. And it was just so fun to see you flow. For Harcourt, her relationship with Adebayo, this new member of the team that's Aí, ó. Pedro Lucas mandou, ó, a real. Acho que Caça-Ratos merecia uma série mais que o Peacemaker. Cara, até tá, vamos trazer essa discussão aqui. Nanaui merecia mais também, né? E aí eu pergunto aqui pra você. Eu pergunto pra você, Tabatha. Nanaui joga vôlei? Porque, pô, não fizeram uma série do Nanaui, pô. Tá de sacanagem. Caça-Ratos perfeita. A Caça-Ratos que eu vou lançar pra vocês é o seguinte. Queriam matar a Caça-Ratos no filme, hein? Queriam matar. Tem uma versão que ela morre. Mas desistiram. Ainda bem, porque ia ser o maior erro do filme. Se ela morresse nesse filme, eu ia odiar esse filme. Quero logo dizer isso aqui. Meu Deus, ela é incrível. Ela é a melhor personagem. Ela é muito, muito querida. Muito querida. Preciso de uma série dela. Ah, boa. O Luciano mandou aqui, ó. Pacificador deve ter 8 episódios. Vi essa informação no IMDb. O IMDb, as informações lá não são sempre oficiais, mas são sempre precisas. Eles costumam acertar. Então acho que deve ficar mesmo nessa vibe de 8 episódios. Não, e já pensou? Caça-Ratos 2 com a aparição do primeiro Caça-Ratos, que é ninguém mais, ninguém menos que Taika Waititi. Pô. Precisamos, ó. Série do Nanaui também precisamos. Doninha, pô. Ó, querem filme do Lanterna Verde dessa vez? Bom, vem aí, Tropa dos Lanternas Verdes. Vem aí a Tropa dos Lanternas Verdes. Acho que finalmente é a hora que vão acertar. A hora que vão trabalhar os lanternas da maneira correta. Porque lanterna é aquela coisa, tem que trabalhar no espaço, né? Tem que trabalhar muito bem no espaço. Aquela coisa de lanterna verde, fica na Terra rodando. Funciona em filme da Liga da Justiça. Se você vai fazer um filme do Lanterna, bota um maluco pra viajar no espaço, pra defender a galáxia. Amo Lanterna, amo o Lanterna. Ó, queremos Doninha, hein? Queremos Doninha nessa série. Eu acho que é o que vai salvar essa série é Doninha aparecendo. É o que vai salvar de vez essa série.
Mas assim, zoeiras à parte, eu acho que o James Gunn à frente da série é uma coisa que também a gente pode confiar. É uma coisa que ele tá muito envolvido, mais do que eu pensei que ele estaria. Quando disseram que ele ia ser o responsável, eu pensei que ele ia dar só o nome, sabe, dar aquela assinatura e dizer, vai, façam aí. Mas ele tá muito dentro disso daí. James, I remember you said to me on set Muito animado. that only Eagly competed with Chuck in terms of Muito, E ele muito. tá muito bem, ele tá amando, ele tá bem I think we have not brought up Eagly, who of course steals the Sim. show. He's Peacemaker's pet eagle, and he's Peacemaker's best friend. Ó, o Pedro falou que queria uma série das sereias de Gotham. Tem projeto da Gotham City Sirens. Tem projeto aí da Gotham City Sirens que eu acho que vai sair em algum momento. Eu acho que esse ano eles não vão dar novidades, mas próximo ano, quem sabe, nos atualizam sobre as sereias de Gotham. Aqui, ó. Sim, verdade. Seria excelente eles explorando o espaço no filme solo do Lanterna. A gente não viu muito do universo cósmico ainda da DC, né? A gente viu só agora na Liga da Justiça do Zack Snyder um pouco. Mas a gente nem That's the happiest night of my life. Vê só um vislumbre assim. Ó, e o Luciano trouxe a série do Lanterna Verde que vai para o HBO Max. Isso. Um lançamento de cinema, exatamente, Luciano. Essa série promete muito. Por isso que eu tô achando que eles vão mais pro espaço, porque eles vão focar na tropa dos Lanternas Verdes. Então a gente vai ter mais de um Lanterna Verde. E com esse orçamento alto e com HBO Max, eu acho que pode funcionar. Assim como a gente vai ter o filme da Batgirl, que é também exclusivo do HBO Max. E devemos ver novidades aqui no DC Fandom. Agora, posso mandar a verdade pra vocês aqui? Não me interessa muito nesses papos que eles bocham entre eles, assim, sobre essa série, assim. Eu acho que é muito longo, às vezes. Eu sei que tem galera que tem interesse, a galera que gosta, mas eu, pessoalmente, eu acho que pra mim não funciona muito, não. É sempre os momentos mais baixos desses eventos. É quando rola esses papos mais longos. O ano passado eu achei legal do Esquadrão. Porque a gente tava conhecendo os personagens, tava conhecendo como é que cada ator tinha funcionado lá. Aqui já não tem muito interesse, não. E vocês aí que estão assistindo, vocês estão com os comentários, vocês do chat. Vocês curtem essas partes assim, que a galera trocando ideia entre eles? Ou a vibe de vocês é trailer, 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 anúncio, anúncio, anúncio? É o que queremos. É o que queremos. Exatamente. With more people getting shot in the face than in the office. Occasionally, yeah. So, Rudy and Mole não, real. Ó, ele falou, ó. Pra mim tá enchendo linguiça. Resistindo só pra assistir The Batman e Adão Negro. É isso. É isso. O Bélia também não gosta muito. Gabizinha falou que depende do lançamento. Pra alguma coisa muito esperada, legal. Mas pra isso acho meio melhor. Eu acho que quando você tem um elenco assim incrível, como o Esquadrão Suicida tinha, né, no ano passado, aí você quer ouvir de todo mundo. Você quer ouvir as brincadeiras. Você quer ouvir a zoeira entre eles. Mas assim, só falar do projeto, falar, assim. Uma coisa que a gente nem precisa ver, você mata uma cena de bastidores. Já lançaram até uma cenazinha já do... Eu acho que a Adão Negro fez melhor isso aí. Mostrou os bastidores, cada um falou um pouquinho ali rápido. Acabou. E acabou. Pois é, verdade. Vamos continuar falando aqui sobre ele, ó. Qual vocês estão mais no aguardo, Adão Negro ou The Batman? Olha, eu tenho que dizer, eu pessoalmente tô no The Batman, porque apesar de estar com essa camisa aqui do Superman, tá com o pôster da Supergirl lá atrás, aqui na minha frente tem pôster do Batman, tem todos os quadrinhos do Batman da era do Scott Snyder e do Greg Capullo. Eu sou fãzaço do Batman, então The Batman eu tô muito no aguardo, porque Longo Dia das Bruxas. Eles vão adaptar uma parte do Longo Dia das Bruxas. Então, pra mim é isso. Tabs, e você? Não tem outra, né? Não tem, gente. O Batman é real. E Robert Pattinson vindo aí.
with a history, Bem with forte. something to offer, with a set of skills, and it's a bold step. You're James Verdade, taking verdade. a step Guilherme Farinha into aqui falou que é legal, mas queremos ver as novidades. Pois é legal quando é rapidinho, né? Você fazer uns 2 minutinhos é da hora, mas... Aí já começa... agora já ficou cansativo. Já deu. So that really helps. And that came top down. The shit rolls downhill, you know. It's been such a great experience. Foi perfeita. A Zoe Kravitz ficou incrível. Saiu aquela foto ontem e meu coração parou quando eu vi aquela mulher. DC fans and just fans of Meu Deus. Yeah, I want to say thank you everybody for giving us all so much time. I really appreciate it. I hope everybody's well and I hope to see everybody soon. Bye guys. Miss you. Complicado. É muito Ai, Thank you guys so much tá, for estão all indo your embora. questions. I'm stoked to see that you guys are so excited about the series. Almost as excited as I am. É, tô percebendo que você tá animado pra série, James Gunn. But before we let you go, I have a little surprise for you. Ah, agora vem o... Exclusive, never before seen, first look at a Peacemaker teaser. Um teaser do Peacemaker. Daí, se tivesse mostrado isso antes, meu amigo. You cool? What does that mean? Truth is, I'm supposed to be in prison. For Vai what? começar imediatamente após o What filme. superhero? Sim. Que essa cena pós-crédito, né? There's no superhero called Peacemaker. Dude, I'm famous. Aí tá onde James Gunn pega a gente. Trilha sonora. Símbolo da paz, mano. Giving you the chance to stay out of prison and work for me. Kill people. Bad people. This is hardcore. Be a handler in the field. John Economist, Tech and Tactics. And this is our new recruit, Tabatha. You don't have to shoot people after I already killed them. Right. Who's the guy that's peeking out behind the trash can? Vigilantes, trying to be helpful. Our first target is Senator Royland Goff. Goff may be traveling with his family. Are you sure those two kids came out of those parents? That's an attractive couple, and that one looks like it came out of it. The other one looks like a butt baby. A butt baby. Yeah, my older brother told me there's two types of babies. One that comes out normal, and then butt babies. Worse in every way, they come out of a woman's butt. No, I believed I was a butt baby until I was like 14. That explains a lot. Jesus amado. That's sad. Hey, Dad. How did my sperm go into Rapaz, o pai dele. No, lately I'm just thinking maniac. No! That's because we're born killers. What separates us from other killers is we only kill bad people. Usually. Unless there's a mistake. You use being a jerk as a way to push people away. Tá, agora ficou interessante. But if you would just drop that, Agora ficou she interessante. might like you. Exatamente. Isso. Ah, agora deixaram interessante, tá. O que é que parece que vai ser da história, o arco dele na série? Vai ser ele percebendo, as pessoas mostrando pra ele que ele é um babaca e por isso que ninguém gosta dele. E que se ele não fosse um babaca, ele seria uma pessoa, um personagem interessante. Se eles conseguirem fazer esse arco de uma maneira legal, e ele realmente deixar de ser um babaca, ele realmente vira um personagem engraçado, porque o John Cena é incrível. E ó, a trilha sonora da série é muito boa, James Gunn é incrível. E as cenas de ação dele são boas no filme, do Peacemaker. Isso aí eu vou dar pra ele, as cenas de ação são muito boas. Ah, eu gostei de trailer. Tô curioso agora. 7 de janeiro? 13 de janeiro, não? 13 de janeiro. Aqui, ó. O Vinícius falou que se aparecer o Super do Cavill do filme do Flash, ele vai ter um treco. Teremos agora. E Gabi falou que não existe hétero quando se trata de Celina. Não existe, gente. Ó, vai ser bom. Eu acho que pode ser bom, hein? Eu acho que deu uma guinada. Precisava daquele papo longo? Não precisava. Se tem passado esse trailer, vendia bem melhor. Aí, ó, vem Superman aí. Superman and Lois. Ah, meu Deus, quero essa segunda temporada. Primeira temporada é incrível, assistam. Ó, o melhor casal da TV hoje. Thank you, Grant. Needless to say, we're big fans of you too. And we're so excited to be here. Thank you to the fans for giving Superman and Lois such a warm welcome into your homes. Thanks to you, we're coming back for a second season. But wow, season 1, you had a secret brother. Lois had a lot going on. Primeira temporada é muito boa. Powers, Jonathan doesn't.
Eles estão dando spoilers aí da primeira temporada, hein? Isso aí eu acho que é vacilo. É, porque assim, muita gente não assistiu. É uma série incrível, mas que muita gente não assistiu. E deram um spoiler pesado da temporada aí. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quem foi que deu esse script pra eles? Foi muito sem noção esse momento agora. Os dois são incríveis, mas quem foi que disse pra ele dar spoilers da série? Aqui, ó. No Alimentos Miss falou que a série já acabou há 2 meses, nada de spoiler. Mas o problema é que muita gente não viu. Muito fã da DC não viu a série. É. E as surpresas são legais. Eu acho que principalmente esse lance que eles falaram ali, que eu não vou falar de novo. Não vou falar de novo. Porque, putz, quando rolou isso aqui no começo da série, eu fiquei, olha, eles fizeram isso, hein? Ó, o Pedro Lucas tá perguntando, vocês preferem o Superman do Superman e Lois ou do Cavill? Do Cavill, né? Você prefere o Cavill? Cara, eu gosto, assim, de ação o Cavill não dá. O Cavill ele entrega muito de ação. Mas no equilíbrio entre o Superman e Clark, que eu acho que são personagens só, o Superman esse equilíbrio entre Superman e Clark, eu acho o Tyler Hoechlin do Superman e Lois melhor. Mas não acho que seja culpa do Cavill, não. Eu acho que seja culpa do material que o Cavill teve que trabalhar. Eu acho que o Clark dele, não entregaram pra ele um Clark legal pra ele fazer ainda. Sim. Ó, não viu. Tá vendo? É isso, é sobre isso. Ó, no Alimentos Miss, Tyler Hoechlin fácil. E a Gabizinha falou que é óbvio que a Gabi seria o Cavill. É óbvio. A Gabi mata um pelo Cavill. Oh, é de sacanagem. O Tyler tem essência. É isso. O Tyler tem essência e o Cavill tem um tamanho. Isso, assiste essa série, tá toda no HBO Max. São o quê? 11 episódios ou são 12? Eu não lembro exatamente. São 11 ou 12, enfim. É pouquinho. É pouquinho, a série é curta. A série é bem curta. Sim, verdade. Olha, o Pedro Lucas é Cavill Supremacy. E o Gildan também é Team Cavill. Olha aí pra gente. Olha aí pra gente. Mano, esse moleque, ele é muito a vibe Smallville. Ele é muito vibe de Superman Smallville. Ele é muito Clark de Smallville. Eu amo essa série. Os Superfilhos são incríveis. Não, os Superfilhos são excelentes. Tinha hora na série que eles estavam mostrando coisa do Superman que eu fazia, não mostra Superman agora não, mostra os Superfilhos, eu quero ver o que esses meninos estão aprontando aí. É muito boa. Ó, Cavill sempre. Olha só, Lucas. Cavill é sensacional. Nem 11, nem 12. 15 é verdade, é porque chegou 12 e depois eles lançaram os extras. Olha, última temporada de Supergirl, hein? Última temporada de Supergirl, tá? Não tô pronto, porque eu não vi a última, por isso que eu não tô pronto, mas eu preciso ver. Por isso que eu não tô pronto. É o tchau da Supergirl. Cara, Supergirl que foi um negócio difícil, a produção do Supergirl inicialmente, porque ela mudou, ela veio pra CW, ela não era da CW. E aí eu acho que quando ela vem pra CW é que ela começa a engrenar. É quando a série começa a ficar legal. A série nos apresenta o Superman do Tyler Hoechlin, né? Esse Superman do Superman Lois. Ele vem da Supergirl. E é muito legal isso. E a Melissa é a Supergirl, né? Ela é a Supergirl. Adoro ela. Acho que em alguns momentos a série sofreu, assim como algumas séries da CW sofrem, de direção na série de ação, efeitos especiais, esse tipo de coisa. Muito por escolha de direção, porque assim, se você quer usar muito efeito especial numa cena e você tá fazendo uma série semanal, faz à noite, é mais fácil. Fica essa dica, faz à noite. Eles têm esse problema de fazer durante o dia, e durante o dia é muito mais fácil de você ver os defeitos, sabe?
this canon and the mythology affects Mas ela é incrível, ela é sensacional. E teremos mais Supergirl hoje, hein? Porque The Flash vai ter a Sasha Cage, que vai ser a Supergirl, que a gente ainda não sabe qual Supergirl que ela vai ser. Isso é muito da hora. Aí, o nosso caçador de Marte, Martian Manhunter. Era incrível. Personagem incrível. Eu acho que ele é um dos que sofreu muitos momentos com os efeitos, com maquiagem, sabe? Principalmente no começo. No final eles começaram a achar mais ele, mas quando ele começou a aparecer eu ficava tipo, não tá legal, não tá legal, sabe? E é um ator bom, é um ator legal. Bye bye, Kara. Bye bye, Kara, que a atriz tá mandando. Essa cena é muito boa. Eu acho que é muito do momento de virada que a gente tava falando. Da CW, colocando as séries também no HBO Max. E aí Superman Lois marca muito esse início dessa nova fase, com 15 episódios. Né? A produção é muito mais cara de HBO, a fotografia é outra parada, a direção é outro nível. Eles precisam dessa repaginada. Precisam. E por isso a gente tá vendo o fim de Supergirl, viu o fim do Black Lightning, tá vendo o fim do Flash também chegando. Arrow já acabou, é o fim de um ciclo, é o fim de uma era. Eu acho que é importante essa passagem de bastão, até porque é um momento total de mudança do universo da DC, né? Eu acho que a gente tá vendo essa transição agora. Agora aqui, ó, tá, essa conversa que eu já acho mais interessante do que aquela conversa que rolou ali do James Gunn. Sabe? Até porque tem uma outra vibe, você tem ali o primeiro falando as cenas favoritas, falando que gosta da série, sabe? Celebrando a série. relembrar memórias da série, tudo. Sim. In season 2, I had to eat 10 pancakes at once. Tá. E também eles estarem ali presencialmente, nossa, essa cena é muito boa também. It's not funny. My jaw sort of dislocated a little bit. Meu Deus, ele deslocou a mandíbula. Como assim? Ele deslocou a mandíbula na cena. Caraca. Exatamente, Gabi. Por conta do fim da série. É uma série que é bem querida, é isso. Não, a do Peacemaker tava um saco. Palestrinha demais, assim. É muita abobrinha. Pô, não tava mostrando nem nada da série. Era falando o que seria, como é que era. Mostra, pô, não fala. Esse papo tá muito mais legal. Inclusive amei a camisa dele, hein? Precisa de uma camisa dessa, hein? Ó, cena com efeito especial à noite é outro nível, né? I'm good. And I called it, and I was like, I'm done, and I walked off set, like, some way. I couldn't walk. Meu Deus do céu. Ladies and gentlemen. It is fun when you're being carried by Supergirl. That was carried. I've been carried by Supergirl. Deve ser muito divertido, né? Ser levado pela Supergirl, né? It's hilarious. I'm like, come on. Quem não quer ser carregado por essa mulher? Essa é a pergunta. Quem não queria? For me, one of the funniest things that we did was cloth magic. Has that made it into the world yet? Yeah. It has. Can I get context? I don't even know what cloth magic is. Cloth magic is a spin-off show that never quite happened. Basically, we would just put either of their capes up and then pull them down and something would happen behind them. Isso é muito bom. Byron, who plays Mitch on the show, who is hilarious. He's so funny. Hold on to your jeggings, sister. E isso é um negócio legal da série, que ela tem um pouco desse aspecto sci-fi, de ficção científica, de fantasia e comédia, tem muita comédia. Ela quando chega na CW, ela começa a se levar menos a sério. Né? Ela tem temas sérios, tem temas importantes na série, tem pautas feministas ali na série inserida, mas é uma série de comédia, uma série que não se leva tão a sério, uma série leve, uma série divertida. E é isso que a Supergirl é, né, Tabs?
he's directing an episode, and he's also in the scene, but forgets that he has the first line of the scene. So if you know David, the way he directs, there's a lot of energy, so he'll be like, all right, that's it, keep that energy, keep that energy, all right, and action. Line. Sim. I get a lot of letters from girls saying E that consegue, they cara. until Consegue. Lena Luthor on TV, they didn't Não, os think caras estão it was prendendo a okay gente for num girls papo to entre be eles. studying science. Pô, And é there's outro a lot of nível, girls né? who are like, and I'm now in my fourth year Ela in também é in incrível. engineering. Ela and I também é have used incrível. time for that in the show to time for that. And it's such a small thing, it seems like. But Sim. that's the beginning of a whole new life for them isso. that they didn't think was possible because of watching the show. There was a little girl who is actually a daughter of one of our crew members who, when Porque eu acho que assim, série como The Flash, como Supergirl, a gente às vezes esquece, mas é série teen, né? É série teen. É série feita pra adolescente, é série feita pra criança também, né? Então, eu acho que cumpre muito bem o papel de trazer o universo da DC pra esse público. Isso é muito legal. How did it stay on? How did it stay on? É muito isso, muito isso. I wore so many belts on this show that were like top stick to pants that had no belt loops. So just taped total. to the waist. They love a taped belt. Movie magic, guys. E assim, We as had a great animações nem moment. mostravam We did a Comic-Con que dava. in É, Chicago. total. And Mas mesmo we assim, had já era the uma line coisa, e for agora people to tá come muito through and get legal. autographs and whatnot. And there was a family, this woman came through with her two daughters. And, Agora eu quero saber, tá? O que é que one você was, quer ver you know, her de série? Porque biological daughter, and then a gente tá acabando com essas séries. Tá acabando Supergirl, tá acabando Flash, terminou Black Lightning, terminou Arrow. Começou agora Superman Lois. Que séries você quer ver nesse universo aí? Nesse novo. Nesse Superman Lois verso agora, que não é mais o Arrowverse em si, é o filho do Arrowverse agora. Especially, you know, and the young girl said, like, me being adopted, coming to the family, feeling like I was like a mom. It meant so much. That was that I remember. Was really, really special. I feel like we have to talk about when you meet small children who think that you're really a superhero and think that all of your powers and everything is real. Vem o filme vai vir. O filme vai vir. Podia vir alguma coisa de série, sabe? Pode. Eu encaixaria pra vir como série. Quem eu também queria que viesse também como série, sabe quem é? Eu acho que dá pra sair o filme e sair a série. Super Choque falou. Eu acho que o Super Choque é um personagem que encaixa como filme e como série. Eu acho assim, eles podiam explorar. Tem muito material bom da DC que eles podiam explorar simultaneamente. Sim. Não simultaneamente, tipo, Very lançamento special no people, and cinema I e think I'll depois miss you guys the most. I Não, think, você podia fazer like you said, the algo collaboration is really great, and e algo and it's completamente... Como fazem com o Superman. Agora, que a gente tá tendo o Superman Lois e tem o Superman do Cavill no cinema. A gente gosta dos dois, a gente entende que é coisa diferente nos dois, porque o tom é completamente diferente, né? É, outra vibe. O multiverso tá aí pra isso. O multiverso tá aí pra isso. Olha, o Flávio pegou a minha ferida aqui. Queria tanto uma segunda temporada de Monstros do Pântano. Nossa. É isso. Se me entregassem a segunda temporada de Monstros do Pântano, seria um dos homens mais felizes nessa live hoje. Ó, o Pedro Lucas perguntou, será que a Selina vai ganhar um filme ou uma série depois do The Batman, igual aconteceu com o Peacemaker? Eu acho muito provável, porque a gente tem já esse projeto, né, com dessa série sobre Gotham, que, né, sobre a polícia de Gotham, sobre a DCPD, que vai vir com o Matt Reeves no comando, que vai vir com o Gordon do The Batman, né? E então acho que a Selina poderia ganhar. Tanta coisa que você pode explorar no meio das séries. O universo do Batman é gigantesco, cara. Sim, é enorme, enorme. While it's sad to say goodbye, there's still so much to look forward to in the DC universe. Including Stargirl. We've got a little end of the season teaser for you, so check it out now. Ó, teaser de Stargirl, hein? Teaser do final da temporada de Stargirl. Pô, Stargirl é excelente, inclusive. Se vocês não estão assistindo Stargirl, vocês estão perdendo uma das melhores séries que a DC já fez. Cara, é muito boa. E a gente tem, além de Stargirl e além do Superman Lois, hoje ainda ativo, de um Patrol também. Tem Titans também ativo. Mas vou dizer, de todas, a que eu tô gostando mais é Stargirl. Eu também, eu tô gostando mais de Stargirl. Muito mais. Stargirl é quadrinho puro.
Puro, puro, puro. Where are we? You think that everything is black and white? You are my greatest experiment. Stay away from Vai espantar aí. Turn away from the darkness. Hi, Courtney. You can't escape. I've hurt everyone you love. I've tortured your friends and your family. Do you want to play a game? Mano. Dr. Midnight? Não. Caramba! Olha, esse season final vai ser muito bom. Ele vai ser muito bom. It's amazing. Don't miss that special episode of Stargirl. There's just so much going on in the Superman universe. And just for you superfans, here is a very early look at the art of my adventures with Superman. Olha, o jeito que ele falou parece que o Arrowverse virou o Supermanverse, né? Porque ele falou tem muita coisa rolando no universo do Superman. Ele falou que Stargirl tá dentro ali. Pô, essa animação a gente tinha visto só essa foto. Eu queria muito ver mais coisa mesmo também. Os traços estão lindos. Os traços estão muito lindos. E se tem uma coisa que a DC raramente erra a mão é com animação. É muito difícil a animação ruim da DC. We are Muito back with difícil. some more news from the world of Superman. Let's check in with DC publisher and chief creative officer Jim Lee to see what's happening with Superman in comics right now. Jim Lee agora. O Jim Lee é incrível. I'm here to share news about Krypton's favorite son, Kal-El, Um dos meus artistas favoritos da DC. aka Superman. Right now in the pages of Action Comics and Superman, a major event on Warworld is building. The Warworld Saga, which promises to be the biggest Superman event since the death Isso é of real. Superman. Parece o So Estácio learning das of an Três enslaved Espiãs. race with mysterious ties to Krypton, Verdade. Superman leaves Earth behind and travels across the galaxy to dethrone Mongol and liberate the people on Warworld. From writer Philip Kennedy Johnson and artist Daniel Pô, eu quero muito ler esse arco. Action Comics 1036. Superman Yes, fora da Terra. 1036. Eu sempre gosto quando a gente vê um pouco mais de Superman fora da Terra. Que Superman fora da Terra é o Superman, né, sem muita marra. É o Superman indo pra quebração, pro quebra-pau pro geral. Aí, ó. E o John fica, John Kent. Mano, foi muito bom essa introdução do John Kent com o Superman. É muito bom, porque a gente libera o Clark pra fazer coisas que ele não tava podendo fazer nos últimos anos. Sim, sim, sim. Finalmente aí também. Muito bom, muito bom. We can have John Kent exploring his identity in the comics, as well as John Kent learning about the secrets of his family on TV. Isso, a gente tem o John Kent na TV, na série do Superman Lois, tem John Kent nos quadrinhos, né, um personagem que está finalmente se solidificando, como o Damian Wayne foi solidificado, né? Sim, acho que pode ser, porque o Damian Wayne foi solidificado também, a gente viu em animação, viu nos jogos, viu nas HQs em inúmeros arcos, tava na hora do John Kent também ser solidificado. Adorei essa nova frase também. Que a frase antiga era Truth, Justice and the American Way, né? Sim. E aí eles mudaram pra Truth, Justice and the Better Tomorrow. Muito bom. Muito bom. Eu acho que é isso. A DC tá conseguindo muito bem começar a reinventar o Superman. Nem reinventar, redescobrir o Superman. Né? A utilizar ele novamente como o símbolo que ele é. Como o símbolo que o Superman é. O símbolo de justiça, o símbolo que é o ápice dos super-heróis. Isso é muito bom. E explorando o universo do Superman, né? Porque Supergirl tá aí forte, vem aí a Sasha Cage no The Flash.
Cavilzão também podia voltar, né? Queremos mais Superman nas telonas. Eu tinha esquecido que a gente ia ter Blue Beetle hoje. Besouro Azul. Com o nosso querido estilo Marihudenha, que é o Miguel do Cobra Kai. Let's make this a little interactive. Raise your hand if you have a soft spot for Superman. Same. But no matter how deep my admiration goes for the Man of Steel, I know someone who's even more of a Superman superfan. I'm talking about superstar, NFL great, Cam Newton. Meu Deus do céu, eu adoro Cam Newton. Super Cam. Ó, uma história aqui pra vocês. Eu comecei a assistir NFL em 2015 por causa desse cara, Cam Newton. Quarterback do Carolina Panthers. Incrível, esse cara é sensacional. What's going on, DC fam? Hey, Ah, I'm super excited to partner with the meu DC Deus, fam as que well as my incrível. hat company, Mashika, to create Superman-inspired Mashika hat, and we're dropping it here at DC Fandom. The first time I encountered Superman da hora, had velho. much of an impact of what morphed into my career. Era essa a comemoração dele. Ken Newton ele é um quarterback que ele não só tinha o passe, mas ele é um quarterback que corria muito. Ele sabia correr muito, ele é muito rápido, muito atlético. E fazia muito touchdown correndo com a bola. Sempre que ele entrava na endzone com a bola correndo, ele pegava e fazia assim abrindo. Porque o apelido dele era Super Cam. Ele era o Superman da NFL. Pô, precisamos que você volte, Canito. Tá sem contrato, jogou ano passado pelo New England Patriots. Queria ele de volta no Panthers, queria muito o Canito de volta no Panthers. E ele é um cara que tá agora muito nesse lado também, né, com a marca dele. Ele é um cara que sempre foi muito ligado ao universo da moda. Né, ele sempre teve muito estilosão dele, sempre foi um cara muito estiloso e sempre gostou muito de se expressar através das roupas. Legal essa parceria dele com a DC, muito legal. I'm super excited to unveil my super exclusive, and that's big super, and that's a big exclusive, Superman-inspired Mashika hats. Take it away. Muito bom. Olha, essa eu não esperava. Não esperava ver Canilton aqui. Adoro Canilton, adoro Canilton. Honestly, I'll be happy with some Superman underoos at this point. Remember those? Now, up next, we have a movie that stars one of the greatest duos of all time, Dwayne Johnson and Kevin Hart. And of course, they are voicing the animated characters that will soon top the list of all-time DC faves. Let's meet Crypto the Superdog, Ace the Bat-Hound, Olha aí, of the DC League of Super Pets. os Super Pets, ó, Ninho perdeu os Super Pets. Os Super Pets que não tem The Rock, mas tem o Dwayne Johnson. Tem o Dwayne, tem o Dwayne Johnson. League of Super Pets. E tem Kevin Hart também. Perfect. Hey. Pets, plural. You ever heard of a league with one dude in it? I haven't. Well, they say I'm in a league of my own. Oh, you're in a league of your own, all right. Mm-hmm. Ain't nobody as messed up as you. Next summer, Muito bom. Não é The Rock, é Dwayne Johnson. Não é The Rock. É diferente. Kevin Hart as Ace. Kevin Hart como Ace foi a melhor escolha que eles podiam fazer, bicho. How much did you have to drink? John Krasinski, Diego Luna, eu não sabia que ele... Keanu Reeves também, né? Meu Deus do céu, Keanu Reeves vai estar. Dia 20, no 5. O 5 é qual mês? Eu nunca sei. 5 é... Abril, é maio? Eu não sei, eu sou perdido com esse negócio de mês. É maio, né? 5 é maio. Se não for maio, vira maio agora. Vira maio agora. Mês 5. Maio, é maio, ó. Já me salvou agora. Ah, tartaruguinha. E que elenco. Ah, faltou o Frajola, faltou o Frajola. Muito bom. Muito bom. Pegou no meu ponto fraco, Ai, que vontade de pegar
tipo... Tem que ter foto frajola. Se for num próximo ano, tem que ter foto frajola com alguma roupa dessa. Já pensou se ele aparece no Fandome? Putz, acabou, acabou. Ganhou o mundo. Muito bom. Down of Melges. O melhor nome das fotos. That was so much fun. And with Halloween just around the corner, hopefully you guys got some pretty good costume ideas for you and your adorei essa camisa. members. So stay with us for more UGC, including some pretty cool human cosplay and impressive fan art, also by humans. Now, there's some true talent out there. Next up, you've got me, Gino Killiamore, smack dab in the middle of this exciting global event for DC superfans to tell you that the excitement continues right now and with a familiar face. Or should I say voice? Listen up. Uma voz familiar. Quem será? Meu Deus. Hey, it's Matt Bomer. I'm one of the lucky few Matt Bomer. who've had the honor of voicing the Meu legendary Deus do céu. You might remember me from the hit 2013 animated film Superman Unbound. I like to think that Superman represents the qualities that are the best in all of us. Truth, honor, hope, family, whether it's the one you're born into or the one you find. Someone who look out for us. Muito bom. Someone who sees all of us as equals. I also had the opportunity to voice the Flash in Justice Society World War II, which premiered earlier this year. And because the DC multiverse is vast and constantly expanding, I'm lucky enough to play the awesome and complex hero. Eu adoro ele em Doom Patrol. Adoro ele em Doom Patrol. For the rest of this season. Eu gosto muito dele. É um dos melhores personagens. Mano, essa série é muito boa. É muito, muito, muito boa. Você que assistiu, por exemplo, na Netflix, Umbrella Academy, gostou de Umbrella Academy na Netflix? Você tem que assistir Doom Patrol, pô. Vai amar. Doom Patrol é tipo Umbrella Academy elevado ao cubo, sabe? A enésima potência. É pura loucura Doom Patrol. Ó, o Luiz Fidelis está com a gente aqui. Grande Luiz Fidelis. Fala, Luiz, tudo tranquilo? Essa série é muito boa, muito boa. Spoiler, ainda na primeira temporada. Aí não é mais spoiler. É spoiler se fosse da segunda. Eu acho que se fosse da segunda ainda era um pouquinho de spoiler. Primeira não, mas segunda eu acho que ainda seria um pouquinho. Eu acho que When one expels a parasite, there is really only one reasonable response. Give it a name? Oh, Jesus Christ. Ele é muito bom. Inclusive, HBO Max. Olha, meu Deus, esse cast é incrível. Esse cast é incrível. Tem prazo, tem prazo, tem prazo. Mas 2 meses não é prazo o suficiente. Aí dá pra dar spoiler da temporada toda, não. Amo do padrão. Os vida. Os vida. É isso, se você não viu do Patrol ainda, assista. Não jogue sua vida fora, assista Doom Patrol. Seja feliz, Doom Patrol é felicidade. Se você gosta de sorrir, se você gosta de se sentir bem, assista Doom Patrol. Loucaço, loucaço, é muito bom. Em pandemia é uma semana e olhe lá. Pô, sacanagem, sacanagem. Eu quero essa camiseta sua, isso, exatamente. Perfeita, perfeita. Olha, olha. Ai, meu bolso. Ai, meu bolso. Eu amo moletom. Então, mudançazinha de cenário, hein? É agora. Dinho Lima, tá na hora de você voltar, Dinho Lima, porque agora é a hora. Olha ele aí. We're very excited to show you the movie.
and we can't yet because we're still making it. Harry Miller? Ezra Miller. But we can't because we don't have enough material to make a teaser yet. We can't make a trailer. But we do have this small sneak peek that my maestro Andy and I have put together. Tem um sneak peek, não tem trailer nem tem teaser. And I will see you in theaters later next year, or more importantly, you will see me. Next year. Próximo ano, final do próximo ano. Agora é o silêncio total. Tell me something. You can go anywhere you want, right? Any timeline, any universe. Meu Jesus, essa roupa dele! Lucas, você, mano. Meu Deus do céu. Fight to save this one. A mãe dele. You change the future. Ele sai salvar a mãe, vai fazer um flashpoint. Caraca, esse uniforme tá louco. Meu Deus do céu! Mais de um flash, você viu? Mais de um flash, mano. O Batmóvel. Nossa senhora, que coisa louca! Hey, DC Fandome, this is John. Meu Deus do céu! Que coisa incrível, velho! Não, bate no Tim Burton, Sasha Cage lá atrás, ele salvando a mãe, o uniforme novo dele, mais de um Flash, então Grant Gustin, só vem Grant Gustin, só vem! Ele vai aparecer, meu Deus, ele vai Tem que aparecer. Nossa, esse filme vai ser muito, muito louco. Esse filme vai ser muito bom. Estou sem ar. Estou sem ar. Eu estou sem ar. Eu estou aqui. É? Meu Deus do céu, que coisa incrível. Não, e ele fez. Não vai ter teaser, não vai ter trailer, vai ter só uma pontinha, só uma pontinhazinha aqui que a gente vai mostrar. A pontinha já foi tudo. Imagina. Se a pontinha já foi isso, imagina quando vier o negócio todo. Caramba, que coisa incrível. Coisa incrível. Coisa incrível, que coisa incrível. Não, tá sensacional. O anel, cara, o anel, mostraram o anel dele. Mostraram o anel. Putz. Eu não tô nem vendo o que estão mostrando agora, que eu ainda tô ali. Tá mostrando alguma coisa? Eu já nem lembro. Meu Deus. Mostra de novo, Flash, mostra de novo, eu quero ver de novo. Caramba, que coisa incrível. Que coisa incrível. Mostraram o anel, é. A Sasha, mostraram Sasha Cage. Ela ali no cantinho. Eu tô doido, eu tinha 2 Ezra Miller ali, naquela cena também. Eu vi 2 Ezra Miller. Eu vi 2 também. Eu vi 2. Eu vi 2. Eu tô tremendo também, eu tô me tremendo aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu bem, a gente tá passando mal. Meu coração parou também por alguns segundos. Meu coração parou. Chama a Samu, por favor, porque... Se a gente tá assim aqui agora, imagina com o debate. Meu Deus. Ó, também viram, hein? Com cabelo diferente também. Com cabelo diferente? Sim. Mas eu acho que sim. Será que a gente vai ter o Flash Reverso? Porque não anunciaram nada de Flash Reverso. Até o momento tá que tipo, não tem. Mas tem que ter. Ele salvou a mãe dele, tem que ter Flash Reverso. Tem que ter. Tem que ter, tem que ter. Meu Deus. Mano, próximo ano vai ser louco pra DC, hein? Próximo ano... Nossa. Em tudo, animação, é vindo animação boa, é vindo 2 jogos incríveis, é vindo Flash, é vindo Batman, é vindo Adão Negro, é vindo tudo. Putz. 2 Flashes e Supergirls. Supergirls eu só vi uma Supergirl, mas pode ser que tenha mais, nunca se sabe. Agora, se tem 2 Flashes do Ezra Miller, pode ter qualquer coisa agora nesse filme.
Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. And now for some news on the Sandman. Deus. We are thrilled to Ah, reveal the Sandman first agora. look of the incredible Gwendolyn Sandman. Christie as Lucifer. Based on the comic book series created for DC by Mano. Neil Gaiman, the Sandman follows the people and places affected Legal, hein? by A DC tá mostrando coisa da Netflix também. Porque tem essa parceria deles também, né? and human mistakes he's made during his vast existence. Será que a gente vai ver, então, se a gente viu o Sandman? Coming soon to Netflix. Será que a gente vê o Gus? Será que a gente vê mais coisinha do nosso Sweet Tooth? Acho que não, mas queria. Podia, né? Ó, Queria. Injustice. Isso aqui é Injustice. I'd like to take a moment to personally thank Warner Isso é Brothers Injustice. Home Entertainment for bringing Injustice to the small screen. Now, as you probably know, since you're a super fan like I am, será Injustice que the film was inspired by the Injustice É, a video animação, eu vou dizer, tá? Você já assistiu a animação do Injustice? written by Tom Taylor. That means you can expect all the Assim, eu achei a animação, queria não ter visto. A gente no começo falou, a DC raramente erra em animação. Essa foi uma que eu acho que eles erraram muito a mão. Erraram muito a mão nessa animação. Muito, muito. Se salva, sabe o quê? As vozes. Eu acho que as vozes ficaram boas. As atuações de vozes são incríveis. Mas... Putz. Ano que vem o cinema vai explodir. É isso. É isso. E assim, eu adoro as HQs de Injustice com o Tom Taylor. Tom Taylor é incrível. Adoro os jogos. Amo os dois jogos. Acho que eles pegaram muita coisa e colocaram nessa animação, sabe? Eu acho que sabe qual foi o problema? Eles colocaram muita história numa animação curta. Dá pra ter feito 2, 3 filmes. É o que a gente falou, de colocar muita coisa num conteúdo só. Dá pra ter dividido em mais de um filme. Dá pra ter trabalhado melhor a história, sabe? O meu sentimento, por exemplo, em relação ao Superman nessa série e a Mulher Maravilha. O Superman do nada muda. E nas HQs e no jogo não é assim. Ele tem todo um processo do porquê que ele vira um tirano. Sabe? A Mulher Maravilha também tem todo um processo do porquê ela apoia o Superman. Aqui ela veio que é uma cheerleader do Superman. Não fui fã. E o que eu quero é isso. Eu quero o jogo. Eu quero o Injustice 3. Eu quero Injustice 3. Inclusive, eu acho que a própria DC não tava querendo tanto que essa animação fosse muito boa assim, não. Começar pelas as vozes que eu gostei, mas as escolhas, por exemplo, o Superman não é o Superman que normalmente faz o Superman na voz em inglês. O Batman não é o Kevin Conroy. A Mulher Maravilha não é quem normalmente faz a Mulher Maravilha. Então eles claramente investiram menos nessa animação, hein? Aí, ó, Supergirl apelona, hein? Supergirl apelona. I know you won't step aside, but you are not going to stop us. You saw how prepared Father was. He has plans for all of us. You need allies. This visceral and exciting fighting game was the impetus for the Injustice Saga. O jogo é sensacional. Jaw-dropping comic book series, expanding the electrifying and at times Os quadrinhos também são incríveis. between Superman's regime and Batman's insurgency. Any hero that doesn't pledge loyalty to the Justice League will be Outra coisa boa da animação, acho que as cenas de ação são bem resolvidas. Eu acho que eles fazem bem as cenas de ações, as lutas. O ruim é isso, você querer colocar um monte de coisa no meio. Você não tem tempo de desenvolver. Não tem. Tem até relações que são bem assim, jogadas lá. Personagens importantes que não são bem trabalhados. Tudo solto, né? E o final, me desculpe, mas o final não deu pra mim. Não comprei aquele final, não. Não comprei o final. Não comprei o final ainda. All right, we're going to take a deep dive into the world of Geoff Injustice. Keighley. Joining me is NetherRealm Studios' Ed Boon, co-creator of the Olha, best-selling Injustice, Ed Boon. Gods Among Us, and Injustice 2 video games, and creative consultant on the Injustice animated movie.
And you'll recognize him from This Is Us and Smallville, the voice of Superman in Injustice, Justin Hartley. Que é o Superman Injustice. Right Cara, deixa eu só falar uma coisa. Geoff Keighley é o apresentador do The Game Awards, que é hoje um evento que é maior do que o Oscars. The Game Awards, ele tem assim, tipo... ano passado teve mais do que... Teve 4 vezes mais gente assistindo, mais espectadores que o Oscar. Ele é um cara que organiza os principais eventos de videogames hoje. E Ed Boon é o diretor criativo de Mortal Kombat, de Injustice 1, Injustice 2, então ele é um cara que tá na indústria já há muito tempo. Quando anunciaram Ed Boon no DC Fandome, a nossa expectativa era o quê? Injustice 3. E espero que anunciem alguma coisa de Injustice 3. Porque quero e preciso de Injustice 3. E ó, o Justin Hartley, que é um querido, Ele teve também Smallville, né? Tá em This Is Us. Ele é incrível. E de novo, como a gente falou, as vozes estão muito boas. Ele como Superman é incrível. Ele entrega muito bem como Superman. How do you do something like that? Someone who has no flaws. And what's interesting about that, which was what drew me to this character, because we find him in a place where he is flawed. That's what I love about Injustice. Se ele fosse voltar, Justin Hartley voltando, voltando pra DC pra fazer algum filme, alguma série, que personagem você queria que ele fizesse da DC? You know, our studio is NetherRealm. We're the Mortal Kombat team, right? We would use the term evil Superman, but it's a lot deeper than that. The story is what would happen if Superman was the most powerful being in the universe. Quer ver ele como vilão? To the breaking point. Sabe o que eu queria muito ele, porque eu acho ele muito a cara, ele fazer uma série do Aquaman, sabe? Um Aquaman bem diferente do Jason Momoa. Porque o Jason Momoa é aquele mais brucutu. Como eu falei pra você, é o Aquaman que tem que perder a mão e tem que ficar com um gancho na mão. Eu acho que aquele Aquaman mais realeza, aquele Aquaman mais classudo, eu acho que o Justin Hartley seria uma boa, quem sabe, pra fazer. You know, you have to strike a balance between knowing that this is an animated film, you know, you're coming from the video game world, but what was that collaboration like? Ele tem uma vibe pra poder fazer vilão. You know, the team creative liberties to build things versus, you know, being very authentic to the game story. It's mainly focused on the comic books, but the catalyst of what happened that kind of really triggered Superman. Ele careca, um Lex Luthor. Ele não tem aquela cabecinha do Luthor, né? É porque ele não tem aquela cabecinha oval de Lex Luthor, esse é o problema. Tem que ser. Lex Luthor. Não, e Lex Luthor a gente sabe que todo mundo quer há anos o Bryan Cranston como Lex Luthor, né? De Breaking Bad, porque eu acho que nunca vamos ver, mas todo mundo sempre quis ele. Todo mundo sempre quis ele. O Vinícius trouxe uma coisa boa, realmente. Ainda bem que aqui são as vozes clássicas, como o Guilherme Briggs no Super. Não, Superman sem Guilherme Briggs é golpe. Sabe? É golpe. E ó, a Gabi falou, também acho que seria a cara dele fazer um Aquaman. Aquaman seria uma boa. E um Aquaman diferente do Momoa. Acho que cabe. Ó, ele careca deve ficar estranhão, pô, demais. Mas just kind of have to lean into that. The arguments between Superman and Batman, to me, that dynamic, each having a point. Superman's probably a little bit over the top, but each having a point is such a great each back and forth. Exactly. Now you're gonna have to get a role in Mortal Kombat. Eu sei que muita gente quer ele como Arrow, né? É a escolha óbvia também, assim. Escolha óbvia pra uma galera. Ele como Arrow. Eu queria que fosse algo diferente, porque fica muito manjado. Também acho. Já tá de verde aí em tudo, né? Focusing on Superman's story. So, can't wait to watch it. It's coming up very soon. But right now, here's Anson Mount, the film's voice of Batman. Sabe quem talvez ele podia ser, sem ser um vilão? Se fosse seguir alguma coisa com o Batman do Ben Affleck, ele talvez pudesse ser um Dick Grayson ali, sabe? Eu acho que talvez encaixasse ele com uma asa noturna, assim, ele... Não sei. Acho que ficaria interessante. Você quer ver ele como um mauzão. Until the moment in this film clip, which serves as the catalyst for the central plot in our film, Injustice. Sabe quem eu acho que tem cara de vilão também? Quem merecia um vilão? O Matt Boomer. Ele tem essa vibezona de... Ele tem muito vibe de vilão.
Aí, temos cenas. Isso é o início da animação. Agora, uma coisa que a DC nunca é retraço, né? A animação em si da DC é sempre certinha, cara. É sempre bonita, é sempre bem animada. Cara, isso no quadrinho é pesado, bicho. Isso no quadrinho é pesado demais. Time to go, honey. Good guys are coming and they tend to get punchy. You're not going anywhere. Scarecrow's fear toxin, mixed with kryptonite particles. What did you do? I'm pulling the best joke ever. It'll be my masterpiece. Pois isso aí é a vitória do Joker em cima do Superman, do Batman, da Liga da Justiça, né? Whatever you're seeing, it's not real. Era Lois. Era Lois. Nos quadrinhos ainda é mais pesada essa cena, um negócio fora do normal. É tenso. Aí depois, tá, tem gente que me diz: ah, não entendo porque o Superman virou um tirano em Injustice. Pô, não entende? Olha o que aconteceu com o cara. Exatamente. Mano, eu acho que tem histórias realmente que eu acho que o Superman mal, que o Superman tirano não faz sentido. Mas Injustice é uma das poucas que faz. É uma das poucas que faz. Olha o caos, cara, que é criado. É surreal. Não dá. E ela tava grávida. Hoje estava grávida. Needless to say, I have my popcorn ready and I am warming up my favorite recliner. Now to another character. Mano, ele tá muito feliz porque ele tá falando de Injustice, pro Superman acabando de matar a Lois Lane, né? Ele não soube regular. Vai... Eita, agora vem. Besouro Azul. O diretor lembra muito o Miguel, né? Eu olhei pro diretor, putz, ele parece um Miguel mais parrudo, mais velho. Aí, ó, o Cholo. Também acho. É a única que funciona com o Superman do mal. Uma coisa difícil é Constantine seria uma boa, hein? Constantine é sempre bom. Liga da Justiça Sombria. Quero. Tá vendo como é que tem coisa boa que eles podem trazer? Tem. Inclusive aqui eu tô muito querendo ver o Cholo, porque o Cholo ele já mostrou que a ação ele sabe fazer, né? Cobra Kai ele luta muito. Piece of technology in the universe that has made its way across eons and eons and eons and landed in front of Jaime. Pô, essa história do Besouro Azul tem muita vibe que pode dar certo, muita vibe. E ela dá certo, olha, se tem que trazer o Booster Gold, porque os dois juntos é a dupla perfeita, assim. E pô, ele quando tá fora do personagem é muito diferente, né? Ele com a barba, com o cabelo maior, ele envelhece uns 6 anos. Parece uma criança quando tá em Cobra Kai. Pô, essa roupa é muito... é surreal. Surreal, muito boa. Zatanna é outro personagem incrível que eles têm que trabalhar mais. Zatanna é incrível.
to have a piece of this world, who wants to be able to thrive in this world, and like a lot É of muito people, igual, like é him, muito find igual. himself, hitting the same obstacles that a Agora lot que of us trouxe face. assim evidência no rosto dele, é muito igual, cara. Muito, muito. Casting perfeito. Eu olho pro diretor, meu Deus do céu, parece uma variante mais velha dele, parece ele do futuro. And like you said, it is everything that makes us who we are. One of the things that Garrett did beautifully was capture the Latino family in its core, as how we see them, not as how somebody tells us or how somebody has seen it. E legal que é um diretor latino fazendo um filme sobre um super-herói latino. Cara, é isso que eu ia falar no começo. Tudo de bom. É acertar, sabe? É acertar. E é uma coisa... Tem super-herói latino na Marvel, no MCU? Eu não lembro de nenhum. Você lembra de algum, Tabs? Cara... No MCU? That closeness of family is something that makes Jaime different than other characters that I have seen before. Eu não lembro, eu não lembro. It was beautiful. Peter Parker gets Eu não bit by lembro. a No MCU eu não lembro. and one of No his first MCU. instincts is Pelo menos não hide que tenha from ganhado family. filme solo até Well, agora, não you're from a lembro. Mexican family, good luck hiding anything Talvez from tenha algum anybody. secundário ali e tal. Mas legal, a DC tá investindo num super-herói latino, né? Eu acho que é um acerto, assim como a Marvel acertou investindo agora no Simu Liu, né? Esse investindo no Shang-Chi. Porque quando a gente fala de trazer diversidade para os filmes de super-herói, às vezes a galera fica, ah, não, tentei, fica forçado. Não, já tem personagem pô, pra trabalhar, já tem histórias legais pra trabalhar. É sair da mesmice, sabe? Sair das mesmas histórias, é trabalhar como Shang-Chi, trabalhar o Besouro Azul, sabe? Trabalhar o Super Choque, personagens legais que a gente quer ver. To mark the occasion, let's take a look at some of the show's most memorable moments. Previously on Smallville. Ah, Smallville. Aí, Dinho Lima tá perdendo esses melhores momentos de Smallville agora. So what are you? Pô, Smallville é os anos 2000 num potinho, né? Ó, tem o Tigre Branco, foi porto-riquenho. Sim. O Tigre Branco apareceu no MCU? Eu não lembro dele no MCU. Não apareceu. Lois Lane. É, nas HQs a Marvel tem. É, nas HQs a Marvel tem heróis latinos. Eu só não tenho no MCU mesmo. Ah, é verdade, é 20 anos de estreia hoje. Verdade, verdade. É verdade, é verdade. Cara, é verdade, o Mancha só lá aparecendo nos Mutantes, verdade. Ah, é verdade, ele apareceu nos Novos Mutantes. É, mas assim, não é MCU, né? Novos Mutantes não é MCU. Pô, essa música. O sonho de todo brasileiro era ver esse homem usando essa roupa. Olha que coisa sensacional. Hold on, you didn't think that was it, did you? Please welcome Clark Kent, Tom. Ah, eles estão aí. Muito bom. O Mike Rosenbaum e o Tom Welling estão lá. Ah, verdade, ó. Aqui, aí tem, que é o Diego Luna. O Motoqueiro Fantasma. É, verdade, Motoqueiro Fantasma. Isso. Qual é a nacionalidade Before I did Smallville, I wasn't really on any successful series. They were just sort of one season, two Eu também, season. cara. Não And lembro. then I saw the pilot of this. I called my mom and I said, É verdade, é verdade. Não lembro a nacionalidade dela. For a lot of you guys on the É verdade. show, this was like the first big moment. Eu não importa, Did you have kind of those same feelings when you watched it or when you were... E vem a Miss Marvel também, que a Miss Marvel também é outra que também vem trazendo diversidade lá na Marvel. E é legal ver Marvel e DC fazendo isso. É legal. Eu tô tão ansiosa pra Miss Marvel. Eu amo a história da Kamala. Amo também. A HQ dela é maravilhosa. we helped each other out a lot. I remember. Meu Deus, eles são incríveis. It'd be him A telling Gabi me está or me telling assustada him. que as He'd go. pessoas envelhecem. Eu te entendo, Gabi. It became a trusting for us because we were together so much. O Michael Rosenbaum só criou cabelo, né? É a diferença dele. Ó, ele só tá com cabelo e barba agora. Incrível. E o Tom Welling também meio que ele só tá com barba agora, com cabelo. Pô, eles são muito bons. Mansão do Lutero aqui botou na... A legenda botou. That's all you have to say. Like, that's your only line? And I'm like,
Nossa, essa série era muito boa. Muito boa. Eu lembro de sentar na hora do almoço no domingo pra assistir no SBT. Cara, É sobre isso. SBT era vida pra assistir isso aqui. É sobre isso. A SBT era a casa da DC nessa época, né? Tudo da DC era no SBT. Eu adorava a TV Globinho, mas sempre que rolava Liga da Justiça Animada, eu, opa, TV Globinho, tchau. Tchau, porque vem aí Liga da Justiça. Batman série animada teve uma época que passou muito na Record, né, no sábado de manhã. Eu acordava sábado de manhã só pra assistir Batman série animada na Record. Todo domingo, todo domingo. No formal, ele tá no formal, cara. Não envelheceu. Não envelheceu. Yeah. You know, so incrível. It was a good dynamic. But her question really was, were you in awe of me when you watched my performance? E esse cenário que eles escolheram lembra muito do podcast dele, né? Que ele tinha um podcast. Não sei se ele ainda tem, mas o podcast dele é bem nessa pegada. Happy 20th anniversary, Smallville. Happy 20th anniversary, Smallville. Hot dog, I can't believe olha quem veio pra Smallville. Peraí, eu vou até ajustar aqui. Porque chegou Smallville, ele chegou. Sabia que quando fosse Smallville, ele ia chegar. Eu sabia. Sabia que o Smallville não vai vir. Não, veio o Smallville, veeu o Super Pet e falou, Dinho tem que aparecer. Estão chamando o homem. E aí, eles estão falando da 20 anos de Smallville ou eles vão falar da animação? Estão falando dos 20 anos, por enquanto. Eles estão falando dos 20 anos. Olha o cenário que eles estão sentados, como lembra aquela vibe do podcast do Michael Rosenbaum. Vocês sabem que o entrevistadinho é 100% inspirado no podcast do Michael Rosenbaum. Trivia pra nós. Eu já escuto ele há muitos e muitos anos. Tom Ellen, eu te vejo todo dia no Instagram da sua mulher, porque você não faz stories, mas sua mulher faz. A mulher correta, né? Fazendo o dever de casa que o mundo quer ver Tom Ellen. Que o marido não faz, né? Inclusive, Dinho Lima, estão falando aqui que o Michael Rosenbaum tá num formal. Mudou nada. Cara, eu acho que eles... que é claro, claramente os dois estão bem maquiados aí. Sim. Mas eu conheci, tenho que falar, né? Desculpa. Conheci Tom Ellen pessoalmente em 2018. E, mano, bicho é grande. Bicho é grande. Tom Ellen é gigante. Tá com o porte de Superman. Ele tá, cara, ele se cuida, né? Ele é um cara que... Sim. Só o cabelo cresceu e a barba. E o Rosenbaum... sempre foi cabeludo assim. Aqui o Lex ele tinha que raspar a cabeça. Inclusive ele saiu da série porque tinha que ficar raspando a cabeça. E ele não queria mais. E ele é incrível, eu gosto muito dele. Ele tem um outro podcast chamado In Love com o rapaz lá, o Sullivan, esqueci o nome dele. Oh meu Deus, de This Is Us. O Toby. Sim. Eles têm um podcast juntos. Ô Dinho Lima, você viu alguma coisa que saiu desse Fandome enquanto você estava fora? Enquanto eu estava fora, eu vi agora há pouco lá, que tava com Cris e Panda, vi The Flash. Mano, eu quase tive um treco. Eu devia ter feito muito reaction aqui, porque... A gente teve treco. Eu vi o Kita, meu. Eu quase tive um surto. Não sei se você viu também, a gente viu aqui, o pessoal nos comentários também viu, tem dois Ezra Miller naquela cena. São dois Ezra Miller e a Sasha Cale. E a Sasha Cale lá, isso. Supergirl. Vocês viram a Nora Allen? Mano, tá Flashpoint, hein? Flashpoint total. É, total. Olha que legal toda a galera de Smallville, mano. O pessoal voltando aqui. Nossa. Olha, ela tá... essa daí não é a Lana, é a outra, não é a Lana, não. É a outra irmã deles do Luke. Ele tá em Supergirl agora, quer dizer, fez a quinta temporada. Olha o Justin aí. É incrível. E apertei uma Tabs aqui, que ó, saiu aqui rapidinho, deixa eu mudar. Pronto. Tabs, inclusive, pode ir lá tomar uma água, agora estou aqui. Vai dar aquela relaxada, tá? Lucas também, se quiser.
quer? Segura relaxado. Eu sigo ela também fez Supergirl. Ela é a Supergirl de Smallville. I remember she called me. She's probably got to be a little nervous going on to the show. As legendas tem umas horas que ficam incríveis. Eles botaram Luthor como Lutero aqui nas legendas. Meu Deus. Por que eles não fizeram igual o Tudo, mano? Não entendi. Como foi essa? Também não entendi, não. Vocês sabem que tem umas treta forte do Justin Hartley aí meio que escondida por debaixo do tapete, né? Ih, rapaz, sabia não dessa. Procurem aí as tretas que ele tem com a ex-mulher. Rapaz, ele que faz o Superman Justice. Achei que ele seria afastado de This Is Us. Ele faz o Superman no Justice, viu? Ele faz o Superman no Justice. Ah, ele que fez a voz? É, ele deu até uma entrevista com o Ed Boon, que eu falei que o Ed Boon talvez fosse trazer Injustice 3. Veio com o Geoff Keighley só pra falar sobre Injustice, sobre animação. Será que ele não volta, não? Tem que voltar, Nossa, eu queria. A Kristen Creel, que também não envelheceu um dia. Formol. Apesar de eu odiar a Lana. Formol. Olha lá, já sabem. Nossa, detesto a Lana, gente. Não dá. Aí, ó. Eu tava numa live agora lá, eu tava com o pessoal do Sana e me perguntaram sobre Henry Cavill e é claro que eu desci a lenha no Henry Cavill. Oh, a gente tá perguntando se vão deixar The Batman por último. Eu acho? Eu não acho, tenho certeza. Deixa eu falar aqui, deixa eu falar pra você. Vou fazer igual eu fiz lá com a Chanel e vou falar pra você que tá vendo agora a gente aqui. The Batman vai quebrar a internet hoje. Então se você tem algum compromisso hoje ainda à noite, desmarca. Que você não vai conseguir levantar da cadeira. Entendeu? Vai quebrar a internet. Já fiquei assim, só com aquele pontinho de The Flash. Sim. Eu acho muito legal que eles falam News Flash e colocam ela. Eu tô achando que ela tá falando da série. Based on the 16th century Chinese novel Journey to the West, DC's newest shape-shifting superhero, the Monkey Prince, aka Marcus. Que da hora, velho. Que legal, mano. Olha, nossa, muito bem feita. For fans that can't wait for February 2022. O que mais que eu perdi, Lucas Lucena? Como é que estamos de comentários aí? Como é que Olha, Peacemaker, a galera não queria. E depois do trailer foi convencido que pode vir aí. Sério, e eu também, até eu me convenci, sabe por quê? A premissa, o arco dele na história vai ser, ó, você é um babaca e ninguém gosta de você porque você é um babaca. Mas se você não for um babaca, se você mudar, se você perceber que é um babaca, você pode se tornar um cara legal. E tem ele e o pai dele, vai mostrar a relação dele com o pai dele, do porquê que ele é esse babaca que ele é. O James Gunn tá muito envolvido, tá envolvido em tudo, assim, total, assim, na série, mergulhado na série. Trilha sonora tá boa. Rapaz... Desculpa te cortar, mas... É agora? Será que vai ter um homem agora? Ah, eles devem fazer um compilado do que vem aí do Batman. Sim. Teve do Superman, né? Deve ser Batwoman. Ah, mano, Gotham Knights, pô. É verdade, Gotham Knights. Pô, teve o trailer do Liga da Justiça também, do Esquadrão Suicida mata a Liga da Justiça. Lindo pra caramba. É, tá legal. Lindo pra caramba. 2022, hein? Final de 2022, eu aposto. Pô, 2022 é o ano da DC, né? Muita coisa boa chegando. Agora, putz, a gente tava conversando e nada de Smallville, nada da série animada, hein? Nada. Vem aí, senhoras e senhores, Lucas Lucena vive por este jogo somente. Vivo. Vocês não estão ligados. Olha lá, vamos lá de trailer. Meu Deus do céu. Coisa linda, cara. Batman. Jim Gordon. Morreu também o Jim? Morreu o Jim. Olha a Bárbara. Meu Deus. They never did. Cara. You? Tim. Ó, o Tim Drake. Stand a chance. Tá lindo. Tá lindo. Always listening. Cor das corujas, né? Cor das corujas. Mine. Yours. Talon ali, hein? But no one talks about them. Not a whispered word. Era o Capopot falando. The Court of Owls is a myth. They're listening. Cara. Mano. Olha isso, mano.
Corte das Corujas! Finalmente, Corte das Corujas. Finalmente, meu Deus do céu. Não vimos o Jason ainda, hein? Só porque eu falei. Ah, falou. Caramba, o Jason tá grande, hein? Tá. Mano, a vibe tá muito louca. Quem era, gente? Olha o Talon. Caraca, um exército de Talons. Nossa, você viu a Bárbara com... Ou não era a Bárbara ali? Era a Bárbara, era a Bárbara. Quem era aquele na cadeira? Rapaz. If you really want to go down this rabbit hole, you need to know there's no coming back from it. Arrepiou. 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 Quero data, DC, quero data. Manda a data. Cara, olha, o Scott Snyder tá envolvido. Mano, eu sou apaixonado. Eu gosto dele também. Muita escrita dele. Gosta do Scott Snyder, hein? Eu amo. Traz as minhas fases favoritas do Batman. Olha aí, Tabs voltando. Ah, o Greg Capullo tá envolvido, obviamente. Jim Lee também tá. Lógico. Não sei se o Lucas comentou aqui, mas pra quem não sabe, atualmente o Jim Lee é o Kevin Feige da DC. É, o Jim Lee é sensacional. Putz, como é que alguém não gosta do Greg Capullo? Como alguém não gosta desse cara? Olha isso, cara. Deus do céu. E há anos eu vinha pedindo que ela adaptasse em Corte das Corujas. Que desde que eu li eu fiquei, putz, isso é Batman, isso é muito Batman. Isso. Originates from nature just by the real fact that the owl is a natural predator to the bat. Isso eu acho muito legal esse conceito. Que as corujas elas são predadores, né, dos morcegos. E assim a premissa da Corte das Corujas é meio que eles assim estão lá desde sempre em Gotham. Batman acha que toma conta de Gotham, que é o Cavaleiro das Trevas, é do Corte das Corujas, a gente faz... Não! A gente é muito mais trevoso que você. Não, Bruce! Não é assim! Não é assim! Look at the source material, we could talk to the creators. And we could ask their opinions about that. We could say, which of these elements do you think we can translate? Isso é uma coisa que eu acho que é o motivo da DC acertar tanto nos jogos também, Dinho. Eles trabalham muito próximo dos criadores. Eles estão ali trabalhando sempre muito próximo de quem escreve os quadrinhos, sabe? Eles têm esse acesso muito próximo, esse feedback rápido. E eles não ficam presos ao que está sendo feito nos cinemas. Por exemplo, não, a gente vai usar esse personagem assim nos cinemas. Não usem isso nos jogos, não. Quer usar nos jogos, eles não usa. Que eu acho que é um problema que a Marvel vinha enfrentando e que talvez consiga resolver agora com esse acordo com a Sony, que a gente teve o Homem-Aranha que é incrível, teve o Miles Morales que é incrível, vai ter o Wolverine, e a DC que segue fazendo jogos incríveis aí com a Warner, com a WB Games. Esse jogo aí é da WB Montreal, da galera que fez Batman Arkham Origins, que é um jogo que eu gosto muito, muito. Eu acho que eles vão evoluir muito os conceitos que eles aplicaram ali, aqui. E a gente ter Batman, a galera do Batman Arkham Origins fazendo Gotham Knights, ter a Rocksteady, né, a mãe da série Arkham, fazendo um Esquadrão Suicida mata a Liga da Justiça. Pô, é muito bom, muito bom. Adoro os jogos dessa ideia, porque o Origins, pra quem gosta da quadrilogia lá, né, do Arkham, ele é o mais fraco de todos. É o mais fraco, ele é mais... mas é porque os outros são quase perfeitos. Eu vou dar uma opinião polêmica. Eu acho o Origins ainda melhor do que o Knight. Eu acho o Knight muito bom, mas o Knight eu acho que o lance do Batmóvel é exagerado no Arkham Knight. E isso não gosto muito. Mas eu não acho o Origins um jogo ruim. Eu acho que o Origins ele só não é tão bom quanto os outros dois anteriores. Porque o Asylum e o City são dois dos melhores jogos já feitos, sabe? Level design assim absurdo dos jogos. Concordo 100%. Vem forte, vem forte. Vamos de Batwoman agora. O Não Limite Zumbi está perguntando aqui, ó. Viram sobre a exibição do The Batman ontem? Não, cara, não tô sabendo de nada. É a minutagem? Porque eu sei só da minutagem do trailer.
que vai ser cerca de 2 minutos e 40, mais ou menos. Olha a Alice aí, gente. Ó, eu vou dizer que eu chuto, Gabi, que vai sair antes. Eu chuto maio. Chuto maio 2022 pra... O quê? Gotham Knights. Chuto maio. E chuto outubro pra Liga da Justiça. Ou pra Esquadrão Suicida mata a Liga da Justiça. Eu vou sair rapidamente só pra recarregar minha água. Vai lá, vou deixar vocês dois vontade. aí por enquanto. Eu vou comentar um pouco sobre Batwoman agora que a gente tá na 3ª temporada, né? É uma série que faz parte do Arrowverse, pra quem não conhece. Então, assim, tivemos a troca das Batwomans entre a 1ª e a 2ª temporada, mas uma das coisas mais legais que a gente vai ter agora na 3ª é Era Venenosa. Então, talvez nesse teaser aí a gente tenha um pouco dela. Essa é a Alice, que é uma vilã também incrível. É o trailer já? É o trailer, né? This is a 44-story building shortly. There's a more comfortable workspace available. Good luck with that. Eu espero que sim. Hang out here. A gente tá vendo ali também o Luke Fox, né? Que pra quem não sabe, vai depois ganhar também o seu traje. Provavelmente a gente vai ver aí. A temporada já estreou nos Estados Unidos, na verdade, viu, minha gente? Já chegou no HBO Max nos Estados Unidos. Aqui pra nós, o primeiro episódio da 3ª chega na semana que vem, segundo fontes. Eu gosto, acho uma série bem pé no chão, bem legalzinha. É muito boa essa série. Alice and Batwoman are working together? No, I'll have to see it to believe it. Well, Rachel, should we give them a taste of what's to come on season 3 of Batwoman? Perhaps a little bit of that never-before-seen stuff would whet their appetite. I hope so. Here's a look. Eita, será que não estreou e eu tô falando bobagem? As the resident expert on achava que behavior, Pra mim já tinha estreado lá fora. Enfim, alguém aí nos comentários sabe? Posso estar falando bobagem. I was thinking back to my first kill, for which I chose a geriatric harpy with an oxygen tank. Now, do you know why I did that? Because you're a killer, Alice. No. Well, yes, but that's not the takeaway. I chose her because she was easy pickings. See, when a fledgling predator is learning how to stalk its prey, it seeks to separate one from the herd. So he wouldn't have gone after 2 victims for his first hunt. Look at you learning to Aqui, think o like a Luciano killer. comentou. Sim, já tem o primeiro episódio da 3ª temporada legendado. Obrigado, Luciano. And if it wasn't for all the blood. Chega pra nós aqui na HBO Max então na semana que vem. Just like the missing Tá com persons essa janela aí, that were last seen at the East River Shore. que eu não consigo A mere entender. 2 miles from the pool attack. Não faz sentido nenhum. Welcome to his hunting grounds. Aí, tá rolando já. I guess I stand corrected. Maybe Alice and Batwoman can work together. Quite the twisted partnership. Rach, I have had so much fun filming with you for season 3. Até eu quero ver. Tô muito curioso. Wait for everyone to see how our Vai ser legal ver elas story duas unfolds. Well, I juntas. should get back to practicing my maniacal laugh. Never know when I'm gonna need it. Bye, Rach. If you like nail biting, what's gonna happen next, plot twisty television, then I'll see you for season 3 of Batwoman. And one of the newest heroes of the cast gets his own DC spotlight right now. Eita! Aí, acho que agora vem, hein, Tabs? Ah, o Luke Fox aí. Well, hey, thanks, Javicia. What's up, guys? It is very good to finally be back with y'all virtually for this. Pra quem não sabe quem é o Luke Fox, eu gosto sempre de trazer informação porque não é todo mundo que vê o Arrowverse e tal. Então, pra quem não sabe, o Luke Fox, ele é filho do Lucius Fox, personagem que a gente viu lá na trilogia do Batman do Nolan. Tá, então ele é muito parecido com o pai dele e tal, mas ele agora ganha poderes aqui. Ou seja, ele ganha um traje. So let's take a look at the origins of this character and how we brought him to life on TV for the very first time. Batwing made his first appearance in 2011. Pra quem não sabe, esse é o Batwing, né? O personagem do Luke Fox. So before Luke Fox, ele faz muito parte da Bat-família hoje em dia. Personagem incrível. By the time David retired, Luke had proven his value to Batman.
Olha que legal que tá o traje. No sidekick actually likes being referred to as a Tá bem tático, né? Copy that. Sim. My number 2 dude? Nope, not that good. Luke may not have superpowers, but he was a skilled fighter, having trained in mixed martial arts and cage fighting. So as the son of Lucius Fox, Isso é uma coisa que a Bat-Família tem muito, né, Tabs? Que é... Ninguém tem superpoder. É todo mundo muito arte marcial e os trajes. Lembrando que Batwing voa, viu, gente? Vocês viram uma cena aí agora ele voando. How are you? Justice. Luke and Tabatha were friends in the comics before becoming rivals, whereas on Batwoman, Tabatha is a full-blown villain from the start. Comic book Luke builds the suit with his dad, but on our show, it's Lucius who actually creates the Batwing suit based off of Luke's childhood drawings. In the season 2 finale, Luke discovers this years after his dad dies. When I was a kid, I drew pictures of how I imagined a black Batman would look. Turns out that my dad was secretly turning those pictures into reality. I can't even describe the feeling of putting on the suit for the first time. The costume designer, Maya Manning, and her incredible team did an amazing job designing it and helping me portray this character the way that I envisioned him on the big screen. It truly is an honor knowing that I'm a Bat-Família tem muito personagem, dá pra explorar muita coisa. Lembrando que ele é um personagem que tá desde a primeira temporada, viu, gente? Ele não tá chegando agora de cair de paraquedas, não. Tem toda uma construção. Já tá sendo trabalhado, já I looked up to so many superheroes growing up, and I hope that some kid out there can see me as Batwing and realize that there's a hero in them too. And one day, you might just need to meet them. Now, as some of you may know, and the true homies have copies sitting on their shelves right now, I also wrote a Batwing story for DC's Batman Urban Legends anthology series. I was given this fun opportunity to choose any villain I wanted for Batwing to take on, except the Joker, and I won't forget that. So I chose to not only go for my second favorite Rogues Gallery villain, the Riddler, I also decided to give him some Killer Croc backup. So my friends and I at DC, we had such a fun time Vamos de Killer Croc. And one action-packed story. Two incredibly fulfilling moments. Que também já vazou visual dele. Writing my first DC story about Batwing and announcing to the world that I'd be Batwing on the same day. Happy Batwing Day. My journey to becoming Batwing has been one that I'll never forget. You know, one that I hope some of you out there can find inspiration from, and one that I would love to continue on together for some time to see just how much fun being the Metal Bat really can be. So all my love to you all. Thanks again for crowning me your newest hero, and I can't wait to show you even more Batwing this season on Batwoman. Boa. Eu achei que eles iam mostrar, tipo, outros personagens que também vão estar nessa temporada. Foi isso que eu entendi. Achei que eles iam mostrar um pouco também. Olha aí, falando de Robins, né, que é a nova HQ que tá pra sair aí, com um design incrível. Inclusive, ontem postei um pouco algumas partes dessa HQ. Você viu lá, né, Tabs? Coisa bem legal. Was the first Robin. The last time fans voted on the fate of a Robin, it went very differently. DC Universe subscribers can read this digital first title now, only on DC Universe. A única coisa ruim das HQs, gente, é que demora pra chegar aqui pra gente, viu? Já não é uma coisa de mercado que a gente não consegue receber. Hello again to all our fellow super fans from all around the globe. Once again, Américo Borgo. And I am Aline Diniz. So far, today's journey through the DC multiverse has been amazing. We saw Dwayne Johnson as Black Adam and Jason Momoa returning as Aquaman. The DC multiverse means we also doubled down on the Flash, took a trip to Metropolis and Gotham City, and got the exclusive intel on the latest video games. But there's also Jason Momoa. You already mentioned him. No, but once is never enough, eh? Oh, got it. Well, anyway, guys, there's still so much ahead, including the Batman. I cannot wait for that. But right now, it's all about Gotham's truly fiendish feline, Catwoman. Catwoman is clawing her way into a new animated film. For more on this exciting project, please welcome the actress who voices the title role, Elizabeth Gillies. Boa.
Catwoman celebrates her 80th anniversary next year, and Warner Brothers Animation, DC, and Warner Brothers Home Entertainment Eu já vi pedacinho dessa animação também, tá bem legal. Popularity with the release of the DC animated movie All Her Own, Catwoman Hunted. The felonious feline is voiced by moi, and, as you'll see in the trailer, Catwoman sets her sights on stealing the world's most valuable jewel, and as a result, everyone is hot on her tail. Get ready for the world premiere of the Catwoman Hunted trailer. DC nunca decepciona, né? Vamos de animação, porque... This kitten's always ready for action. Darling, you're even more gorgeous in person. Multiple countries have warrants out for your arrest. Cheguei na hora certa? Sauntered into the lair of the wrong big cat. I thought this was supposed to be a party. My kind of party. Minerva is built her Leviathan crime syndicate. It's now richer than many countries. You help us bust Leviathan, your warrants disappear. Catwoman must die. I did not sign up for this. Did you sign up for this? You really have to think about that? Prepare to get your ass kicked. Don't make me fight dirty. Caramba, essa espada, irmão. Tá bonito, hein? Nossa, olha a trilha, 70. Cara, sabe que vibe ele tá? Tá com vibe, não sei se vocês já assistiram esse anime, Lupin. Lupin o terceiro. Já ouvi falar. A DC tá vindo pra esse lado, né? A animação do Superman nova também tá muito pra esse lado. Tá muito vibe Lupin terceiro, vibe também do Persona 5 também tem um pouco dessa vibe. The Great Pretender também, que tá da Netflix, também tem essa vibe. Adorei. Muito bom. A DC não decepciona nunca quando o assunto é animação. Mesmo as histórias às vezes não tendo algo muito legal dentro do roteiro, a animação em si, a qualidade é sempre muito absurda. As well as the spring release of the latest DC Showcase collection, anchored by the all-new animated short Constantine, House of Mystery. Olha, Constantino. Estavam pedindo Constantino nos comentários mais cedo. Teve alguma coisa de Constantino. Vai ter um curta, então, é isso? É um curta ou é uma prévia da nova animação do Constantino? Eu acho que é. Será que o Matt Ryan ainda vai dublar essa? Olha, tem Titans Goals aí. DC Super Hero Goals, antes de começar a transmissão, saiu o teaser da segunda temporada. Quem não assistiu ainda. E Green Lantern entrou na HBO Max hoje, tá? Primeira temporada lá, quem não viu ainda, quer saber mais sobre o personagem. The first DC Universe movie to be produced in CG. Olha, o primeiro filme da DC em CG, ó. Battle of Super Sons. Quero ver, hein? Mano. Aí, ó. Mano. Longa das Bruxas. Não vi ainda também, quero ver. Esse é muito bom, cara. Vamos de Legends of Tomorrow agora, a série que não se leva a sério em nenhum momento da DC. Eu amo, eu adoro. The DC show that's about to hit the 100 episode mark. That's right. DC's Legends of Tomorrow is going to achieve that impressive milestone in Season 7. And right now, we're gonna celebrate by looking at 100 episodes in 100 seconds. Are you ready? Go! Meu Deus, 100 episódios em 6 segundos. Eita lá. Ai, como eu lembro desse dia. Primeiro episódio. Muito bom, cara. Ai, demais. Hip Hunter. Muito bom. É o Doctor Who da DC, né? É. Ah, tomou. Vai voltar uma galera agora pro episódio 100, hein? Vai. I made you a certain promise. Jax, we gotta go. Ai, que saudade, cara. Olha a Stargirl aí, primeira vez que ela apareceu. É muito bom. É diversão pura. Legends é muita diversão. É maravilhoso, é maravilhoso. É muito divertido. Tem até dinossauro, gente. Tem urso de pelúcia gigante. É maravilhoso. É onde todos os personagens da CW vão depois que eles somem das séries deles. Cheio de referência a todos os episódios. Todo episódio. Olha o Constantine aí, que infelizmente vai nos deixar agora nessa temporada. Matt Ryan não vai mais fazer ele em Legends, vai virar outro personagem.
Wait! As I was saying, legends. Whoa. This mission has to be epic. And I have the perfect plan. Eu gosto também de ver como a Sarah se tornou uma baita de uma líder, né? Sim. Ela é a Sabe que vibe também me passa muito, Legends? É uma vibe meio Star Trek clássico, sabe? Sim. Aquela coisa de você... Tem esse clima. É, de você viajar mesmo. O Bibo. Bibo é incrível. Adoro. Muito bom. Take us to DEFCON 2. Is this a drill? Are they lowering the barrier? Wow, that I did not see coming. Ah, gente, se vocês não assistem Legends of Cara, Tomorrow se eu fosse ainda, um diretor, produtor, eu acho que meu sonho seria trabalhar em Legends só pra poder fazer o que eu quero. Porque Legends é aquele canto que você faz o que você quer, cara. Tem de tudo nessa série. Aí, ó, o homem desce na HBO mesmo com a fatura do cartão vencido. Pô, Pedro, você não assinou ainda? Por favor. Só não fica muito empolgado porque não tem as séries do Arrowverse lá todas ainda, hein? A gente só tem Batwoman e Stargirl. Por causa da Netflix, né? Ainda tá rolando. E vemos agora os irmãos Kent falando de Batman Hot Wheels, né? Inclusive, Dinho Lima, falaram de, né, do Superman Lois, só que teve uma coisa que... A única coisa que me incomodou do Superman Lois, como é do Tabs também, o Tyler Hoechlin, ele deu spoiler da primeira temporada toda. Ele spoilou tudo, spoilou o começo, o meio e o fim da temporada. Ignore o Tyler Hoechlin, gente, assistam Superman Lois. Meu Deus do céu. Eu não faz isso, Tyler. Não, sabe outro spoiler que o DC Fandome deu? A cena inicial de Injustice, que é a cena que parte meu coração da morte da Lois. O que foi isso? Sim. Não entendi não esses spoilers aí. Quem disse que eu não queria uma animação do Batman com a Hot Wheels? Cara, eu quero o jogo. Saiu um jogo do Hot Wheels. Eu quero tudo. Esse mês, saiu agora em outubro. Um jogo sensacional do Hot Wheels. Quem não jogou esse jogo, procura alguma análise, gameplay pra assistir, porque esse jogo é incrível. Quero DLC da DC nesse jogo. É isso. Você acha que o Batman Hot Wheels, Batwheels vai ser o novo Carros da Pixar? Pô, eu acho que vai ser melhor. Eu acho que melhor? Vai ser melhor. Tem Batmóvel pra dar e vender, hein? Ah, Gina Rodrigues, é incrível. Gente, eu vou falar de novo aqui pra você não ir embora e ficar com a gente, porque vai ser o melhor reaction da internet. Eu, Tabs e Lucas vamos reagir ao segundo trailer de The Batman. E assim, a internet vai quebrar hoje. Vai quebrar. Não sai daí, que daqui a pouco a gente vai ter o trailer. Hey, DC Fandome, it's your boy, Winston Duke. And I am so excited. O que você está fazendo aí? Você é de outro lugar. With Batman Unburied, with Spotify and DC, and we have been cooking up something. Que legal. Ele tá no podcast, é isso? Tá no podcast. No podcast não, é uma série. Audiocast, é isso? É, o audiocast. Isso, audiodrama, isso. Que legal. So, in that vein, I am Batman. Eita! Legal! Que massa, mano. O Jeffrey Wright tá lá também. Tá lá. Jeffrey Wright tá em tudo. Jeffrey Wright tá em tudo. Jeffrey Wright é realmente o vigia, né, mano? É o vigia. Pô, quero ver esse do Batman Ultimate Crusader. Love one-of-a-kind partnerships, so we're here to announce an exclusive collaboration between the Batman and Puma. Here to tell us more about it is none other than inclusive tem um momento a gente gastar. Teve um momento que eu perdi aqui, viu, Dinho Lima, quando Canilton entrou. Canilton foi o motivo de eu começar a assistir NFL. E agora, ó, Neymar com Batman. Neymar. O melhor foi Érico Borgo falando: o pai tá ousadia, alegria. Batman. Sempre foi muito fã, desde pequeno. Uma honra muito grande estar participando desse evento. Neymar que é o principal atleta da Puma, né? Hoje. Quem diria, né?
Achei E que assim, ele ia ter uma longa vamos ser carreira pra justos. Vamos ser justos que ele sempre foi um cara que ele tem tatuagem do Batman, ele sempre Halloween se fantasiando de Batman desde sempre. E é um baita de eu já fui fã do Neymar quando ele jogava no meu time, jogava no Santos, mas ultimamente eu não sou tão fã. Mas assim, se eu fosse o cara do marketing, eu chamaria o Neymar, porque tem que vender. Vende pra caramba. Barbara Gordon, also known as Batgirl. The tech-savvy martial arts badass is getting her very first full-length feature. It was a role that every actress in town wanted, but ultimately it went to Leslie Grace after her stellar breakout performance in last summer's In the Heights. She was so good in that. Borgo aí. Odeia futebol, isso é verdade. Mas ele ama o Batman, né? Então tá justo. Let's learn more about Batgirl in this DC spotlight. Eita, quero demais. Lembra que ia ser um filme? Aí a Leslie aí. E... Lembra, gente, que esse filme ia ser um filme dirigido por Joss Whedon? Vocês lembram disso? Lembram disso? É... Quem é esse cara mesmo? Esse Joss Whedon aí? Esqueci dele. Eu fico muito feliz que essas produções definitivamente estão confirmadas, né? Como Besouro Azul, Batgirl. Cara, a gente pirou no Besouro Azul, porque o diretor é a cara do Cholo. É a cara. Eu vi esse painel. Eu achava que era o Cholo. Eu falei, eu também. O Cholo já tá aí. Né? Com físico, com as tatuagens, com uma vibe. O Pedro Lucas pensou que a Leslie Grace era a Anitta. Muito bom. A única coisa que é ruim é que eles não estão filmando ainda, né? Então, tipo, a gente não tem nada dessas séries, tipo, pra gente ver mesmo. Eu tô muito empolgado pra vê-la como Batgirl, hein, gente? Também tô. Ah, e não sei se eles vão falar aí, mas já vou trazer uma notícia. Saiu uma notícia dizendo que vai ter um Batman, hein, no filme dela. Quem será que vai ser esse Batman? Você vai ver o que o Flash vai fazer na linha. Angel Dan tá perguntando aqui, o evento tem hora pra acabar? Então, lá na live do Coxinha Nerd, eu descobri que são 3 horas e meia. Ou seja, falta 1 hora pra acabar. Eu achei que ia acabar às 6 da tarde, mas pelo jeito é isso, 3 horas e meia, então falta mais 1 horinha ainda. Estamos aqui ao Will já 2 horas e 47 minutos, hein? O maior evento do ano, disse Fandome, e também a maior live que esse canal já fez. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de Lucas Lucena e Tabatha Oliveira. Dizer que aqui na descrição do vídeo tem as redes deles, né? Aqui na live já começa a seguir aí. E também dizer do nosso projeto, o Diário dos Heróis. Fala um pouquinho do Diário dos Heróis, Tabs. Que você tem mais informação para falar sobre o Diário dos Heróis. Tudo aqui. Diário dos Heróis é pra quem não conhece, você tá aí sem fazer muita coisa de manhã, sabe quando você acorda, você vai tomar banho, vai tomar o seu café, o que você vai fazer? Vai ligar a notícia? Não, você não vai ligar a notícia pra ver tragédia na televisão, você vai ligar o Spotify pra ver notícias do mundo dos heróis com as nossas belas vozes. Então todas as terças e todas as sextas tem um episódio sobre todas as notícias que bombaram aí na semana e no dia também, sobre os nossos heróis favoritos, tanto da Marvel quanto da DC. E tem um episódiozinho extra também que tá aí pra segunda-feira, então corre pra assinar bonitinho e confira. Confira, não perda, como diz. Não perdam. Aqui, ó, o Batman falou que acha melhor ter um Neymar da vida que ama o Batman do que a Juliette. Eu prefiro a Juliette. Eu prefiro a Juliette. Prefiro a Juliette. Qualquer um menos. Não, meu, Juliette sempre. Ó, o Flávio Tavares perguntou, nenhuma informação da Zatanna ainda? Não é confirmado, Zatanna é só rumor, Flávio. Nós estamos vendo aí agora, neste exato momento, Brandon Twain, que é o Asa Noturna de Dick. Cara, ele fica diferente, né, assim. Dick Grayson. Nossa senhora. Aí ele tá agora a cara do pai dele, mais conhecido como Will Turner. Pra quem viu Piratas do Caribe. Sim, nossa. Tá a cara do Orlando Bloom, mano. Tá a cara do Orlando Bloom, verdade. E o Pedro Lucas falou aqui, mais 1 hora pra morrer de ansiedade pra ver The Batman. Não vai morrer não, Pedro. Segura aí, fica com a gente. Eu quero só ouvir o Robert Pattinson fazendo I'm Batman.
Honey, go. We practiced this. What are we gonna announce? Season 4. We're gonna announce. We're announcing season 4. Season 3. Go again. Lembrando que Titãs está rolando só nos Estados Unidos, não temos a terceira temporada aqui no Brasil, não temos ideia de quando vai estrear, se vai ser pela Netflix ou pela HBO Max, mas estamos esperando. Esse doido tá pronto pra ir pra Piratas do Caribe, indo de volta. Tô falando, deve estar filmando, Tá. É o novo Jack Sparrow e a gente não sabe, por isso que ele tá com essa barbinha assim. Assumiu o manto. Eu sempre quis ter um bigode assim, mano, mas não é legal meu bigode. É, mas também não dá certo muito assim, não. No máximo assim. Olha aí, teaserzinho de Titans Season 3. Esse é o Mutano. Tô falando pra quem não sabe, tá, gente? Então, nem todo mundo assiste tudo da DC igual eu. Sim. Então é bom trazer informação. Esse é o Tim Drake, gente. Esse é o Tim Drake que provavelmente vai ser o novo Robin aí nessa terceira temporada, já que Dick Grayson virou Asa Noturna e Jason Todd virou o Capuz Vermelho. Falar no diabo aparece o rabo. Odeio Jason Todd. I'm going in. Tell guard to cut the red wire and hook it up to the router. The red wire? You never cut the red wire. O Tim Drake tá muito legal, né? O Tim Drake é sensacional. Vocês já se meteram em situações assim na vida? Eu já, em várias. Tipo, se vira. Sim, não. A minha vida é isso, é um grande se vira, a minha vida. É um grande se vira. Sabe a vibe que o Tim Drake me passa com esse ator? A Tabs vai reconhecer Kramer do Seinfeld. Ele tem uns trejeitos muito do Kramer. Perdemos a Tabs. Ah, já era a Tabs. Eu amo o Kramer. Kramer é meu personagem favorito do Seinfeld. Só vocês dois assistem Seinfeld, ele tem um jeitinho, né? Assim, aquela coisinha meio acelerada do Kramer. Tim, I've got one more try at this or I'm locked out. Try Selena, Kyle. Oh, meu Deus. Botando confuso. S-E-L-I-N-A. Welcome. Tem Celino aqui na legenda. Celino. Celino. Gente, foi uma referência a Selina Kyle, mano, em Titãs. Ela não tá, a Batgirl. A Batgirl não, a Catwoman, a Mulher Gato. Que legal. Gostei da piada. Titãs vai ter todo mundo. Olha Inclusive... Deixa eu só aproveitar esse ponto aqui, Lucas, que é o seguinte, tem a animação da Harley Quinn. Vocês conhecem essa voz? Ouve aí. Quem é? É ela, nossa querida Kylie Coco. Ela que faz a Harley Quinn animação. Tem na HBO Max também, assistam. E aí ela vai apresentar o personagem favorito da Tabs. O vilão favorito da Tabs na vida. Vocês vão ver quem é. Olha ali, ó. Sorry to interrupt. Are you still vamping? King Shark! It is currently being uploaded onto the Fandome server. O que tá fazendo ele, hein? Não, essa versão dele é muito boa. Eu gosto como eles transformaram ele, porque ele era muito babaca. É. E eu gosto como ele tá muito diferente em tudo que é coisa, né? Porque, tipo assim, nessa animação ele já é aquela coisinha mais... meio assim. No jogo ele já é um negócio mais bruto, mais engraçado. No filme cinema, também. Ele é o Stallone, mano. Mano. Melhor personagem. Muito bom. Queremos série do Donald. Saiu o Flávio rapidamente. Eles mostraram só só disseram que tá em produção. Mostraram que a gente já viu no Tudo, mas não teve nada de novo de cena. Porque é 100% Netflix, né, também. É só uma eu até me impressionei que mostraram, que eles mostraram com o logo da Netflix e tudo, né? Olha aí, gente, a gente tem os storybooks aí. Da hora. Que legal. Da segunda temporada. Olha, você viu ali Cortas Corujas? Uhum. Ah, eles vão usar tudo agora, né, mano? Que legal. Olha a Era, né? É, mano, a DC não erra na animação, né, cara? Cara, aí, olha que linda!
Nossa, velho. Surreal. Olha. Hoje isso é verdade. deve ser um dia ruim pra quem não gosta da DC, viu? Deve ser um dia ruim. O Vinícius trouxe, que pena que a dubladora brasileira da Arlequina faleceu. Infelizmente, Vinícius, infelizmente a gente teve que lidar com isso. Eu sou um cara, por exemplo, que gosta muito de ver as animações da DC, qualquer animação dublada. Sim. Aquaman que a gente viu o primeiro episódio, você viu dublado, não foi, Dinho? Sim. Eles mostraram um pouco do próximo episódio também, que tá incrível. Tá incrível, incrível, Well, incrível. there you have it, folks. Enjoy the rest of Fandome, I guess. And please remember all the cool stuff you saw earlier, and not that. Eu tô vendo aí que tem uma galera já abandonando a live por causa do que não aguenta mais esperar The Batman. Eu vou falar pra você que ainda tá aí. Não desista. Aguenta. Vem aí. Aguenta que vai valer a pena. Aí, Young Justice também, olha que legal. Nova temporada chegou hoje, né? Inclusive. Chegou hoje lá na HBO Max. Tá tudo lá, as 3 primeiras temporadas. Uma baita animação também. Adoro. E tem um dos meus personagens favoritos da atualidade, que é o Connor Kent, que é o clone do Superman e do Lex Luthor. E o grande pet dele, que é um lobo branco chamado Wolf. Assistam Young Justice. Pedro Lucas perguntou se a gente tá escutando o choro dos haters da DC. Não tem choro, Pedro. Só tá um silêncio constrangedor. Hoje é um dia muito ruim pra quem não gosta da DC. Ei! Um dos meus diretores favoritos aí, J.J. Abrams. Bruce Timm é outro monstro. Criador também da Harley Quinn. Meu, que trindade, hein? Hi, I'm James Tucker, and I am a co-producer on Batman Cape Crusader. Legal. Cara, essa animação vem forte. Essa animação, pra quem não sabe, ela vai fazer uma homenagem, principalmente o visual, né? O nome já quer dizer Captain Cruiser, que significa cruzado encapuzado, que é um dos nomes que o Batman usa bastante aí, né, do personagem. Um dos primeiros, inclusive, né? Um dos primeiros. E ele lembra muito o visual do Batman nos primeiros anos, lá da Detective Comics e tal. Cara, Bruce Timm pra mim foi revolucionário. Essa animação do Batman dele, a série animada, revolucionou pra mim as animações de super-heróis, revolucionou o Batman em si. Se você gosta de Harley Quinn, agradeçam esse cara todo dia, porque ele é o criador Liga da Justiça Sem Limites veio daí, né? Veio daí. Todos esses sucessos de animações da DC, não existia animações da DC desse nível antes dessa. Tem algumas animações boas e tal, mas quem setou o padrão pra esse nível foi o Bruce Timm. Quem setou o tom pra animações da DC foi ele. Sim. E esse cara que você tá vendo aí agora, que você deve achar que você conhece, mas você não lembra, é o Matt Reeves, o diretor de The Batman. Tá numa vibe bem Ted Lasso. Verdade. So he's going to be very low tech initially. James Tucker também é uma lenda. Monstro. Que time, hein? Que time envolvido nessa. E legal esse lance que eles estão falando, que ele no começo ele não vai ter muita tecnologia. Que vai ser muito mais ele desenvolvendo-se como personagem e aquele Batman mais gatuno mesmo, mais sorrateiro, que tem que lidar muito nos sentidos dele, mais do que o uso de tecnologia, que eu gosto muito, que o Bruce Timm também usava muito bem isso. Porque uma coisa que eu acho, que eu não sei se vocês dois concordam, mas eu acho que algumas histórias de super-heróis modernas têm usado muito tecnologia como muleta, às vezes, sabe? Como tipo, bota tecnologia aqui, bota uma parada tecnológica aqui que o cara se sai dessa situação. Quando sempre os super-heróis saíram de outras maneiras. Eu acho que a tecnologia é importante, principalmente personagens como Batman, como o Homem de Ferro, o próprio Homem-Aranha, mas não pode servir como muleta de roteiro. Concordo 100%. Eu poderia concordar mais. Legal que eles estão pautando muito do assunto em cima de Batman The Animated Series, que realmente foi o que o Lucas falou. É uma coisa que mudou muito a indústria da animação, e principalmente do personagem do Batman. Eu começo a acompanhar super-herói, eu tava falando até com a Tavis mais cedo, por causa dessa animação, assistindo na Record, sabe? Passava na Record, assistia de manhã, e eu ficava, era impressionante o negócio que eu ficava, meu Deus, isso é real. Eu lembro do primeiro episódio que a Harley Quinn aparece. Que eu assisti. Olha essa cena que legal. Tá lindo, tá Unless I can talk Bruce into doing a special episode. Ó.
O mesmo falou, essa cena animada do Batman é espetacular. E o Pedro Lucas perguntou pra gente o seguinte: vocês acham que o Batman do Robert Pattinson vai superar do Christian Bale? Já superou, porque pra mim eu não gosto do Batman do Bale. Tô com o Rio nessa. Eu acho que os filmes são excelentes, são os melhores filmes de super-heróis que já fizeram. Mas o Batman do Bale eu não gosto. Mas o Batman do Bale... Eu gosto do Bruce Wayne dele, eu acho que o Bruce Wayne dele funciona, mas o Batman... O Bruce Wayne manda bem. A Tabs já é fã do Bale. Honored to get to be part of the creative conversations, to get to help a gente precisa entender que o tempo de preparação do Pattinson, até por conta também da pandemia, tem sido algo fora do comum da preparação de outros atores. Então, acho que não vai errar, entendeu? E até o momento dele, né, como ator também, eu acho que ele pega um momento muito bom. É um momento que ele não precisa do Batman pra subir na carreira, ele tá no ponto que ele quer da carreira dele nesse momento. É um ator que tem feito muito filme assim pra Oscar, muito filme mais cabeçudo, que tá vindo fazer o Batman porque quer, num trabalho que ele comprou totalmente, sabe? Eu acho que isso é sensacional. Quem viu Tenet, acho que já pode até sentir um pouco do que vai ser o Bruce Wayne dele. Então, eu acho que assim, a galera gosta muito de falar do Bale, mas eu acho que é uma parada muito de geração. Assim como a minha geração ama o Michael Keaton, entendeu? O trailer de The Flash eu fiquei doido porque é o Batman do Michael Keaton, é o meu favorito. Mas em termos de caracterização, até hoje o Batman mais fiel aos quadrinhos pra mim é o do Ben Affleck. Eu acho que... É, o do Ben Affleck também. A entrega ali, o Bruce Wayne do Ben Affleck não é tão bom, mas eu o acho que assim, é incrível. No Liga da Justiça eu acho que sai um pouco, mas do Batman vs Superman eu acho perfeito, assim. Eu acho coisa absurda no Batman vs Superman. Foi o que o Vinícius comentou aqui agora. O Vinícius falou, tem que superar primeiro o Batafleck. Então, mas aí é aquilo que eu falei, o Batman do Affleck é Batman só, e é maravilhoso. Agora eu acho que o Pattinson pode vir muito bem como Bruce Wayne e como Batman. Nossa, ele tem total pinta de Bruce Wayne, né? Ele é o cara, eu acho que de todos que já foram escalados, ele pra mim é o que mais eu compraria como um playboy. Eu olho pra ele e falo, esse maluco é um playboyzão. Quero pizza. Eu queria. Little Caesar. Vocês vão mandar uma pizza aqui pra casa, é isso? Pô, saudades de Little Caesars, hein? Olha a camiseta dela do King Shark. Tá, mas primeiro... Eu vou falar mal do Bale, a Keila falou. Lá vem o dia falar mal do Bale. Keila, eu falo mal do Bale já tem uns 10 anos. Pode se acostumar. Os filmes são incríveis, mas ele como Batman, meu Deus, não dá não. DC Heroes and Villains. Sabe uma coisa que eu fico triste agora que você falou de Batman? Uma coisa que eu sempre fico triste é como em todo projeto escanteiam totalmente o coitado do George Clooney. Eu sei que o Batman dele não foi bom, mas eu acho que ele merecia voltar nem para participar da animação, alguma coisa assim. O Batman do George Clooney é melhor do que o Bale. Vamos agora pro trailer da DC Heroes and Villains. Esse é um game? Isso sabe o que me parece muito? A vibe do DC Universe Online, que eu joguei durante muito tempo. Eu tem a não mesma aguento vibe. mais o Luthor com essa armadura, pelo amor de Deus. Chega. E ela ficou muito famosa assim pro mainstream na época que saiu o jogo, né, DC Universe Online, que tinha o CG inicial do jogo que era lindo, era ele com essa armadura, aí todo mundo ficou usando. Gente, é o Trigon. É o Trigon. É ele. Pra quem não sabe, o pai da Ravena. O papai da Ravena. Ah, então, é tipo... Com deve ser jogo de celular. Inclusive, o DC Universe Online, eu me impressionei ontem, tá entre os 20 jogos mais procurados do PlayStation 5. É um jogo já antigo, já tem quase... Acho que mais de 10 anos já, 12 anos talvez esse jogo. Olha! Todd McAfee. Pai do Spawn. McFarlane Toys, my company, and DC Direct. We just started a partnership, but basically I'm going to take all the things that we're good at and continue to do all the things that DC Direct has been doing. So here's a couple of things to look forward to. We're going to continue the Batman Black and White series, which is over 100 different statues already. We're going to do the Harlequin Red, White, and Black series. We're going to continue doing the DC Designer series. So look forward to all of that. This is just the beginning right now.
One of the early statues we want to announce Olha is the Joker só. Purple E Craze esse from Joker, the artist mano? Greg Capullo, who I think is Sensacional. one of the best. Scott Snyder, né? Scott Snyder. Scott aí. Snyder, é isso que eu ia falar, com o rosto colado, né? Sim. Muito legal. Inclusive, chegou acho que ontem no Fortnite o Batman. Olha, mano! Ai, o Batman do Pattinson, gente. Caramba! Olha aí, com mais detalhes. Mano, olha essa roupa, velho. Que é isso? Vocês têm dúvida que ele vai ser um Batman ruim? Esculacho. Vocês acham que ele vai ser um Batman ruim? Vocês têm dúvida? Não, e ele tá em Liverpool, né? Gotham vai ser Liverpool dessa vez. Tem como dar errado? Não tem. Esse Batman vai ser incrível demais. Eu fiquei tão emocionado que eu falei, vocês têm dúvida que esse Batman vai ser ruim? Olha o Batman by Gaslight ali, ó. Adoro Gotham by Gaslight. Mike Mignola's in the past in that series. Pô, que legal. Adoro. The top seller, so this one is not going to be any exception. Also, big news, we're going to be doing a giveaway on the DC Designer Batman series. This one is going to be based on the comic book Batman Year 2. Artwork by myself, olha, so I know dono what it's 2. supposed to look like. And on top of it, Querido Ale Moraga agora. Perdemos o Ale Moraga. Inclusive, Dinho, Batman Who Laughs, né, que é o Batman do metaleiro, da fase metaleira aí do Scott Snyder, ele tá agora no Fortnite, como parte do evento. Porque ele é um dos vilões do evento, nesse crossover do Batman com Fortnite, que ele quer destruir o metaverse. O Batman Who Laughs sempre quer destruir as coisas, né? Ele queria destruir o multiverso, agora quer destruir o metaverse. Muito bom. Ei, vem aí Young Justice Phantom. Veio aí, né? Eu quero uma data, por favor. Vamos de data. Tá agora já tá no HBO Max, não? Não. Phantoms não. Phantom saiu hoje? Não. Saiu hoje, não. Peraí, deixa eu ver qual que chegou pra nós aqui. É o Now Streaming. Então, é que a gente tem que ver se Now Streaming, se é lá, né? Se é no Brasil, é verdade. Justo. Vamos ver, peraí. Vou confirmar pra vocês aqui, ao vivaço. Ao vivaço. Aí, ó, vamos ter um sneak peek. Aí, que legal. Olha aí, ó, o Connor, a Miss Mars, o Mutano. Muito bom, cara. Cara, eu amo muito. We decide who we want to be. No one on the team is perfect. You broke the rules. Eu adoro essas vozes de trailer. No one on the team is perfect. Gente, deixa eu só fazer um retificando aqui quando vocês estão vendo o trailer aí. A nova temporada Young Justice Phantom, ela está disponível no HBO Max aqui no Brasil também, tá? Então já tá aqui também. Você tá vendo o trailer aí, já chegou pra nós. But não temos as duas primeiras temporadas. Eu acho que está ainda na Netflix. Vou confirmar pra vocês aqui. Ó, o jogo lá, o DC Heroes and Villains, que é um jogo mobile, já dá pra fazer o pré-registro na Apple Store ou na loja do Android também e tal. Então já cola lá que é sucesso. É isso mesmo, meu povo. As duas primeiras temporadas de Young Justice tá lá na Netflix e a terceira temporada tá exclusiva na HBO Max. Tá? Então já fica a informação. Se vocês não assistem, por favor, comecem a assistir, que é muito legal. DC Fandome is the only place to be for the latest and the greatest DC news and upcoming projects. I am Terry LTAM, and to say I'm thrilled to be here with the best fans in the world is a complete understatement. This is beyond. Uma coisa, quando a gente falou do Neymar, que eu esqueci de trazer, é que ele é um dos maiores fãs do Arrowverse. Não sei se vocês sabem disso. Ele não perde um episódio de nenhuma série do Arrowverse. Ele, inclusive, estava vendo agora nos stories dele, estava assistindo o Batwoman outro dia. Sabe? The show takes place in the future, where America is caught up in. Então a DC mirou certo, né? Mirou certo. E ele é amigo, inclusive, ele já é amigo pessoal do Grant Gustin, que é o The Flash, né? Eles sempre estão trocando mensagens e tal. Tá, eles adoram, né, mano? Adoro, nossa. Hi, I'm Ava DuVernay. I'm Roberto Patino. And we're here today to talk about our Eu não entendi esse rolê aí. DC comic adaptation, DMZ. It's a story DMZ. about a fractured people that are coming together.
where we have a civil war between the free states of America Que é o and the DMZ? United States of America. DMZ sempre é a zona demilitarizada, né? DMZ, where the rule of law is basically dictated by the most powerful person. É o quê? At any point in time. Falando que vai ser uma coisa sobre uma guerra civil nos estados norte-americanos. É meio com parada meio pós-apocalíptico moderno, assim. An outsider comes in and she turns everything upside down. And that roller coaster ride, Caramba, that parece adventure bem legal, hein? is one of the Parece, things I uma love vibe most legal. about your script and one of the reasons why I had to direct it, had to be involved. Let's talk a little bit about Rosario Dawson and the character of Alma. Ah, o Rosario Dawson vai estar em DMZ. Que legal, olha aí, mais uma ex-Marvel vindo pra DC. E já tá lá em Star Wars também, lembrando que ela é a Ahsoka Tano. Putz, ela é como a Ahsoka. E vai ganhar a série dela. Ela como a Ahsoka é incrível. And dove into the spirit of Z and reinvented her. You know, this show is a bit of an origin story for one of the best characters in the graphic novel. She comes out the other side with a whole new understanding of what her place in this world ought to be. I mean, the thing is like a beautiful, chaotic, messy, grappling with gender and who can do what and what power looks like and who really has the power. This is exemplified through Parko, played by Benjamin Bratt. Essa vai estar no HBO Max? Cara, não sei. Eu tava lembrando aqui, na verdade, eu tava distraído, mas DMZ é Vertigo, né? É Vertigo, é. Então, ela é uma série que ela é uma parada mais pós-apocalíptica, né? Então, ela vem nessa pegada aí dessas coisas que a DC faz, que é Vertigo, né? Tipo The Eye, The Last Man, Preacher. Então é mais dessa pegada. Sandman, né? Tá saindo agora também. The result of that is this patchwork of gangs and tribes and outfits. Preacher, inclusive, que eu não sei se a galera sabe, mas o Seth Rogen trabalhou, ele ajudou na produção de Preacher. Todas as temporadas, ele é um dos produtores executivos. Eu vi ele falando semana passada sobre os efeitos visuais de Preacher, ele falando, sabe aquela cena do piloto mesmo, que tá o pastor na igreja e ele explode assim, né? Ele falou que a galera chegou pra ele e fez assim: cara, o corpo humano não tem tanto sangue. Mas o corpo humano em Hollywood tem sangue pra caramba. Aí ele disse que a galera trazendo sangue demais. Ele vai estar mais. Até não dá mais sangue na sala. A gente tá acompanhando aí o Robert Pattinson, que é o roteirista, e a diretora, pra quem não conhece, é a Ava DuVernay. Ela fez Selma, que foi muito indicada ao Oscar numa época. E um doc maravilhoso chamado Olhos que Condenam, da Netflix. Então, se vocês não conhecem o trampo dela, já viu que é responsa, né? E eu já tô começando a ficar com pena da Candice, viu? Coitada, tá presa ali. E ela já fez uma coisa também com a Disney, né? Que foi Uma Dobra no Tempo. Aí, lá vem Naomi. Naomi veio aí. Naomi, inclusive, virou agora nos quadrinhos, virou uma membro efetiva da Liga da Justiça. Sim. Vai ser bem legal. Pra quem não sabe, a história da Naomi é muito focada, muito ligada à história do Superman. Então é muito possível que a gente veja algo de Naomi já na segunda temporada de Superman Lois. Então, eu tô apostando aqui como fã. Quando o Tyler Hoechlin tava falando de Stargirl e das outras séries da DC, agora que estão no HBO Max e tal, ele falou do universo Superman. Ele falou Supermanverse. Olha aí. Tivemos a mudança do Arrowverse agora então pro Supermanverse. Pô, que legal. Transição. Ela pode vir forte. Essa série, vamos torcer pra ela passar da primeira temporada, né? Porque é uma personagem muito relevante e ela vai, se eu não me engano, sair pela CW lá fora. When you're a teenager, it's really crucial when you're figuring out your identity and who you are and what you like and what you don't like, which is a lot of what goes through Naomi's head throughout the story. It's a superhero show, but it's also a coming of age story. When it comes to the part of preparing for the superhero part, I can't relate to the supernatural. O que eu queria muito ouvir falar mais era sobre como é que tá a produção do Super Choque, cara. A coisa que a gente tá falando aqui. Eles passaram um pouco sobre os quadrinhos do Super Choque e tal. Mas foi muito bom saber que o sinal verde foi dado definitivamente e que vai rolar, né? Porque a gente só tava com o rumor até então.
has started me on. Tô bem feliz com isso. O Super Choque é um personagem que eu queria tanto no cinema quanto em série. Eu acho que ele cabe nos dois, versões diferentes, sabe? Sim. Ele é basicamente o Homem-Aranha, né? É, o que eu tinha falado aqui, tá na hora pra Tabs. Pra mim ele tem um potencial zaço no Homem-Aranha. Da DC. And I think Tem what muito also sets her potencial apart mesmo. is her character and her heart. She's incredibly E aqui no confident. Brasil já é um She personagem loves the people around super her. She's adorado incredibly pela driven, galera, né? Por causa da incredibly animação. smart, and isn't afraid to show it. And although there are a lot of Naomis, No Brasil people like tem uma Naomi coisa, in real life, tem uma coisa those diferente aren't com o always shown on Super TV, Choque, so né? I A think galera it'll be gosta really mesmo. special. I also think what makes it different is the unique Eu acho até que a characters within gente the setting of the show. acaba se And relacionando the mais com, creatives and the team com a and the realidade do crew Super and the Choque, com os cast, problemas they make it dele, even more special, so do I'm que really com excited o for do Homem-Aranha. Eu acho que o Homem-Aranha é um personagem muito maior, obviamente, mas em termos nós como brasileiros nos relacionarmos, é muito mais fácil com o Super Choque, com os problemas de um subúrbio americano, do que com os problemas do Homem-Aranha em Nova York. Eita. Desculpa te interromper. Lá vem. Caramba, temos um teaser. Não esperava, hein? Annabelle says there's a stunt happening in the square. Também não. Something to do with... Tá vendo as surpresas? Olha aí. I need this for my site. Olha lá, gente. O que eu falei? Vem na minha. Vem na minha. Ela vai ver ele. Meu Deus, podia ser o Tyler. Podia ser a cena da primeira temporada, aquela parte do final. Ah, é quando rola os poderes. Será que vão relacionar o grande poder dela com aquele lance do final de Superman Lois? Seria interessante. Nossa, vai ser meio clichê, mas vai rolar, hein? É. Olha lá. Passou voando, passou! Ah, muito legal. Ó, aqui, ó. Só o Vilos. Já vieram, é o Cavill. Cavill, mano. É Tyler Hoechlin. Ninguém lembra mais do Cavill. Quem é Cavill? Shazam! Esse é que eu me esqueci. Eu me esqueci muito do Pois Shazam no é, churrasco. eu quero dizer que é muito provável que acabou o painel de Shazam, a gente já vai pro debate, hein, gente? Então, não saiam daí. Olha o Billy Batson aí. Caraca, ele cresceu muito, mano. Meu Jesus amado. Como o filme só sai em 2023, acho que não teremos nada ainda. E vai ser meio igual Aquaman. É, também acho. Mano, ele tá muito grande, velho. Ele tá quase maior que o Zachary Levi. É, já tá do tamanho do Zachary Levi. Shazam, Fury of the Gods is going to be out of this. É, ó, versão adulta já. Tá maior. Ele vai malhar de verdade agora? Vocês sabem das tretas? Eu acho que não. Eu acho que ele vai continuar com os enchimentos. My real life alter ego, Asher Angel, and I. Ele vai preguiçoso, não quis malhar. Our director, David Sandberg, and the rest of our cast, Jack and Megan and Adam and Ross and Grace and DJ and Ian and Jovan and Faith. There are so many. Cara, o primeiro filme é muito divertido. Ele não é o Shazam pra mim, ele sempre será o Chuck. Ah, não, eternamente. Adoro o Chuck. Shazam! Não, agora eu acho que eles vão ter que fazer o seguinte. Ih, rapaz, vamos mostrar behind the scenes, hein? Behind the scenes. Uniforme novo. Hello, my name is Zachary Levi. Should have a little tag. And I play Shazam. Olha os enchimentos aí do homem. Será que nós vamos ver o Henry Cavill? On the first movie and Shazam, Fury of the Gods. We expand on that. A Ellen Mirren, que tá confirmada no filme. Olha aí, rolou um Peter Parker aí. These goddesses come to our world. Eu não sabia que a Lucy Liu tava confirmada, gente. Lucy Liu and Helen Mirren. Tá confirmada a Helen Mirren também. É, Helen Mirren eu já sabia. Mythological creatures, minotaurs, harpies, dragons. When I talk about upgrades, we got an upgrade, a huge upgrade in the suit. Bigger action sequences, bigger. Nosso querido eterno DLC, o Just. Qual o nome mesmo dele em DLC? Esqueci. Ah, sua linda. Sou muito fã da Helen Mirren. Shazam, Fury of the Gods. Mano. Cara, esse parece ser bem mais épico que o outro, hein? Tem muita cena
all around. Pedra da Eternidade, You're in hein? store for a treat, Sim. y'all. Caramba. É, como eu disse, né? Não ia ter nada mesmo. É, mas mostrou até mais do que eu esperava, hein? É, e eu achei mais... Foi bem curto o painel. Achei que já ia vir The Batman, acho que vai demorar um pouco. É. Adam Brody, 7, era o 7, verdade, Keila, obrigado. Isso mesmo. Deus, você é muito bom, sou fãzão. Só que eu sempre esqueço o nome da galera. Nunca superarei Marissa. É isso. Coitada da bichinha. A pobre. Meu Deus. Meu Deus, isso é sensacional. Original superheroes. She is a universal character. Diana's values are built in her. It's all about love. Se você não gostou de Mulher Maravilha 1984, você não acredita mais no amor. Reveja seus conceitos. Eu soube de uma coisa, Dinho, que é proibido ter não gostado de Mulher Maravilha 1984 e ter gostado do episódio do Doutor Estranho no What If. Nossa, olha o bagulho que se lembra. É exatamente sobre isso. Se gostou do episódio do Doutor Estranho de What If, tem que gostar de Mulher Maravilha 84 e não se fala mais isso. Concorda, Tabs? Olha aí, Tabs é do nosso time, Lucas. Mas é lógico, a motivação é a mesma. O que vale para um Obrigado, é o que eu falo, a motivação é a mesma. Obrigado. Eita, que legal. É mesmo, a gente tá rolando 80 anos da Mulher Maravilha. Que pena que foi num ano ainda de retomada. Olha a maravilhosa Linda Carter. Cara, a Linda Carter é incrível. Linda Carter, ela é demais, né? Olha a presença dessa mulher. I know what it was like from the inside out, and I know what the legacy meant to me. And when I created the character, it wasn't on the comic book page, her kindness and her goodness. Her strength was a lasso of truth, and it was defensive things. Wonder Woman tá and na that meant something to me HBO Max? because we know Tá, what Wonder Woman 84 série? is. A série tá? A série eu acho que... We, não sei. not just you and me, but the women out there and the women that have come behind us and with us and through us. And I hope that they can see what that is in their own lives. It gives me sort of chills talking about it. Não, não tá não. Pra quem não sabe, tá? É bom sempre falar, tem sempre uma galera que nova audiência e também tem gente que tá aprendendo ainda sobre o mundo dos super-heróis. É por isso que tem o Dia dos Heróis. E a gente tá aqui também pra trazer informação. Essa à sua esquerda do vídeo de vocês é a Patty Jenkins, a diretora do primeiro Mulher Maravilha e Mulher Maravilha 1984. Ela tá entrevistando, né, a Linda Carter, que é a Mulher Maravilha, primeira Mulher Maravilha live action, né, da história. Ela foi a Mulher Maravilha em algumas temporadas na série de TV. E tem uma surpresa dela em 1984. Será que a Gal não foi, gente? Ela tava em outro rolê, ela tava no rolê com a Netflix. Were you too loving? Interesting to me that even when we made the film, lembrando que Patty Jenkins agora vai dirigir o Star Wars, né? Ela, Esquadrão Rogue está nas mãos dela. And that to me is the essence of Wonder Woman. I find ourselves to be in such a lucky place and time right now as it relates to Wonder Woman because I actually think she is the Linda Carter tá no formal também, né? Total. Falando de gente no formal, putz. Eu sigo ela e a filha dela no Instagram, as duas são incríveis. Lembrando que a Linda Carter fez uma participação em Supergirl. Ela é a presidente dos Estados Unidos. Kindness, goodness, patience. You know, all of these things, and be willing to fight, even physically, to stand up for those things is what matters right now. It is certainly not my invention or yours, but it feels like I'm a part of something. And that we take on to the next generation of fans. And that is my hope for the future, certainly, and your hope for the future. What you, in Wonder Woman 3, which I can't wait to hear you
Eu quero saber de você que está acompanhando aí por enquanto essa entrevista. Quero muito saber. Vocês estão preparados para The Batman? Deixa aqui no comentário. O Lucas vai começar a subir. O Lucas vai começar a subir aqui. The Batman. Vai rolar ou não vai rolar? O que vocês acham? Eu vou. Vai ser, sabe aquele meme? Aquele meme, tô bem não, Tinky Wink. Sou eu. Saiu o trailer do The Batman. Tô bem não, Tinky Wink. Eu tenho que tirar todas as coisas Thank you. No, we're super excited about Wonder Woman 3 and Gal is who's so bummed not to be Cara, here, The the Batman, busiest person in the world, pra with mim now é three esculacho, little kids and Que nem um comentário que teve aqui mais cedo, que era criadores de conteúdo desmaiam na live. É isso. Ó, Gabizinha vai ficar assim, ó. Não alimente zumbis. Diz que ninguém tá preparado pra The Batman, nem o Robert Pattinson. É verdade. Gabizinha depois disse desmaios, no plural. Felipe de Almeida nos disse, eu tô tremendo aqui. O Pedro Lucas mandou só um, meu Deus. E a Bebê disse, lógico que não estou preparada. Normalmente subir isso com um bom gaúcho, né? Bah, te mandei o trailer. Batman aí. Muito bom. E o Pedro Lucas falou que tá super ventilando. É sobre isso, minha gente. The Batman vem aí. A gente não tem nada sobre o filme faz 1 ano e 2 meses, especificamente. E vai quebrar a internet hoje. Hoje é dia. Voltamos agora para o painel de 80 anos da Mulher Maravilha. Nem parece, super conservada a Mulher Maravilha pra ter 80 anos. E eu acho que agora vimos de Gal Gadot, né? Gal Gadot. Caraca, bugou aqui ali, você viu? A legenda deu uma... Se perdeu ali a legenda, porque umas palavras que nem existem. Now, let's take a look at a special collection of fan art that celebrates the icon on her 80th anniversary. Here are just some of the truly wonderful creations sent in by the fans of the original, the most genuine, the pop culture icon that is Oi. Wonder Woman. É isso. Wonder Woman. Legal. Cara, é a maior, né? Não tem jeito. É a maior. É ela. Ó, eu tô que não me aguento aqui, falou o William, porque ele é a vingança. Ele é a noite. Ele é o Cavaleiro das Trevas. O capuz. Eu ia falar o capuz Capuz vermelho. O capuz vermelho. Encapuzado. O cruzado encapuzado. Mas depois Injustice, The Batman take a Reventar. Ai, gente. Olha, eu acho que, por enquanto, assim, um dos pontos altos pra mim do DC Fandome é o trailer de The Flash. Acho que ali, 2 Flash na mesma cena. E ele falou que nem é trailer, ele tinha dito que não era trailer, né? Aí, ó, gente, coming up, The Batman. Mano, olha aqui, eu já tô tremendo, mano. Não vai dar certo esse reaction. Não vai dar certo. Olha ela aí. Ellen, maravilhosa Mirren. Mano, Alex Ross é esculacho. A Ellen Mirren daria uma boa Diana do Reino da Manhã. Dava. Ela tá grisalhona assim, né? Acho que funcionaria. Pô, eu queria uma adaptação live action do Reino da Manhã total, assim, sabe? A gente teve o Superman do Reino da Manhã já, no CW, com o Brandon Routh, mas eu acho que eu queria uma adaptação completa. Põe o comentário aí do Ale Moraga, que eu concordo muito. The Flash bombou porque tinha o Batman, agora que Batman? Desse Fandome é o Batman. Ali era claramente o Batman. Ali era o Batman do Keaton, né? Não tem como, né? A gente sabe que o Batman do Ben Affleck vai estar, mas ali era o Batman do Keaton. E... Pô, eu tô muito curioso, e confio demais nos irmãos Muschietti. Eu tô comentando aqui porque eu não vi aqui junto com o Lucas e a Tabs. Então, enquanto tá rolando a homenagem pra Mulher Maravilha, mas eu gostei da vibe do trailer, do teaser, né? Porque tem uma coisa muito dos irmãos Muschietti, eles sabem mexer com uma coisa mais sombria, com terror, e eu confio demais neles. Então eu adorei a vibe, apesar de não gostar do Ezra Miller como Flash.
Eu gostei daquele momento Flashpoint ali, quando ele vê a Nora Allen, sabe? Muito legal, muito legal. Tem tudo pra ser um filmaço. Aí o homem. Olha o homem. Olha o homem. Olha o homem. Olha o outro homem. Olha o outro homem. Aí o outro Ninguém homem. liga. Não, esse é o John Cena. Ninguém liga pro Peacemaker. Esse é o John Cena. Pô, que legal. Eu tô reclamação a fazer pra essa homenagem, viu? Faltou uma coisa. Tá aí, menos a Mulher Maravilha atual. Cadê ela? A Lola em Space Jam 2 joga vôlei. É verdade. Olha, é a melhor pessoa aí, ó. Cara, ele é maravilhoso. Cadê a Gal Gadot, gente? A Gal Gadot não foi no DC Fandome, é isso mesmo, Brasil? Cadê a nossa Miss Israel? Celebrate Wonder Woman's 80th with us by doing the Spin Challenge on TikTok. Show us how you spin into action, and no matter what the day brings, you can spin into anything that makes you take on the day with confidence. Aí, ó, TikTokers. É agora. Eu não tô acreditando. I am feeling very confident in my Wonder Woman look. Aí, ó, no Elemento Smith falou que ela apareceu, foi a primeira a falar. Eu não vi. Mas não importa. O que importa é ela no painel da Mulher Maravilha, que ela não foi no painel da personagem dela. Eu tô com pena da nossa querida Iris West. Eu acho que toda vez que aparece a Iris West, a Candice Payton, eu penso que é notícia sobre The Flash. News Flash. Eu vejo a hora de chegar correndo ali atrás. Ele passa correndo. Por falar nisso, em The Flash e Candice Payton, vocês acham que o Grant Gustin vai estar no filme pra retribuir aquela cena do Crise nas Infinitas Terras? Não, se tem dois Ezra Miller, tem que ter pelo menos um Grant Gustin. E ó, quer a aposta mais alta ainda? Joel Ciclone vai aparecer. Será? Não. Vai Jay aparecer. Garrick, mano. Vai aparecer o querido Joel Você é Ciclone. muito believer. I'm a believer. Lucas Luciano. Come on, guys, let's all put our hands together for Wonder Woman's 80-year legacy. And you better believe this truly iconic character is not done wowing us yet. I'm such a big fan, I've already ordered a celebratory cake for Wonder Woman's Day on October 21st. What can I say? I have a sweet tooth. And you'll have one too. Aí, ó, Tabs, eu falei pra Tabs que ia ter Sweet Tooth, não acreditou? Tá confirmado, né, segunda temporada? Aham. Ah, é um querido, Gus é um querido. I hope you're having the sweetest time tuning into this year's DC. Falei, ia ter Sweet Tooth. Tinha que ter. Se tem Sandman, tem Sweet Tooth. Na série ele não é tão loiro assim. É porque tá sujo o cabelo dele na série. A sujeira que deixa o cabelo dele um pouco mais escuro. A sujeira pós-apocalíptica. É. Os shampoos pós-apocalípticos são dessa cor. É isso. That was amazing. I do have a sweet tooth in real life Putz. too. Lembrando das séries que eu achei esse ano, eu acho que é uma das minhas favoritas, Sweet Tooth. Sweet Tooth é muito legal. É muito boa. Muito legal. Vocês não viram Sweet Tooth ainda? Assistam a produção original Netflix, né? Com o selo DC Comics e também da DC Vertigo, o extinto DC Vertigo. Que agora é DC Black. Aí, ó. A falta de coração do Alimento Subido agora tu é fofo. Mas ninguém quer saber do Sweet Tooth agora, amiga. Nem que você quer. O Sweet Tooth tá preparando. Eu tô começando a ficar preocupado porque, de acordo com o horário aqui, faltam 13 minutos para acabar o DC Fandome e a gente vai ter pouco tempo de debate, man, pelo jeito. Eu acho que vai ser 5 minutos. 3 de trailer e 2 de Matt Reeves falando. Tem gente nos comentários falando que seria melhor ter ido ver o filme do Pelé. Você vê que eles seguraram muito The Batman pro DC Fandome, né? Podia ter lançado no Batman Day. Batman Day. Aí é o Big Man. Eu só lembro dele se lascando em Game of Thrones. Daenerys prendendo ele lá. Vagabundo. Aí, ó, Joel Ciclone. Apareceu ali, não foi à toa. Será que ele leu Sweet Tooth? Ele é muito criança. Eu não daria pro meu filho ler, não. Da idade dele, Sweet Tooth. É pesado, mano.
I indeed read the comics. Inclusive é uma coisa que eu gosto da série que deixou mais leve, assim, muitas coisas de Sweet Tooth. Inclusive a relação com o pai dele, que nas HQs são mais pesadas. Nossa, eu vi o comentário da Gabizinha aqui, cadê meu Robert? A Gabizinha é tão cachaceira que eu li, cadê meu Cabernet? Nossa, eu li cadê meu Hobbit? Eu, Gabi. Cadê meu Cabernet? Eu falei, caramba, vai abrir um Cabernet essa hora? Isso é hora, Gabi. Isso é hora, 5 da tarde, abrir um Cabernet. Esse é o personagem mais fofo que colocaram na TV nos últimos anos. But you'll just have to wait and watch season 2 to find out. I absolutely love how much you guys enjoy Sweet Tooth and cannot wait for you to see what we have in store next. Get ready for more banter, hybrids, and candy to last you a lifetime, or at least to cure your sweet tooth. See you soon for Sweet Tooth Season 2! Aí, já tinham confirmado não? Fiquei em dúvida. Já. É agora. Já trocaram o fundo. É agora. É agora, gente. A internet vai quebrar. That's right. It is time to scoop up some brand new Batman merchandise, and it's happening now at shop.dccomics.com. Take a look. Primeiro, né, tem que fazer a gente gastar. Lá vai. Ó. Olha essa camiseta do The Batman, coisa linda. Eu quero ir com ela na estreia. All this talk about Batman, we must not forget that much of the Cape Crusader's strength comes from something other than his muscles or Bruce Wayne's billions. Alfred Pennyworth has always been Ninguém se importa com Pennyworth. Ninguém se importa. Batman's butler and father figure. Pennyworth, the DC origin series answers just that. As it follows a young Alfred Ninguém se Pennyworth, importa, irmão, com Pennyworth. Não sei por que vocês estão tão com essa série no ar ainda. Let's take a closer look in this DC spotlight. Ah, mentira, sério? Mano, como é que Pennyworth foi renovado? Eu não Vou até comer uns biscoitinhos aqui enquanto isso. We've had so much fun making Pennyworth over the past 2 seasons, and we just wanted to thank you all so much for your support. On a personal note, it's been a dream for me to play this character, and I really will never forget it, so thank you so much. Whoa. It sounds like you're saying goodbye when actually we've got some really exciting news to share, haven't we? So why don't you... Bom, não trouxeram o Robert Pattinson, mas trouxeram o pai dele, por enquanto. And we are officially in production for season 3 of Pennyworth, which is now a Max original series on HBO Max. Right, and you'll be able to catch Mano, up on 3 the first temporadas season já. of Pennyworth Como assim? on HBO Max early 2022 and the all new season Tá na 3 HBO Max aqui premiere no Brasil there também? later Porque that aqui same antes era Star Play, We né? really can't isso eu não thank enough sei. for your love and support, and it's because of you, the fans, that we are back. And we can't wait for you to see what we have in store. Season 3 will dive Essa into série people mais like ninguém se Alfred, importa do Martha, mundo, Thomas, velho. Bette Sykes, Lucius Fox, and all the other Pennyworth characters, as we find out more about their involvement in the evolution. Não sei como é que renova, não sei o que acontece. Não tá na HBO Max aqui não, gente. Eu não gosto desse Thomas Wayne. Well, let's just say that there's lots of exciting things happening Não gosto on desse Pennyworth Thomas Não season gosto da 3, série, mano. and we Tipo, can't wait for you to see. It's going to be a fun sei and lá, baita revealing série ride. desnecessária. We and everyone here at Pennyworth are Se so fosse um happy. prequel de algo que vai conectar, sei lá, é um prequel do Batman, do Alfred pra conectar com o Arrowverse. Mas não, isso, mano. Eita, o Matt Reeves ali? É o Matt Reeves, igual ano passado. Ah, não, é o Jim Lee, mano. É mais negócio é mais em cima, Jim Lee. And we of course have some very keen fans who are trying to piece it all together. Ah, ele vai escolher quem é o melhor, ele vai escolher melhor arte, melhor cosplay, esse negócio. We wanted to create something kind of fun for the fans to engage with. Faltam 8 Só que moral, minutos. velho, ser escolhido pelo Jim Lee, velho. Images, each celebrating a specific Faltam DC 8 moment. minutos. We're revealing the final 4 right now during Fandome, and so if you take all 16 and rearrange them and kind of squint, hopefully you will see what we have been building up to. And it is the iconic cover from Crisis on Infinite Earths, #1, drawn by one of my favorite cover artists, George Perez, o 1985. meu X-Men, And, o meu yeah, it's a X-Men fantastic favorito piece of dos work, quadrinhos and, é o Jim Lee that que is desenhava, what sabia? this mosaic approximates. Eu amo a fase dele nos X-Men, muito boa. Ele é incrível demais. Absolutely. Olha o I wanted to make it sensacional hard enough ali so de that people fundo, didn't mano. immediately recognize what the cover was. So I basically used elements and drew in characters that approximated those shapes.
Eu tô agoniado com a hora. Eu também. Tô muito agoniado com a hora. Eu tô olhando aqui o relógio. Tô ficando preocupado, porque eu falei, mano, eu achei que ia ter muita coisa de The Batman, sabe? E pelo jeito só vai ser o trailer mesmo. E vai ser o Matt Reeves chegando e fazendo assim. Trailer. Dropa, tchau. Tchau. Já confirmaram a data? Desculpa, gente, você. Putz, olha aqui. Also, I love that you're like, you know how long it takes me to... If I tried to draw anything near what you draw, Vamos it ver would agora, be like 3 years. 4 de março de 2022. Doesn't look like anything to me. Caramba, então, tá pertinho, hein? Tinha que ter um pouco mais, porque já tá na pós-produção, né? So now that Pois we've é. got some more revealed. What does Ó, aqui, ó, o William mandou uma muito boa aqui. O que sobra, o que sobra. Pô, mas dava pra fazer bem outras coisas. E a Gabi perguntou, não era até às 18? Eu tô perdida. Então, eu também achava, Gabi, que era até às 18. Só que eu fui lá na live da Cris e do Panda e a Cris falou que é 3 horas e meia de episódio de evento. E faz sentido acabar 5h30 e agora Batman é o último, né? The Batman é o último. Ó, o Lori tá aqui com a gente. Hi, Lorena. We'll fix it in post. Professor Rodrigo José também tá com nós aqui, ó. Quero um Sigam agora, abraço. Vamos, professor, é agora. E a Keila falou que ela é do Stars Play. Ninguém lembra. Ah, não importa. Nem com o Pennyworth, nem com o Stars Play. Não alimente zumbis, eles já perderam aqui, ó. Eles não querem mais nada, faz meia hora que eles estão mandando tudo sair da frente. Não, porque, né, Jim Lee a gente tem que respeitar. Tem que respeitar. Te respeita, boss, que deixa o boss falar. Se fosse o Kevin Feige, ninguém tava todo mundo. O Zé do boné, o Zé do boné. Eu ia falar a mesma coisa, tchau. Ia nada, ia nada. Aí, isso, quero ver o vencedor. Ah, os vencedores. Rapaz, é. Nossa, bonitão, hein? Bonito, bonito. Olha. Bonito também. Aí, ó. Peacemaker. Caraca! Olha que legal. Isso foi trampo. As cosplayers. Da Horácio também. Caramba, bem legais. Mano do céu! Cara, é outro nível. Os cosplayers são outro nível. Você viu a Diana com a cabeça do Steppenwolf? Muito bom. Rapaz, a Batcave nova, hein? É a Batcaverna nova. And I know you can't tell, but right now I'm doing backflips on the inside. Bat fans like myself have been waiting impatiently for this one. Agora. So without further delay, let's check in with Matt Reeves, Robert Pattinson, and Zoe Kravitz for a look inside of this much anticipated film. Vamos, papai. Esse é o outro, não é? Com o Nirvana de fundo? Rapaz. Não, peraí, gente. Acho Behind que the scenes ainda aí. não. É isso? Não, é Behind the Scenes, né? Behind the Scenes. Ou não? Meu Deus, tô confuso. É, Behind the Não, é Scenes. Behind the Scenes. É porque Something in the Way foi usado no primeiro trailer, né? The first conversation I had with Matt about it, I just knew there was something radically different from anything I'd seen in Batman movies before. Putz, ele é o Bruce Wayne. I felt that we'd seen lots of origin stories. We'd seen things go further and further into fantasy. And I thought, well, one place we haven't been is grounding it the way that Year One does. To come right in to a young Batman. Not be an origin tale, but refer to his origins and shake him to his core. Isso é legal, né? Que ele falou que ele queria um Batman jovem, mas não queria uma história de origem. Queria um Batman jovem que estivesse atuando há pouco tempo. E que fosse mais realista. As lutas mais pessoais. A legenda demora, mas a gente não demora, gente. Tradução simultânea com o Lucas você. A Selina Kyle vai ser uma personagem mais cinza mesmo, não vai ser aquele lance da Selina Kyle vilã, né? Selina Kyle heroína. É o que ela sempre foi nos quadrinhos, né? Pô, agora a gente tá vendo todo mundo mesmo caracterizado, hein? Sim. Cara, olha esse tema atrás do Batman.
Meu Deus. Hey guys, so you just saw a little look of us behind the scenes, and it feels like that was forever ago, which is really strange, and actually, as we're finishing the movie now, kind of really emotional for me. Tá terminando o filme já, guys, hein? especially after everything that's happened, and to see you now again. I feel like I've been watching your faces every day in editorial, but Ele realmente. Um amiguinho aí que edita, sabe? Ele disse que editando tá vendo o rosto dessa galera todo dia, o tempo todo. Não aguento mais, mano. Really cool to see you now. Sim. Oh, and it's so exciting to see like these little snippets of the film, you know, after for us being able to step away for a while. I know you've been in it the whole time. Falou que é muito da hora, né? Tá vendo os pedacinhos do filme, porque gravar uma coisa, você vê o produto final outra coisa. Ele também, você tá a mesma coisa. Envelheceu 5 anos só gravando esse filme. The way you guys played off of each other right from the beginning, and so I just knew right away. I was like, wow, there's just a really neat. Like, I know you guys are friends, and so there was a great chemistry right Ele fala, o Matt Reeves tá falando da química entre os dois, que é muito boa, já que eles já eram amigos antes das gravações. More and more. I mean, do you guys remember when we were doing that crazy sort of, I guess, screen test, I guess you would call it, you know, when you guys got together for the first time? I definitely remember because that was basically my Você se lembra do teste que fizeram com os Rob dois? was already cast, and that was my audition, and I was really nervous, and I remember you gave me like a. Que ele era o Batman e depois ela que foi testar pra ver se ela ia ser assim na cara. The helmet. They were like, here's this helmet, you know, and you have to like walk out, and then you take the helmet off, and you do the scene. But it's like sometimes really hard to look like cool when you're taking off. Like you get stuck, and I was like, this is how I lose the part. A cena dela tirando um capacete. Because I can't take off a helmet. Que foi muito difícil porque ela não sabia como tirar um capacete, que é muito difícil tirar um capacete e ficar parecendo legal. One of the actual bat suits, when Rob and I first got together, like we'd had all those conversations, and then just by virtue of what it is, it's Batman. The studio's like, well, we always do like a screen test, which is so like, you know, kind of the same thing you guys did. Rob did. Mas falando do teste dele agora, do Robert Pattinson. Ele botou a roupa do Val Kilmer, que é uma das minhas prediletas. É uma das minhas prediletas. É muito Batman aquela roupa. Que legal. Quero essa foto. Você parece um pouco mesmo. Sim. I guess just trying to move. I mean, wearing a kind of 2-inch thick rubber suit or latex suit and being incredibly nervous and full of adrenaline the whole time. I remember we did like 2 takes, and when you were just saying, what can we do about this sweat? Fizeram 2 takes, ele tava dizendo que era muito difícil, porque era uma roupa de latex, ele tava suando muito. E era difícil se mover. Which is cool because it informed the movie, is at the end of that costume test where you came and you put on the eye makeup and began the transformation. That moment for me, that was when I was like, oh my god, it is so you. Like it was just such a cool. And I remember ele botou a maquiagem, aquele coisa preta nos olhos, se botar o capuz do Batman nesse momento, mas por isso falou, pô, é o Batman, é ele. Oh my god, this version of this character, this guy who's sort of almost like, if you think of Bruce Wayne as like a recluse rock star in a decaying manner, there's this part of me that saw you as that, and I had no idea that you. E a escolha foi muito por ele ser muito parecido com Bruce Wayne que o Matt Reeves estava imaginando, que é esse rockstar que tá na mansão abandonada, esse cara que é meio estranhão, meio recluso. E o Robert Pattinson é obcecado no Batman já há muito tempo. We're going to be able to find something new with this guy and do something really special. But for me, you were always that version. E os dois tiveram uma conexão muito grande porque o Matt Reeves sentiu que ele conhecia o personagem tão bem, né? O Robert Pattinson já conhecia o Batman, que deu pra criar algo novo, dava pra criar algo novo nesse conhecimento dos dois. Not so clear. I mean, and other kind of iterations of it, you know, he really knows what he's doing when he's putting on. Isso é da hora. Ele fala que o Bruce Wayne dele não sabe muito bem o que ele quer e o que tá fazendo. Ele não definiu. Né? Que é o primeiro ano dele como Batman, segundo ano. Que ele não definiu quem ele é como Batman, que ele é como herói. Só que ele quer vingar, que ele quer esse ser que quer combater o crime, que quer trazer justiça. Literally how to move as Batman, how to talk as Batman. I mean, that was what was fun for me even when you guys first met up. I was like going, oh, so this is the rhythm of what it'll be like when you guys. Ele disse que foi muito divertido para criar como o Batman fala, como o Batman anda, como o Batman luta. So you had an attitude that was so Selena right from the way you came in.
É que a Zoe Kravitz, desde o começo, ela já tinha uma vibe de Selina Kyle. A vibe da Selina Kyle que o Matt Reeves queria. What felt really important was to really focus on the story that we're telling in this moment. Eu sei que talvez essa altura do campeonato ninguém se importa, mas eu esqueci de dizer que o superchat tá aberto. Quem quiser doar, fica à vontade, gente. Desculpa, eu lembrei agora. Ela falou que queria que a Selina Kyle dela não fosse só... a Catwoman, que fosse um ser humano real, com problemas reais, com desejos reais. E ela focou nessa dor dela, focou nela como uma personagem humana. She had an emotional journey that made sense for who she was, that ended up being Selina Kyle, but was one that we hadn't seen before, and yet some ways it does connect to the comics. I mean, e aí o Matt Reeves fala que é uma versão da Selina Kyle que a gente ainda não viu, que ela tem uma jornada, é muito emocional, que a gente ainda não viu em nenhum canto, mas que se conecta com o que a gente já viu nos quadrinhos, sim. Eu tô doido pra saber como que vai ser isso, porque pra mim ela já é muito Selina. Sim. Like as we move forward and see her become Catwoman, you know, that heart and that humanity will always be there. Legal isso que ela falou, que mesmo ela se tornando a Mulher Gato, a humanidade dela, as coisas boas dela permanecem, o que é legal. E agora, o segundo trailer vem aí. Bora. O trailer de Batman, vamos embora. É agora que perdemos o Lucas. É o Charada. É ele. Tocou o dano aí. Aí, ó. Fez uma música. Fez uma música. Cara, o bate-sinal. It's not just a call. It's a warning. I've been trying to reach you. Burn to God! This is about a king, and Rither's the match. I can take care of myself. If this continues, it won't be long before you have nothing left. I don't care what happens to me. It's only gonna get worse for you. Whoa, take it easy, sweetheart. Hear everything they say, ain't you? Maybe we're not so different. Who are you under there? Caraca! Coisa louca, velho! What's black and blue and dead all over? You. Dear God. I got you! I got you! Mano do céu, arrepiei todo aqui, velho. Que é isso, velho? Que foi Caraca, isso? bicho! Meu Deus do céu! Mano, melhor Batman, sem condições. Sem condições, sem condições, sem condições. Sem condições. Cara, começou a chover aqui agora, juro a você. Tá acabando já o desse Fandome, mas assim, a gente vai encerrar a transmissão aqui e vai comentar um pouco do trailer. Gente, pra quem tá jogando os jogos ultimamente, tá lendo os quadrinhos, pra quem tá
ligado no Batman, tem muito essa vibe. Muito. Cara, sabe uma coisa que me impressionou muito também? É porque ultimamente no tudo do Batman estavam usando muito, né, paleta de cores mais frias. Esse é total quente o tempo todo. Tá quente, é verdade. O tempo todo, meio perturbado. Reeves, né? Uma vibe meio perturbado. Peraí, mas até a Tabs voltou? Peraí, voltou. A Tabs ficou até de canto comigo aqui. Meu DC Fandome. Mano, que trailer, que trailer. Trailer absurdo, eu vou querer muito ver isso mais vezes. Vamos ver se a gente depois marca uma outra. A gente vai. Não. Fiquem ligados, a gente vai comentar muita coisa no Diário dos Heróis. Provavelmente o próximo episódio que sai na terça nós vamos falar. Ou a gente vai voltar aqui pra fazer um frame a frame. Quem sabe a gente pode fazer um frame a frame, né? Sim, a gente pode analisar algumas coisas. Cara, que trailer. Nossa, mano. E é outra coisa que eu gostei. É um trailer que vendeu o filme sem falar nada da história. Nada. Você não tem spoiler real. Não dá pra saber mesmo o que é a história ainda. A gente tá meio que, né? Nada. Tá meio sem saber o que vai acontecer mesmo. Adorei essa vibe do Robert Pattinson, total perturbado com o Bruce Wayne, total perturbado com o Batman. Parece um maluco com uma máscara que sai batendo no povo. Okay, we're done here. Muito bom. É Lucas, pode nos colocar em full aí? Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que mais um DC Fandome chegou ao fim. Eu acho que, literalmente, o que mais empolgou, com certeza, acho que todo mundo vai concordar com isso. Adão Negro já começou com nossa, chute sensacional. na coluna. Sensacional. Né? Peacemaker surpreendeu. The Flash já trouxe aquela nostalgia, aquele negócio de que vai ser bom. E The Batman. De resto, a gente tem um apanhado geral de animações, de séries de TV e tudo. Mas eu quero saber muito, começando pela Tabs. O que você achou do DC Fandome? Supriu todas as expectativas e comenta também um pouco sobre o trailer, né, de The Batman. Supriu todas as expectativas sim pra mim. Não trouxe nada muito diferente do que a gente já esperava, né? Algumas surpresinhas aqui e ali, mas nada muito diferente. Né? Então, acho que entregou demais o evento. Entregou pra caramba todos os conteúdos que a gente precisava saber no momento, principalmente sobre o debate. Nossa. Nossa, não sei o que falar, ainda tô me entusiasmada ainda com o trailer de debate, meu Deus do céu. Tá louco, eu tô... Obrigada, DC Fandome, obrigada. Lucas, e aí? Não foi mais do que eu esperava, assim. Eu esperava que eles mostrassem e tal, que a gente visse... Talvez fosse um trailer meio na vibe do trailer passado, mostrando um pouquinho mais... Mas, putz, eles mostraram muito da ação, mostraram muito da vibe total que o filme vai ter, da trilha sonora, o tema do Batman tocando. Pra mim é aquela coisa, a gente falou, né, Dinho, a gente falou na outra live aqui no X-Manteiga sobre a falta de temas icônicos pra super-heróis. Eu acho que esse tema do Batman tem potencial de virar um novo tema icônico. O Batman já tem tema icônico, mas eu acho que esse aqui tem potencial de virar muito fácil um novo tema pra ele. E, cara, ação muito bem feita, tudo muito bem filmado. Eles conversando ali, você dava pra ver o quanto os três são apaixonados pelo Batman, são apaixonados pelo projeto, o quanto eles estão imersos ali, quanto o Matt Reeves não sai da ilha de edição, quanto o cara tá trabalhando noite e dia e noite pra trazer o filme. E o evento todo em si, eu adorei a vibe desse Fandome. Eu gostei de ter sido mais curto, eu acho que beneficiou muito o evento essa coisa mais curta. Eles entregaram tudo que é conteúdo que a gente esperava, entregaram muito mais. Kenilton no evento, teve Neymar pra Tabatha, teve os jogos, cara, também teve mais coisas dos jogos da DC, enfim, animações. Eu acho que é um dia pro fã da DC estar feliz, porque a gente teve... de tudo um pouco da DC, de tudo um pouco. Teve Superman, teve Mulher Maravilha, teve tudo da DC. Foi incrível. Eu adorei o DC Fandome desse ano. Foi muito bom. Eu gostei também. O ano passado a gente tinha uma coisa mais jogada, porque, enfim, o mundo, no meio de uma pandemia, a gente não sabia como que o evento ia lidar e tinha uma programação gigante. O evento teve, acho que 2 horas na época. Foi bem curto, mas tinha umas reprises que ficavam rodando, tinham vídeos gravados. Esse ano eu acho que faltou um pouco não, acho que esse ano
teve um pouco mais de intensidade no que eles mostraram, acho que eles estão aprendendo. Só o lance da legenda que me incomoda muito ainda, né? O Tudo fez, por exemplo, a Netflix fez uma legenda super legal, bem feita. Não entendi por que essa legenda simultânea ainda. Também não. Isso eu achei meio bizarro, sendo que a gente sabe que o material tá gravado, entendeu? Mas deve ter uma explicação para isso, não me tirou, porque tem muitas coisas legais. E depois a gente vai voltar aqui, fica de olho durante a semana aí no X-Manteiga. Fica de olho no Diário dos Heróis, próximo episódio sai um episódio extra, que não tem nada a ver com esse Fandome na segunda-feira, mas tá bem divertido, vocês vão gostar. Na terça-feira sai um especial, um episódio novo, mas falando também das principais atrações do DC Fandome aqui. E fica de olho que a qualquer momento a gente pode fazer uma live e tal. Acho que vai ser legal a gente fazer um frame a frame do The Batman e também falar um pouco do The Flash, do Adão Negro, enfim, tem bastante coisa acontecendo. Vou encerrar a live porque tem um compromisso daqui a pouco, mas acho que ainda a gente vai fazer alguns trechos aqui, eu vou lançando no canal logo mais. Segue os nossos arrobas aqui que tá aparecendo, né? Segue o Lucas, a Tabs, tá na descrição aqui da live. Eu queria agradecer muito todo mundo que ficou desde o início, que eu sei que tem gente aqui que tá desde a 1h30 com a gente. 4 horas de live, marcou agora. 4 horas de live. Muito obrigado, vocês são incríveis. Foi a maior live do X-Manteiga em todos os tempos e vocês participaram disso. Queria muito agradecer a Tabs, o Lucas, meus companheiros aí de Diário dos Heróis. Vocês vão vê-los muito aqui, daqui para frente. Eles estão nessa nova fase do X-Manteiga que está chegando aí. Enfim, muito obrigado. Considerações finais de vocês dois, Tabs? Só agradecer a oportunidade de compartilhar essas 4 horas com vocês, e a gente já compartilharia mesmo sem live. Mas obrigada por me deixar fazer parte também dessa nova fase do X-Manteiga, que está sendo muito legal e muito importante também para mim. E não tem nem o que falar, né, gente, sobre esse DC Fandome. Entregou tudo e gratidão aí também DC Fandome pelas coisas maravilhosas e por The Batman estar presentes em nossas vidas. Gratiluz. Obrigada. Gratidão. É sobre isso. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Lucas, considerações finais. Bom, agradecer a vocês por estarem vindo aqui esse espaço para estar conversando com essas pessoas incríveis sobre DC. Foi incrível, foi uma live incrível. Agradecer também a todo mundo que estava nos comentários acompanhando a gente. E agradecer ao Warner e a DC por esse evento incrível, porque eles mandaram muito bem. Foi um sábado diferente, foi um sábado que, putz, fazia tempo que não tinha um sábado nesse nível assim, porque foi hype total, adorei. E vamos voltar sim para falar mais coisa de DC, mais de Marvel, mais de tudo do universo super-heróis. Por isso assine o Diário dos Heróis na sua plataforma de podcast favorito. Vamos embora, é isso. É isso aí. Provavelmente o próximo evento que a gente vai fazer uma grande cobertura nesse nível vai ser o da Disney, que vai ser, se não me engano, em novembro. Né? A gente vai cobrir principalmente as coisas da Marvel que estão para chegar aí. Então fica de olho também. Enfim, tô muito feliz mesmo. E é isso. Vocês são incríveis. E é isso. Até a próxima. Muito obrigado por nos assistir até aqui. Tchau, tchau. Tchau.